um 3-1 agora, Ortiz. Vamos torcer, vamos torcer. Vem Guarani chegando, o Lucão do break invadiu a grande área, vai pintando o gol, ele bateu cruzado, foi calçado, foi puxado, o Lucão, foi pênalti pra mim, Fernando Lovato. Que uma jogada estranha, ele foi na linha de fundo, foi levando, e na hora de errar, na hora de acertar o gol, ele pegou mal na bola, a bola saiu, poderia ter tocado pra trás, mas ele tentou marcar o gol, o jogador atrapalhou, né, Ortiz, mas não foi uma falta. Não foi falta, não foi falta, não, foi o Lucão que se atrapalhou ali na hora da finalização, né? Era hora de tirar o 10, hein, Coitão? Ele quase conseguiu, acabou se perdendo na passada ali, né? Ih, olha a Ferroviária chegando pelo lado esquerdo, domina a bola ali, o lateral esquerdo da Ferroviária, cruzamento no segundo pau, chega bem de cabeça ali, o Matheus Pereira toca a bola pra fora, sai reclamando ali com o assistente, mas acho que é escanteio pra Ferroviária já confirmado, Fernandão. Escanteio, o Matheus Pereira tava reclamando que ele já tava fora do campo, né? Que o Bandeirinha tava na linha, mas o Bandeirinha não viu o que o Matheus Pereira viu. Escanteio vai cobrar a Ferroviária, Ortiz. Não tem pressa não, o time da Ferroviária, né? O jogador vai com muita calma, toda a tranquilidade do mundo lá. Pessoal, nós já estamos ao vivo também no YouTube, ok? É só chegar lá e continuar acompanhando. Por enquanto, ninguém assistindo, mas daqui a pouco a gente compartilha nas redes sociais aí. Escanteio para Ferroviária, batido curtinho, ela vai rasteirinha na entrada lá dentro da grande área, já chega bem a marcação do Guarani. Madison dá um tapa na bola, joga para fora. É arremesso manual ou escanteio de novo, Fernandão? Parece escanteio de novo, Ortiz. O Lucão fica caído ali na área, já tá levantando. Escanteio pra Ferroviária bater de novo, Ortiz. Escanteio pra Ferroviária bater, lado direito, posicionado ali o camisa 2 pra cobrança. Espera a autorização do árbitro. Camisa 2 da Ferroviária, que é o Bernardo. Autorizado, partiu a cobrança, ela sai dentro. Na entrada da pequena área, Índio afasta de cabeça, olha o rebote, sai Kozlinski. Fica com ela dominada pro Guarani, graças a Deus, o Maurício Kozlinski. 2 minutos e meio de jogo, segundo tempo, 2 descidas, uma para cada lado, Fernandão. Uma para cada lado, né? Uma jogada perigosa do Lucão criada ali, agora 2 escanteios seguidos, mas sem nenhum perigo. A Guarani sai pro jogo ali com a sua zaga. Guarani vai indo pro ataque, Ortiz. Vem Guarani pro campo de ataque, lado direito, Matheus Lud que domina a bola, faz o lançamento longo, era pro Iago, não passou. Defesa da Ferroviária, dá um chutão, bumba meu boi ali. Ferroviária me parece satisfeitíssima com 1-1, hein, Coitão? Pode ser cedo pra falar isso, hein, mas... Olha o Guarani chegando, a câmera tá perdidinha, rapaz. Meu Deus. A câmera tá perdidinha, um cruzamento pra grande área, lá subia o Ronald, dividia com o goleiro afasta. A bola sai, arremesso manual já cobrado pelo Guarani, Matheus Pereira. Cobrou arremesso manual, toca a bola lá pro Ronaldo Alves, já no lado direito, sai jogando o time do Bugre, domina a bola o Madison, devolve a bola pro Ronaldo Alves ali no círculo central, levanta a cabeça, faz a passe aqui na esquerda, Giovanni Augusto domina, vira de costas pro campo de ataque, abre pro Derlan, enfia boa bola pro Ronald, é pro Ronald correr, Ronald domina a bola atrás como se fosse um meia, vai ajeitando o corpo, briga com o marcador, toca pro Índio, o Índio devolve a bola, quicando muito pro Giovanni Augusto, enfia a bola na direita agora pro Madison pra Ludic domina, encara o marcador, toque errado do Lud, que a bola bate por último ainda na perna do jogador da Ferroviária. Do Orejuela e sai. É arremesso manual pro time do Guarani cobrar. Lado direito, campo de ataque, Fernandão. A Guarani tenta ali agora uma jogada com o Lucão. Ela vai lateral pro... Agora é pra Ferroviária. Ele disse que o último toque foi no Lucão e o Lucão tá bravo, hein? Lucão tá bravo, tá bem incomodado o Lucão do break, hein, Coitão? Ele tá bem irritado, uma bronca com o Bandeirinha ficou falando pra ele, bateu no seu pé, mas ele não ficou contente com a marcação não, campo de defesa, arremesso manual pra Ferroviária. O Gilberto Quinalha passando o feedback lá do estádio, time saindo vaiado, Ortiz, acho que não é pra tanto. É mais pelo resultado do que pela partida, né, Gilberto? O time precisa ganhar, né? Precisa ganhar e tomou um gol, né? Vamos ouvir um áudio do Marcelo de 1 minuto e 5, vamos tentar pelo menos, né? Boa tarde, Planeta Guarani, Ortiz, então, todos aí. E, bem, eu tô vendo o Guarani no primeiro tempo, eu vi um Guarani muito fraco, um time muito fraco. A Ferroviária, vamos analisar, está muito mal em campo. Se a Ferroviária tivesse um pouquinho mais de futebol, estava ganhando o jogo do Guarani, essa é a realidade. O Ronald fez o gol, mais nada, sumiu em campo, só fez o gol, não aconteceu mais nada com o Ronald, né? Tudo bem, o Iago também não faz nada, não cria uma jogada, né? É fraco demais.
O Lucão sozinho. Bom, pessoal, a gente tentou reproduzir, né, o Marcelo? Me desculpa, áudio de 1 minuto e 5 para um jogo ao vivo não dá, né, Marcelo? E assim, é a sua opinião, né? Claro. Não é o relato do jogo que a gente está assistindo aqui, não. Tô vendo um time brigando, um time participativo, um time disposto a tentar buscar o resultado. Olha o Guarani chegando, Giovanni Augusto faz a enfiada de bola, deu certo a jogada pro Matheus Pereira. Olha o gol do Guarani pintando o Ludic no segundo pau, bateu, a bola desvia. Vai saindo, é escanteio pro Guarani. Fernando, perdemos um gol feito, Fernando Lovato. Um gol feito, uma bela jogada ali do Matheus Pereira que cruzou de lateral para lateral. Lá vem Guarani, Ortiz. Já cobrado, Giovanni Augusto domina agora na meia, faz o passe de calcanhar, a enfiada de bola é boa pro Matheus Pereira, outro cruzamento. Fica em cima da marcação, o jogador camisa 7, Igor da Ferroviária, fica caído e a bola vai quicando. Acho que saiu, Fernandão, porque a câmera mostra o Igor caído lá. Ela prefere do que terminar a jogada, né? Mas olha que bola do Matheus Pereira e o goleiro tirou na pontinha do pé, Ortiz. Foi o Saulo, que defesa do Saulo, hein, Caetão? Pegou, ele tentou um contrapé do Saulo, o Matheus Ludic, né? Só que aí quando ele tava voltando ainda conseguiu pegar na pontinha do pé dele de tirar a trajetória que ela ia pro gol, quase o gol da vitória do Guarani parcial. É isso. Ó, o Tozin lá de Vitória. Por incrível que pareça, o Guarani jogou bem melhor do que vinha jogando. Então, você tá vendo como cada um vê aquilo que quer ver, né? Marcelo, dá uma aliviada, Marcelo. Vamos torcer pro Guarani, Marcelão, porra. Precisa melhorar muito, precisa, mas já é alguma coisa, sim. É pouco, mas já é alguma coisa, né? Pra quem não tinha nada, já é alguma coisa. Guarani aperta a saída de marcação, a saída de bola da Ferroviária lá, vai apertando o Giovanni Augusto, chutão pro campo de ataque da Ferroviária agora. Vamos afastar, Índio afasta de cabeça, a bola fica viva ali, reboteada, sobra pro time da Ferroviária, mas o árbitro marca uma falta. Falta em cima do Ronald, na meia, lado esquerdo, campo de ataque já do Guarani, né, Fernandão? Ali pela meia esquerda, uma falta já cobrada, Índio com a bola, já vai soltando o Guarani de novo, o Guarani tenta apertar a Ferroviária, Ortiz. Sai jogando o Guarani com os pés ali, Índio, faz a enfiada de bola agora pro Dergan no campo de ataque, toca a bola pro Ronald, tabelou, triangulou, recebeu de volta, Matheus Pereira, encara a marcação, Matheus Pereira faz o passe, enfiada de bola, passe de calcanhar do Giovanni Augusto, é na lateral da grande área pro Ronald brigar, ele perdeu, se atrapalhou todo o Ronald, briga pela bola aí do Guarani, a bola bate por último no Dergan e sai, arremesso manual, mesmo que desorganizadamente, o Guarani vai tentando buscar o campo de ataque, Cleiton Vendemiato. Vai sim, Ortiz, vai tentando tocar, inclusive a bola de pé em pé, como a gente viu agora, vai tentando, você vê que agora já tem um pouquinho mais de posse de bola, o time do Guarani vai tentando fazer essa marcação, pressão e vai tentando subir as suas linhas aos poucos. É desorganizado? Em alguns momentos sim, mas vai tentando, pelo menos, vai mostrando um espírito de luta bem maior do que nas outras partidas. Sai recuperando a bola o time da Ferroviária, um passe, o Ferroviária também é só chutão, né, Fernando? Ferroviária pega a bola e chutão pro campo de ataque, né? Essa é o esquema tático montado pelo Elano pro jogo de hoje, né? Desde o começo do jogo, né? Desde o primeiro lance do jogo foi exatamente esse. Então a Ferroviária tenta esse expediente e bolas cruzadas na área, bolas paradas, né? Esse é o expediente da Ferroviária, Ortiz. Que coisa, né? Que coisa. E conseguiu fazer um gol assim, né? Não que o gol tenha surgido assim, mas conseguiu fazer um gol jogando assim, né? E agora tem lá um arremesso manual, ele vai meter essa bola lá dentro da grande área, né, Fernandão, pelo jeito? É o expediente, né? Lateral, falta, qualquer jeito, vai meter a bola lá dentro da área. Já partiu a cobrança, a bola viaja lá pra dentro da pequena área, sobe o Índio de cabeça, desvia mal, chega a cabeçada. Kozlinski cata bem no seu canto direito, sai jogando errado o time do Guarani. Era o Iago ajudando na saída de bola. Ih, o Madison pegou forte. Sorte que ele não deu nem falta, graças a Deus. Chutão do Guarani agora pro campo de ataque. A bola vai saindo. Saiu. Arremesso manual pro time da Ferroviária. Ainda bem que ele não deu nem falta, hein, Fernandão? E graças a Deus. Olha que falha, né, Ortiz? Que falha do Índio ali. Quem cabeceou essa bola? O Índio, foi o Índio. Não, tô falando da Ferroviária. Da Ferroviária foi o menino que marcou o gol. Foi o Orejuela? Orejuela, ele mesmo. E olha o lançamento, deu certo o lançamento do Ronald, forte demais, não alcança o Lucão do break, a bola sai. Arremesso manual para o time da Ferroviária, lá no campo defensivo, lado esquerdo. Vamos para a mensagem aqui do Ednei Valins, que também está bem bravo. Não é possível, só eu vejo o goleirinho do Guarani é ruim. Goleiro pesado, não estava no banco do outro time à toa. Não sai em bola cruzada nem aquilo. Aleluia, o Fernandão também viu o pesadão falhar, graças a Deus não tô ficando louco. César Moreto, até o Guarani de Bagé tá ganhando do Inter hoje, vamos Bugrão, vem Guarani,
Chega o Guarani, Iago domina a bola, tá na entrada da grande área, Iago toca de lado pro Índio, não quis bater, o Índio toca a bola pro Giovanni Augusto no bico da grande área, ele tenta um cruzamento no segundo pau pro lado direito, é pro Matheus Lud, que afasta a defesa da Ferroviária, arremesso manual pro Guarani, lado direito agora, Fernandão. O Guarani tentou a bola ali 3 vezes, pediu pra chutar, ninguém chutou, a bola cruzada, tirada pra lateral, Ludic na cobrança. Ortiz. Mas o que mais amarelou ali foi o Índio, né? Sim. O Índio tinha o chute e o gol aberto pra ele, né? Já cobrado o arremesso manual, a zaga da Ferroviária sai jogando lá pelo lado esquerdo, bola sobra pro time do Guarani. Domina a bola o Madison ali com os pés, vai pro solo, nada em cima dele, recupera a bola o time da Ferroviária. Mais um chutão pro campo de ataque, o Kozlinski de cabeça, deu errado a jogada, recupera a bola o time da Ferroviária, ainda vem Ferroviária no campo de ataque, acho que é o Tomás, camisa 10 ali, tá de costas pra gente, não dá pra ver, tá de frente pra gente, era ele mesmo, domina a bola agora o camisa número 2, toca a bola pro Tomás, rente a linha lateral do campo de ataque, vai pro solo e o Bandeira vai dando falta ou arremesso, Cleiton Vendemiato? Pelo jeito como ele levantou a bandeirinha ali, deu apenas o arremesso lateral, viu? A tentativa de chegada ali era do Ronald, mas ele acabou não conseguindo nem fazer o domínio e também não vi falta não, lateral pro Ferroviária. Arremesso manual pro time da Ferroviária, posicionado ali o camisa número 2, a cobrança já faz a movimentação, joga a bola para dentro da grande área, briga a marcação do Guarani, afasta Madison, perigo, a bola sobra ainda pra Ferroviária no círculo central, abertura de bola agora pro camisa número meia dúzia, João Lucas domina a bola, tenta o passe, Ludic intercepta pro Guarani, sai jogando, toca a bola pro Iago, partiu o Ludic em velocidade, ele não toca, vai pro solo, o Iago pede falta e o árbitro deu falta e o Fernando tá desesperado aqui do meu lado. Fala, Fernandão. Cartão amarelo lá, ó, pro camisa número 5. Número 5 da Ferroviária, Guilherme Nunes, amarelado nesse momento. Pode falar, Fernandão. O Iago fez uma boa jogada, mas demorou, né, Ortiz? Demorou pra passar, sofreu a falta ali. Falta pro Guarani, amarelado o Guilherme Nunes, mas demorou um tostão ali o Iago pra lançar a bola. Vem Guarani, falta já cobrado, o lançamento é longo lá no lado direito, deu certa jogada, sobrou, vai pintar o cruzamento do Ludic, que passou pela marcação na lateral da grande área, cruzou, afasta a zaga, sai jogando o time da Ferroviária no chutão, quando apertava o Ludic na marcação, Ronaldo Alves domina pro Guarani, passe errado do Ronaldo Alves, olha o contra-ataque perigoso da Ferroviária, a bola é pro Orejuela correr, ele foi pro solo e o árbitro marcou falta, e se ele marcou falta ele vai dar cartão, Fernandão, olha lá, cartão amarelo. Madison. Pro Madison, camisa número 98 do Guarani, ele disse que foi cotovelada, não, cotovelada não foi um puxão por trás. Puxou, o Madison puxou ali, mas o Madison ia ganhar na velocidade, Vertiz. Foi à toa essa falta, foi à toa, ali ia ganhar na velocidade. Ele tava muito mais rápido, né? Muito mais rápido. Mas fez a falta, levou a amarela, falta pra Ferroviária, Ortiz. Tempo e placar. Jogados 13 minutos e 20 de jogo, é segundo tempo no Brinco de Ouro da Princesa. Guarani tem um, gol de Ronald. Ferroviária também tem um. Clínica Sou, ortopedia, fisioterapia e muito mais. Acesse e conheça clinicasou.com.br. Já traz pra gente aí, Cleitão, essa mudança da Ferroviária. Tá saindo camisa número 8 para a entrada do camisa 17. Já vou confirmar aqui para você quem são os jogadores. 17 é o Vitinho, camisa 8, William Correia. Fora, camisa 17, Vitinho dentro. Falta para Ferroviária, lado esquerdo, campo de ataque. Vai chover bola na grande área do Guarani, cobrada. Ela sai na entrada da pequena área. Kozlinski afasta de soco. A bola reboteada sobra de novo para o time da Ferroviária. Agora afasta de cabeça o Ronaldo Alves. Complementa o Iago. E olha o contra-ataque do Guarani armado. Lucão do break. Põe velocidade, Lucão. Enfiou a bola pro Ronald. Se precipitou, Lucão do break. Fernando Lovato. Quis deixar o Ronald muito a favor para marcar o gol. Era só tocar ali de lado que o Ronald pegaria. Lá vem Guarani, Ortiz. Guarani de novo. Lucão do break agora de costas para marcação. Perto do círculo central. Ele toca a bola de lado. Domina Madison no círculo central. Toca a bola pro Giovanni Augusto. Devolve pro Madison. Perdeu a bola. O Madison. Ronaldo Alves vem na cobertura. Chega Madison ainda com a bola dominada. Madison tá de costas pro campo de ataque do Guarani. Recua pro Kozlinski. Domina com os pés. Na marca do pênalti, Kozlinski sai jogando com o Derlan pelo lado esquerdo. Campo de defesa do Guarani. Devolve a bola pro Kozlinski. Lá no campo de defesa ainda. O Guarani vai carpinando agora e o Kozlinski fica com a bola nos pés. 15 minutos de jogo já. É segundo tempo. Segue um pro Guarani. Um pra Ferroviária, Fernando Lovato.
O Guarani tenta pressionar, né, Ortiz? Esbarra muito na falta de criatividade, às vezes demora para dar um passe, mas o Guarani teve oportunidade e o Saulo já salvou a Ferroviária num gol feito do Lúdico ali. Vamos, Guarani, o Guarani precisa pressionar um pouquinho mais. Hoje, talvez, Ortiz, do ataque ali, o Iago esteja um pouquinho abaixo dos outros, de repente colocar o Venuto ali, daria um gás novo pro time, né? O Venuto na direita? Não, o Venuto na esquerda e empurraria o Ronald lá pra direita. Bom, certo. Ou o Renanzinho também, tanto faz. Vamos para a mensagem do César Moreto aqui, ó. Mais uma falta marcada. Ele deu cartão nessa falta, Coitão? Não. Conseguiu observar? Não, né? Nada de cartão, né? Nada, Ortiz. Pegue o jogo. Não que não fosse merecido, né? O Vitinho que acabou de entrar agora, cartão amarelo ficaria de graça até para ele, viu? Voltando aqui, até o Guarani de Bagé tá ganhando do Internacional hoje. Vamos, Bugrão, 3 pontos hoje é só o que interessa. Ortiz, aqui no Jardim Garcia, a imagem da transmissão do jogo também tá um pouco zoada. Então tá igual a nossa, né, Fernandão? Tá, tamo junto. Apesar de dar uma estabilizada, mas o editor de imagem também é ruim, Ortiz, pelo amor de Deus. O editor, o corte dele é muito ruim, né? Tentava um lançamento, o Guarani, o Giovanni Augusto não conseguiu o domínio, ela sobra pro Saulo lá. A mensagem do Gerson de Jaguariúna. Boa tarde, Ortiz, Fernandão, Cleiton e Bugrinada. Primeiro tempo bem morno. Criamos pouca coisa ou quase nada e o time não chuta pro gol. Tomamos gol de cabeça de um jogador anão. Bugrinada. Reforços pra zaga, não se salva um. Valeu, Gerson. Tá registrado. O Jota apagou a mensagem dele. O Vaine do centro. Tô no brinco. Estamos jogando igual o Guarani do Carpini. Só toca de lado e não agride. Precisa marcar pressão. Mas tá marcando, pelo menos no segundo tempo, né, Fernandão? No segundo tempo o Guarani adiantou um pouquinho. Tá dando a bola pra Ferroviária pra tentar roubar e sair na frente do gol. Tá tentando, Ortiz. O Guarani esbarra em inúmeros problemas, mas hoje pelo menos tá correndo. Ih, deu certo a jogada da Ferroviária. Domina a bola, camisa 7. Grande jogada individual. Kozlinski salva o Guarani agora! Saiu nos pés do camisa 7 da Ferroviária. O Igor fazia uma jogada individual, passou como quis, deixou sentado o Ronaldo Alves, invadiu a grande área. O Kozlinski saiu na marca do pênalti, se jogou na bola e evita o gol da Ferroviária, Cleiton Vendemiato. Agora foi na jogada individual. Camisa 7 da Ferroviária saiu na cara do Kozlinski, só que o goleirão do Bugre cresceu. Saiu em cima do jogador, conseguiu fechar o ângulo e aí fez o primeiro milagre dele na tarde no Brinco de Ouro, Ortiz. Fernandão, que defesa do Kozlinski, que lambança do Ronaldo Alves, Fernandão. Uma bola disputada ali, depois sobrou no mano a mano. O Ronaldo Alves tomou um drible a lá Hernando contra o Ituano. A sorte dessa vez que o Kozlinski saiu no pé. E um milagre para cada lado, hein, Ortiz? Meu Deus, se o Saulo salvou naquela bola do Ludic, o Kozlinski salvou agora, né? E a gente vai aí se equilibrando na partida. Vem chegando o Guarani, domina a bola ali o Giovanni Augusto na meia, lado esquerdo, campo de ataque. Faz o toque de lado pro Madison, devolve a bola pro Giovanni Augusto. Tem o Índio aberto na esquerda, ele faz o passe, a bola chega pro Índio. Domina a bola Índio, bom passe do Índio pro Matheus Pereira na esquerda. Encara a marcação, Matheus Pereira para a bola. Prende a bola no campo de ataque, Matheus Pereira tenta o passe curto, deu certo a jogada, vem cruzamento pra grande área. Afasta a zaga do time da Ferroviária. Mais uma jogada que a gente não viu, né? Arremesso manual pro time do Guarani. Matheus Pereira cobrou, tocou pro Índio. O Índio domina perto da linha de fundo, faz o cruzamento, ela sai na marca do pênalti, afasta a zaga da Ferroviária, briga pelo rebote o time do Guarani. Tenta o Madison, não consegue, chega cobrindo ali o Derlan, também não consegue. Ih, rapaz, armou um contra-ataque pro time da Ferroviária. Vem Ferroviária chegando pelo lado esquerdo, ganhou a lateral da grande área, vai pintar o cruzamento, chega bem o Derlan agora na cobertura, toca a bola pra fora. Ele deu o escanteio para desespero do Derlan, que diz que tocou por último no jogador da Ferroviária, Fernandão. O Derlan e o Kozlinski ficaram bravos, né? Mas numa jogada, um erro do Derlan, a bola estava dominada, não adianta querer dar passe ali no contra-ataque. Olha lá, cartão amarelo pro Kozlinski, terceiro cartão pro Kozlinski. Olha, ameaçou ali. Quase, ameaçou dar o vermelho, hein? Kozlinski fora da última partida, hein, Ortiz? Vamos de Rafael Martins no último jogo, a decisão do campeonato, Coitão. Acabou reclamando com muita veemência o Kozlinski ali, embora pela primeira impressão quando eu vi o lance também achei que estava certo o Derlan e o Kozlinski, mas não pode, né? Agora tá suspenso, vai de Rafael no último jogo do Paulista. Escanteio pra Ferroviária, lado esquerdo. O Cleitão tá meio desanimado, parece, né, Fernandão? Tá hoje gripado, é o Cleitão que tá desanimado. Escanteio pra Ferroviária, lado esquerdo.
Autorizado ali o jogador da Ferroviária, partiu a cobrança, ela sai no primeiro pau, Kozlinski de soco afasta o perigo, a bola ainda dentro da grande área, ajeitada para a Ferroviária, deu certo na lateral da pequena área, lado esquerdo da batida pro gol, chega Ronaldo Alves, calça a bola, diz que a bola desviou em alguém e não dá pra saber, a câmera fica fechada, ele deu escanteio, Fernando, escanteio de novo, lado esquerdo pra Ferroviária cobrar, hein, outro escanteio, segundo seguido, bateu fechadinha, Kozlinski de soco de novo afasta o perigo pro time do Guarani e a Ferroviária já recua a bola lá pro campo de defesa, Fernandão. O Guarani tirou a bola ali, tentou um contra-ataque, parece que vem duas substituições do Guarani, Ortiz. Lá vem Guarani. Vem Guarani, Lucão do break domina sobre a marcação, vai pro solo, pede falta, o árbitro deu e quase que o árbitro leva uma bolada agora, hein? O jogador da Ferroviária protegeu. Salvou ele, o Igor, né? Camisa 7 da Ferroviária. E o Lucão, o Lucão olha pra ele e fala, não tem amarelo, não? Ficou pedindo cartão. O Lucão com toda a calma do mundo, deu pra fazer a leitura labial, Cleitão, você viu? Olha lá, não tem cartão amarelo, não? Mas é esse o problema do Scarascati, que é por isso que eu não gosto dele, Ortiz. Ele dá cartão amarelo às vezes quando não precisa, e quando tem a necessidade, como essa da minha opinião foi, não mostrou o cartão pro jogador da Ferroviária. É isso, mudanças no Guarani, Fernandão, a primeira. Saiu Madison, 98, entrou Bruno Silva, camisa número 6, e agora segunda? Sai 10, Giovanni Augusto, para a entrada do 21, Nicolas Careca. Como é que fica a armação desse time agora, hein? Então, agora eu também não entendia nada, viu, Ortiz? Quem que vai armar o time, se vai vir o Iago ou se vai vir o Ronald, não entendi. Agora o Guarani sem meio armador nenhum. Não entendi nada do que fez o Daniel Paulista agora, hein? Bom, vamos lá, né? Daqui a pouquinho a gente lê, Vanderlei, falta para o Guarani já cobrada, levantada lá no segundo pau, fora, torta, sem objetividade nenhuma, cobrança da falta. E o tempo vai passando, e o Guarani segue empatando. Vamos pro giro de placar. Tempo e placar. Jogados 22 minutos e 10, é segundo tempo de jogo no Brinco. Guarani. O Guarani tem um. Ferroviária. A Ferroviária também tem um. Café do Rei, padaria e conveniência. Conheça o cardápio e peça pelo iFood. Procure lá, Café do Rei. Vinha chegando a Ferroviária, já temos resultado nessa 11ª rodada, né, Cleitão? Já sim, em jogo que começou às 15 horas, um pouquinho mais cedo, o time do Água Santa empatou no clássico do ABCD contra o Santo André, também pelo placar de 1-1. Jogo que o Edu Boca não quis assistir, né, Fernandão? Edu Boca não quis ir. Olha o Guarani chegando, boa jogada, a bola chegou ali, lado direito, avança Iago com a bola dominada, tem o Ludic do lado, ele parte pra finalização, toma a decisão errada, o Iago. Por que o cara resolve caminhar meia hora com a bola no pé, Fernando? Tem todo mundo aberto do lado dele ali, Fernandão. Ele acha que ninguém vai pegar ele? Não é assim, tem que tocar mais a bola, não pode, Ortiz, arma um contra-ataque, graças a Deus a Ferroviária não foi esperta, mas o Iago ficou caído lá também, lá do outro lado. Ah, meu Deus do céu. E é grave, tá socando a grama o Iago ali. Não vai ter condição de jogo. Tá sentindo. Vai ter que fazer mais uma mudança. Agora ele vai ter que botar alguém pra tentar armar esse time, Fernandão. Tá sentindo a panturrilha, me parece, da perna esquerda o Iago, Fernando. Não sei se é cãibra ou se é alguma contusão, mas parece ser cãibra, né? Pelo movimento ali de puxar a ponta do pé, parece ser cãibra do Iago. Não vai ter condições, Ortiz. Vamos lá, vamos pro Vanderlei Santos de Presidente Prudente. Bora virar esse jogo, Bugrão. Hoje é dia do Ronald. A transmissão aqui em Presidente Prudente tá ótima, Ortiz. Obrigado, Vanderlei. Ricardo Marques, Guarani jogando com 3 zagueiros. Mudou tudo de novo o esquema tático do time, adiantou os laterais. Ou seja, vamos tomar pressão. Opinião do Ricardo Marques. O Ricardo, tirar o Giovanni. Foi o que ele fez, né, Fernandão? Ele tirou o Madison, Ortiz, porque o Madison já tinha cartão amarelo. E agora a Ferroviária vai vir no contra-ataque. Então o perigo dele ser expulso é grande. Tá bom, mas é do Giovanni. Então, do Giovanni eu não entendi ainda. Do Giovanni, o comentário dele foi tirar o Giovanni. Eu passei essa bola pra você, Fernandão. Olha lá, vai entrar o Venuto, Ortiz. Agora sim vai entrar o Venuto no lugar do Iago. E o time continua sem meio armador. Só talvez. E é a última mudança possível pro Daniel Paulista. Teria que mudar vai duas morrer agora, com uma né? mudança, né? Porque se ele vai só colocar o Venuto, vai fazer só 4 mudanças, né, Cleitão? É isso. Vou abrir mão de uma das alterações ali.
E do jeito que ele colocou ali, Ortiz, ele tá abrindo hoje, nesse momento, ele tá abrindo mão do meia, apostando nessa abertura pelas laterais com 2 centroavantes na área. É a única leitura que dá para fazer nesse momento. Ele tá sentindo bastante ali o Iago, mas parece ser cãibra. Ele leva a mão, faz um movimento que ele tá com cãibra, rapaz. Pra mim é cãibra também. Ué. Vai saindo no carrinho ali, o Dr. Raí ali, o Mal, o pessoal da Maia. Morreu com uma substituição, ó. Lucas Venuto em campo agora. Ou ele fez alteração na volta? Ele não fez alteração na volta, né? É isso, morreu. Saiu o Iago 97, entrou o Venuto 77 e o Venuto agora vai jogar como uma meia, Fernandão. Será? Eu acho que não, Ortiz. Eu não entendi nada. O que aconteceu agora, Fernando? Meu Jesus amado. Travou tudo a transmissão aqui, a gente não sabe o que está acontecendo. Eu acho que a queda é geral, né, Fernandão? Só pode, Ortiz, só deixa pode. Deixa que eu venho, Ortiz, deixa que eu venho então. Então vai. Vem tocando bola o time da Ferroviária, afasta a zaga do time do Guarani, tira a bola lá do fundo, mas o Bandeirinha já estava marcando ali alguma irregularidade, me parece um impedimento ali. Impedimento marcado, posse de bola com o Guarani lá no campo de defesa, 25 minutos, 26 agora. A hora que voltar aí, vocês me dão um toque, Ortiz. Aí eu vou tocando por aqui, beleza? Beleza. Vai que vai. Você é os nossos olhos, inclusive, Coitão. Vamos lá então, vai cobrar ali o impedimento que foi marcado, dá o chutão pra frente o Maurício Kozlinski, tenta buscar o time do Guarani lá no seu campo de ataque, desvio do Lucão, ele deitou ali a casquinha, a bola chegou fácil nas mãos do goleiro Saulo, que ficou com ela e pede pro time da Ferroviária descer, ó, é mais chutão de lá, chutão de cá, chegou ali de cabeça o Derlan, a bola chega no meio de campo, tentou ali a passagem, o Índio foi pro solo, é falta marcada, quem tava ali era o Ronald que tá jogando agora lá pelo lado direito de ataque, agora foi pro solo, recebeu a falta e agora travou aqui, não, agora voltou pra mim também, achei que ia travar geral agora, já cobrou o Bruno Silva, ele faz o passe lá do lado direito com o Matheus Lud, que ele volta com o Bruno Silva, rola a bola pro Índio no círculo central, ele faz o passe lateral, tenta buscar ali a presença do Derlan, ele domina a bola, não tem pra quem passar, todo mundo marcado, recua mais um pouco com o Ronaldo Alves, ele já faz a abertura de novo ali pelo lado direito, é o Bruno Silva, ele agora tá carpinando, hein, agora carpina o time do Guarani, vai tentando se mandar pro campo de ataque, o Derlan, ele faz o passe no meio, tentando buscar ali o Nicolas Careca, tentou a jogada, ficou na marcação, vem embora pro contra-ataque, a equipe da Ferroviária, bola jogada lá pelo lado esquerdo, bem na recuperação agora o Bruno Silva, mas meu Deus do céu, ele tentou dar um toque de mão, Ortiz, descrevendo pra vocês o lance, só que a bola bateu na barriga do Bruno Silva, impressionante como o Scarascati gosta de complicar as coisas, viu? Falta pra equipe da Ferroviária já cobrada, eles vêm trazendo a bola aqui pelo campo de ataque, pelo lado direito, se livra da marcação ali do Lucas Venuto, sobrou a bola com o Índio que tentou, mas perdeu na sequência, recupera a bola ali o camisa 17, o Vitinho, ele faz o passe um pouco mais atrás, chama o zagueiro da equipe da Ferroviária, abriu lá pelo lado esquerdo, ele volta de novo um pouco mais atrás, tentativa do lançamento, invertendo a bola aqui pelo lado esquerdo, subiu o Matheus Pereira, fez o corte, na sequência tentou ali, a bola acaba sobrando com o Ronaldo Alves, ele faz o passe com o Bruno Silva, já voltou, vai com você, Ortiz. Vem chegando o Guarani lado direito, parte pro campo de ataque, vai ganhando a lateral da grande área, tentou o cruzamento, afasta a zaga, cruzou mal, reboteada a bola, sobra pra Ferroviária que sai jogando lá no seu campo defensivo. Podia ter aproveitado melhor esse cruzamento, né, Fernando? Poderia, né? Tava sozinho o Ronald ali e 2 centroavantes na área, né, Ortiz? Não cruzou bem, tipo, no primeiro pau. E o que me parece ali que quem tá fazendo a função do Giovani é o Nicolas Careca, Ortiz. Meu Deus. Oremos. Obrigado, Coitão. Obrigado, meu amigo, por ter segurado a transmissão por alguns instantes. Aí a gente reiniciou também o decoder. Mas que jogo, hein, Fernandão? Tivemos que reiniciar o computador, o decoder. Que coisa, rapaz, que coisa. Vem chegando lá a Ferroviária, Kozlinski tira a bola de lá com os pés, dá um chutão pro campo de ataque, afasta o perigo, a bola fica viva lá ainda pra brigar, briga por ela o Ronald ali, vai pro solo o jogador da Ferroviária, tá valendo tudo isso, e na segunda o Bandeirinha deu a falta dele, Fernandão. Eu acho que deu lateral pro Ferroviário, Ortiz. Ei, hein? Arremesso manual pro time da Ferroviária cobrar.
Lá no campo de defesa ainda, lado esquerdo. Demora a Ferroviária, sem pressa nenhuma. Só agora cobrado, vem o passe, vem mais um chutão da Ferroviária para o campo de ataque, que só jogou assim no jogo de hoje, né? Pena que o Guarani não conseguiu interpretar isso, né? Uma invertida de bola agora para o Igor, camisa 7, afasta a defesa do Guarani, a bola chega ainda para o Igor de novo aqui no lado direito, chega a marcação do Bugre com o Matheus Pereira e ele marca falta em cima do Igor, Fernando. Marcou falta ali, o Matheus Pereira chegou para dividir, aí o juiz deu falta ali do Matheus Pereira pela meia direita da Ferroviária, Ortiz. Falta pra Ferroviária cobrar, hein? Vai levantar a bola pra grande área do Guarani. É tudo que a Ferroviária quer, né? A imagem voltou aqui pra gente, mas voltou daquele jeito horroroso, né? Tá travando tudo aqui, viu? Que coisa. Se fosse de graça, dá vontade de voltar pro Gatunete, sabe, Fernandão? É. Falta pro time da Ferroviária, hein? Lado direito, campo de ataque. Camisa 10 da Ferroviária posicionada é o Tomás. 30 minutos de jogo. Segundo tempo, 1 pro Guarani, 1 pra Ferroviária. Espera a autorização, Tomás autorizado, partiu a cobrança dele, sobe de cabeça Lucão do break, desvia, tira o perigo para o Guarani, Lud que consegue evitar a saída de bola para escanteio, domina, sai jogando com o Bugre lá no campo defensivo, tem Índio do seu lado, ele toca a bola para o Índio, domina Índio na entrada da grande área, traz a bola para a meia defensiva do Guarani, tenta a inversão perigosa de jogada, errou o passe, o Índio não pode... A sorte é que o Igor adiantou demais a bola, mas não pode, Fernando, não dá uma virada de bola dessas. Não, tá errado, né, Ortiz? Mas o Guarani também tá sem opção, mas realmente é básico do futebol cruzar a bola ali no meio de campo, né? Será que o Giovanni Augusto sentiu alguma coisa, cara? Nós temos 2 meia no banco, Ortiz. O Giovanni Augusto... então, tem o Caio no banco, né? Caio no banco. E o Vitinho. Vitinho no banco, por pior que seja, tem o Vitinho no banco. Meu Deus, hein? Que coisa. Lançamento longo é pro Nicolas Careca brigar lá. Forte demais. A bola sai. Quebrou a placa, hein? E essa placa é do Guarani, não é da federação, hein? Essa Cotar Cable aí é patrocinador do Guarani, hein? Quebrou a placa e derrubou o povo lá atrás, Fernandão. Também, o Nicolas Careca aí sem freio nenhum. Derrubou todo, fez um strike ali na placa, Ortiz. Tomara que não tenha sobrado pro Tomás Marostegan ali, né? Que é o fotógrafo do clube que fica atrás do gol ali, hein? Afastou de cabeça ali o Guarani com o Derlan, a bola vem pra Ferroviária no rebote. Ferroviária não veio pra jogar bola, cara. A Ferroviária veio pra dar chutão e tentar pegar a sobra. E agora o Guarani caiu nessa também, né, Ortiz? Sem meia ali, se a bola não passa pelo meio de campo. Cara, eu não consegui entender essa mudança do Daniel Paulista até agora, Coitão. Não deu pra entender. O Guarani acabou, né, Ortiz? Então o Guarani agora vai ter que se concentrar só pelas jogadas laterais mesmo e seja o que Deus quiser. Infelizmente nessa daí, Daniel não conseguiu fazer nada de produtivo não. Não, matou qualquer tipo de jogada trabalhada, né, Fernando Lovato? A gente vai jogar igual a Ferroviária, Ortiz, no chutão pro Lucão e o Nicolas Careca tentar alguma coisa lá. Vamos ver. Tomara que dê certo. Bruno Silva domina pro Guarani, toca a bola na direita para Matheus Gudi, que domina o Gudi, que levanta a cabeça, ameaçou o cruzamento, toca de lado de novo pro Bruno Silva, domina Bruno Silva, levanta a cabeça, cruza a bola pra grande área. Torta, o Guarani realmente espelha o jogo da Ferroviária agora, viu? Bruno Silva tentou um chutão pra grande área, a bola saiu, tiro de meta pro Saulo Cobral, Gilberto Quinalha, Giovanni Augusto muito vaiado, Ortiz. Apesar dele ser vaiado pela torcida, era a nossa melhor expectativa hoje de uma jogada mais trabalhada, porque com a saída dele o Guarani evoluiu ainda mais, né, Gilberto? Um abraço, meu irmão. O Tosin, melhor sem amador de ofício do que com o Vitinho servindo como jogador a menos. Mas podia pôr o Caio, né? Levou o Caio pro banco, né? Podia pôr o Caio, né? Podia pôr o Caio. O seu Jansen diz aqui que futebol HD não falhou o jogo todo. Ô, seu Jansen, mas se nós for narrar o jogo por lá, nós vai narrar com 2 minutos de delay, né, Fernandão? Não, a gente tá com o Premiere aqui mesmo da NET, mesmo assim caiu. Que fase, Ortiz, que fase. O Betão, nosso técnico tá perdido no comando. Jogo pra fazer 3 pontos fácil. Era jogo pra fazer 3 pontos, né? Seja fácil ou difícil. É o jogo pra fazer 3 pontos, né? Ricardo Marques, a situação é a seguinte, tem que ganhar de qualquer jeito. Ferrinha tem mais 2 jogos em casa e a gente perde pro São Bernardo. Jogo fora, os caras têm time melhor. E vem 2 mudanças na Ferroviária lá, Fernandão. Anota pra gente aí quem entra e quem sai, tá? Daqui a pouquinho a gente vem com as 2 mudanças da Ferroviária. A bola tocada do Guarani pro campo de ataque. Fica fácil pra defesa da Ferroviária, apesar de o Guarani pedir uma falta que eu achei que houve, viu? Achei até que houve a falta, mas sai jogando a Ferroviária no campo defensivo. É o Venuto que tá, pelo menos pelo posicionamento nesse momento, o Venuto tá como armador do time, hein?
pelo menos no posicionamento. Sai jogando errado o time da Ferroviária, a bola sai, arremesso manual pro Guarani. Venuto na esquerda, Beto vai fazer a cobrança, não dá tempo, deixa pro Matheus Pereira. Sai o 10, entra o 23 na Ferroviária, ó. O 10 Tomás e o 23 Rafael Luz. Rafael Luz. E vamos para a segunda mudança então da Ferroviária. Conseguiu pegar aí, Fernando? Sim, e agora é o 20 Neto e sai o 7 Igor. Igor, número 7 fora, Neto, número 20, tá dentro. Arremesso manual cobrado pelo Matheus Pereira, afasta a zaga, sobra reboteada no peito do Derlan. E o árbitro para a jogada e marca perigo de gol agora, Fernandão, fora da área. Perigo de gol ali do Derlan, que tentou ajudar o Guarani no ataque, mas chegou trombando. E falta para a Ferroviária bater, Ortiz. O Rovilson Santos está acompanhando a gente hoje pelo YouTube, Fernandão. Valeu, Rovilson, um abraço, irmão. Vamos lá. Tá acompanhando a gente? Vem pra cá, vem pro WhatsApp, mande sua mensagem. Só evite áudios durante o jogo, né? Porque não dá pra transmitir o jogo ouvindo áudio, né, Fernandão? Não dá, porque jogo acontece qualquer coisa a qualquer momento, né? Vitinho vai pro solo, pede falta, o árbitro não dá, recupera a bola o time da Ferroviária. Agora ele deu. Atrasado, mas deu, Fernandão. Demorou 3 horas pra dar essa falta. O Bandeirinha deu, na verdade, Ortiz. O Bandeirinha deu, porque o juiz não deu, não. Aliás, deu lateral. O Matheus Pereira vai cobrar lateral, Ortiz. Gente, a verdade é uma só. O Guarani vai se complicando muito com esse empate para a sequência da competição. Vai se complicando demais o time do Guarani. Vai ter um último jogo que vira decisão contra o São Bernardo, que pode precisar de vitória nesse último jogo também para conseguir a sua classificação. O Guarani vai se complicando muito, muito, muito com a lambança feita pelo Daniel Paulista na escalação hoje, com a lambança feita nas alterações pelo Daniel Paulista. Eu não consegui entender as alterações dele até agora e o Guarani vai se complicando muito, viu, Fernando? Como o Ortiz falou no começo, né, que eu falei que o Guarani estava transpirando muito, né? E o Ortiz falou que e talvez isso não seria suficiente, não está sendo. Realmente o Guarani está correndo, mas sem inspiração nenhuma. Uma corrida sem produtividade, né, Ortiz? O Guarani é impressionante como joga mal de Fernando, novo. mais uma vez, as alterações do Daniel Paulista fizeram o time evoluir. O Guarani, depois das alterações, não criou mais nada, não fez mais nada, não conseguiu construir nada no jogo. Absolutamente nada. Arremesso manual cobrado pela Ferroviária. Domina no braço, Bruno Mezengue. O árbitro marca a falta. Vamos pro giro. Tempo e placar. Jogados 37 minutos e 55, é segundo tempo no Brinco de Ouro. Guarani tem um gol de Ronald no primeiro tempo. Ferroviária também tem um gol de Orejuela também na primeira etapa. Cleiton Vendemiato, o que mais temos aí na rodada? Às 20h30, a Inter recebe no Limeirão a equipe do São Bernardo e complementando o nosso grupo, daqui a pouquinho o Corinthians vai para cima da Piruada. Lançamentos imobiliários, investimento, moradia. Fale agora mesmo com Fabiana Vacari pelo WhatsApp 19992643676. Grande abraço para o Renato e para Fabiana Vacari. Nossos amigos que de ouvintes viraram apoiadores, né, Fernandão? Exatamente, um abraço pro Renato, pra esposa Fabiana, né? Fabiana Vacari, um abraço pra eles por estar sempre apoiando a gente. O Marco Barros no YouTube aqui, ó. Parabéns, Daniel Paulista, matou o time de novo. Vai esperar perder pra Vila Nova pra trocar o técnico. A opinião dele aqui, o Júnior. Guarani teve muita instabilidade no campeonato. Isso aí. O levantamento direto para a grande área do Guarani no campo de ataque. A zaga da Ferroviária corta, escanteio para o Guarani. Conseguiram recuperar a placa da Cotar Cable lá, Fernando. Escanteio para o Guarani. Vamos ver se hoje o que sempre nos prejudicou funciona a favor, né? A bola parada. Vamos ver se dá certo. Nós tivemos um gol de cabeça em bola parada que foi anulado. Em bola parada não, com bola rolando que foi anulado, né, Fernando? Exatamente, vamos ver se dá certo. Bola parada agora. Mesmo, né? Foi bola parada. Bola parada, mas uma falta, né? Não um escanteio. Autorizado, partiu a cobrança, a bola sai no primeiro pau, bateu! Gol! É do Guarani! É do Guarani! É do Guarani! É gol do Índio! É gol! 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 Não foi 1-0
o gol do Índio, mas vai ser 2-1, gol do Índio! Demorou, mas saiu! Escanteio cobrado pelo Venuto. Lucão do break desviou no primeiro pau, o Índio apareceu no segundo pau e cutucou pro fundo do gol! É o segundo do Guarani, é o gol do Índio, é o gol do Índio, é o gol do Índio, Fernandão! E eu tinha acabado de falar, né, Ortiz, o que era nosso problema nos outros jogos poderia nos salvar e realmente aconteceu. Lucão desviou, a bola bateu na trave, um pecado, aí o Índio sozinho cutucou, estufou a rede e o Guarani faz 2-1, Ortiz. Se a gente tomou tanto gol assim, hoje fazemos o gol, Ortiz. Vai, Ferroviária, toma do nosso remédio aí, né, Coitão? Ah, num jogo tão maluco, Ortiz, num jogo tão estranho, só podia ter que resolver o Índio mesmo. Foi ali, no lugar certo e na hora certa. Depois do desvio, ele só completou, ele deixou a bola bater na cabeça dele para que ela fosse mansinha para dentro da rede. O Bugre tá de novo na frente. O jogo é estranho? É Ronald, é Índio, mas o Bugrão tá vencendo 2-1, Ortiz. Quem fez o gol, Fernandão? Índio! É ele! Índio, camisa número 23. Quem disse que não tem gol do Índio, Fernandão? Tem gol do Índio, que gol importante, né, Ortiz? Um cara batalhador. A gente já falou tanto do Índio que merecia um gol. E hoje ele fez um gol importantíssimo, Ortiz. É um gol muito importante pro Guarani. E agora acaba, juiz! Acaba, juiz! Essa porra, seu juiz, né, Coitão? Acaba, pelo amor de Deus, já acaba agora, cai um temporal. Olha a Ferroviária chegando do lado esquerdo do cruzamento, Ronaldo Alves desvia, a bola chega na grande área, afasta de cabeça o Derlan, fica vivo ali, briga por ela o Venuto, a bola sai, arremesso manual, é pra Ferroviária bater, Fernandão? Sim, pra Ferroviária, o Guarani tirou, o Venuto não conseguiu complementar, lateral pra Ferroviária, vai bater dentro da área, tira daí, Guarani. Ai, meu Deus, gol do Índio. Eu sabia que esse dia ia chegar, cara. Eu sabia, arremesso manual cobrado. Bruno Silva afasta, escanteio pra Ferroviária, Coitão. Eu fico todo arrepiado, Coitão. É sofrimento até o fim, Arthur. É sofrimento até o fim. A diferença é que é um sofrimento por enquanto rendendo 3 pontos. Vamos tirar junto com todo o time, Ortiz. Escanteio pra Ferroviária, posicionado ali. Quem que vai pra cobrança, Fernando? O número 2, Bernardo. Bernardo, cobrança. Ela sai na entrada da pequena área. Desvia, afasta Ronald, tira o perigo de lá. Arremesso manual pra Ferroviária, 42 minutos. Kozlinski caído ali, leva a mão como se estivesse com cãibro o Kozlinski agora. Cuidado só, Kozlinski, se ele interpretar que você tá fazendo cera, você já tem amarelo, né, Fernando? Pelo amor de Deus, Ortiz, pelo amor, nem brinca com isso. Kozlinski sente câimbra ali na panturrilha, faz o mesmo movimento do Iago, tomara que não seja nada. Olha o Indião lá, Ortiz. Ai, o Indião, gol do Índio, comemora, Indião, comemora o gol do Índio, Indião. Ei, Cleitão, saiu o gol do Índio, hein? Fala, Cleiton. Público e renda, público pagante no Brinco de Ouro, 2.706 para uma renda de 43.180. Público 2706, renda 43.180 reais, Ortiz. Olha lá, o Fernando acertou o público, hein? A gente revendo aqui o gol do Índio. Já cobrado o arremesso manual, vem Ferroviária para o campo de ataque, lado esquerdo. Matheus Ludic aperta na marcação, ele recua rente à linha lateral de campo. Vem Ferroviária chegando, o Ludic de novo dá o combate, faz a cobertura, a bola sai, é tiro de meta para o Guarani. E o Ludic tomou uma butinada fora do campo, hein, Fernandão? Os jogadores agora faz ali um cerco no jogador, no árbitro para ver que atitude que vai tomar. Vamos ver o que o Ludic fica caído lá fora do campo, Ortiz. Matheus Ludic caído ali fora do campo. E o Banana não fez nada, Ortiz. Não deu. Foi fora do campo, né? 2.706. Fernando acertou a renda, hein? Fernandão acertou a renda, Coitão. O homem tá, né? Primeiro ele faz a profecia que o gol ia vir na bola parada. Agora ele acerta o público e renda. Que fase do Fernandão, hein? Mas jogando sem meia, a única forma de o gol sair de fato era na bola parada, né, Fernando? Não tinha como, né? Não tinha como. Era bola alçada dentro da área o Nicolas Careca e o Lucão brigar, hora de bola parada, não tinha como.
Pois é. Acabou dando certo, né, Ortiz? Certo aquilo que dá certo. Era isso ou isso, né? Não tinha outra alternativa, né, Fernando? Exatamente, como a gente sempre fala, e é certo aquilo que dá certo. O Daniel apostou nisso para nosso sofrimento, mas acabou dando certo, por enquanto, pelo menos. Certo. É o que dá certo, Ortiz. Aleluia. Vem E o chegando o Bugrino Guarani. nasceu pra quê, Ortiz? O Bugrino nasceu pra sofrer e ser feliz, Fernandão. Ih, meu Deus do céu, vem chegando a Ferroviária, chega Ronaldo Alves, mete a bota na bola, afasta o perigo de lá. Ufa. Tá todo mundo sentindo, o Derlan sentiu forte. Nossa, agora tem um strike ali, né? Tá caído o Derlan sem chuteira. O jogador da Ferroviária tá caído do lado. O Ronaldo Alves tá caído. Tem um strike ali, Fernandão. Tá, o Mezenga tá ali ajoelhado. O Derlan tirou até a chuteira, vamos ver lá. Olha. Olha lá, o Mezenga pegou o Derlan por trás, Fernandão. Pegou mesmo, Ortiz. O Mezenga arrancou a chuteira do Derlan por trás e o Ronaldo Alves com cãibra. É, Ortiz, o time do Guarani correu, né? Tá todo mundo cansado. Vamos ver agora, ó. Ó o Ronaldo Alves, ó. Veio correndo estranho ali. Ih, sentiu o posterior. Sentiu o posterior direito, né? 5 minutos, Ortiz. 5 minutos de acréscimo. Faltam 4,5 então pra acabar o jogo. Tá acabando. E o Bugrão tá ganhando. A sua quarta partida. E o WhatsApp tá aqui, todo mundo desesperado. Vamos lá, vamos pagar. Quem que é esse aqui? O Ricardo Marques. Gol, porra, puta que pariu, puta 9. Cara, Índio Salvador. Agora que ele viu que o gol foi do Índio. Puta que pariu, tô até chorando, porra. Índio Salvador, Fernando. O Ricardo tá maluco. É isso, Ortiz, vai do desespero. E de Ricardo pra Ricardo, o outro Ricardo também, Índio, kkk, morre de rir aqui. Índio. E o Dantas tá comemorando, gritando o gol do Índio, ó. É gol do Índio! Ah, e a Romolina também, ela não gritou, mas ela escreveu aqui, gol, porra! O Betão manda a figurinha aqui, boas vibrações. Eu quero boas vibrações, Betão. Eu quero é comemorar a vitória do Bugrão, né, Fernandão? É, vamos lá. Segura, Guarani. Tira Nicolas Careca e o árbitro marcou falta, hein? Falta pra Ferroviária na meia. É de longe. Mas pode surgir uma jogada perigosa daí. 46 minutos e 40 no segundo tempo. A falta foi do Nicolas Careca. Ele deu a falta antes aqui. Acho que no Careca mesmo, mas antes. Nicolas Careca cometeu a falta. Faltam pouco mais de 3 minutos para o final da partida, hein? Falta para a Ferroviária. Vamos tirar essa bola de lá agora, né? Vamos tirar essa bola de lá. É frontal, mas é de muito longe. Ele vai meter essa bola para a grande área para ver se alguém erra, né, Fernandão? Vai, o Bernardo posicionado ali. Tira a bola, Guarani, pelo amor de Deus. Vamos tirar, autorizado pelo árbitro, partiu a cobrança, ele faz a cavadinha, joga na cabeça, a bola vem desviada no segundo pau, chega Matheus Pereira de cabeça, afasta o perigo, deu impedimento, ufa! A primeira já foi, Cleitão, já tiramos a primeira. A primeira já foi, espero que tenha essa, né? Agora o Guarani tem que ser inteligente, né, Ortiz? É prender essa bola lá no campo de ataque, tentando manter essa bola longe da área do Guarani. O Guarani agora precisa aprender a gastar esses 3 minutinhos, esses 2 minutinhos e meio que faltam, na verdade. Acabar com esse jogo logo, né, Fernandão? Acaba logo, juiz. Não precisa dar 5 minutos, meu. Não teve parada pra respirar, não teve nada, meu. Acaba logo, meu. Acaba logo esse negócio, rapaz. Acaba logo esse negócio. Olha o Guarani chegando lá no campo de ataque. Afasta a zaga, reboteada, sobra com Bruno Silva. Domina Bruno. Abre bola na direita. Domina Ronald. Toca para Bruno Silva. Recebe de volta o Ronald. Sai jogando com o Matheus Rudick recuando. Vai valorizando a posse de bola o time do Guarani. A bola recuada agora para o Kozlinski dentro da grande área. Ele sai da grande área com os pés. Mete o pé na bola. O lançamento longo lá para o campo de ataque. Briga por ela. O Nicolas Careca não consegue. Vem Ferroviária. Chega bem Ronaldo Alves. E o árbitro dando falta do Ronaldo Alves. Uma disputa de bola ali, Ortiz, não foi nada. Meu Deus, o Thiago Luiz Scarascati quer arrumar. Tá falando algo aí, Cleitão? Desculpa, Ortiz. Só falei, Scarascati. Valeu, falta pra Ferroviária. Ele quer arrumar um lance pra Ferroviária, Fernandão. Ele quer passar sufoco no Guarani, Ortiz. 48 minutos e 40, segundo tempo, vai terminando o jogo. O Guarani vai ganhando 2-1 e o segundo gol foi do Índio. O primeiro foi do Ronald. Hoje gols improváveis no brinco. Autorizado, partiu a cobrança de falta. Ela viaja pra grande área. Ronaldo Alves de cabeça. Lucão do break de cabeça afasta o perigo pro Guarani. Deu certo, Fernando. Deu errado, Fernando. Recupera a bola, Bruno Silva. Deu certo agora.
Olha a bola chegando aqui pro Ronald no lado esquerdo. Avança Ronald em velocidade. Tem o Bruno Silva, não, o Vitinho. É o Venuto aparecendo lá do outro lado. Falta nele e o Thiago Scarascati não deu, rapaz. Arranca a Ferroviária, aperta a Índio na marcação, bate nele, Índio, já que ele não deu falta lá, não vai dar cá também. Aperta a marcação, o Índio vai pro carrinho, aê, vibra muito e toca a bola pra fora. Arremesso manual pra Ferroviária, tá desesperado o Ronald com a não marcação da falta, Fernandão. Olha lá, vamos ver o lance. Não foi porque. Não, mas foi sim, mas pegou, né, Fernando? Pegou, né? Foi porque se pegou é falta, né? Falta no mínimo, né? 49 minutos e 40, é o último lance do jogo, lançamento pra dentro da grande área do Guarani, vamos tirar essa bola daí que acabou. Sobrou no pé do Lud, que ele dá um chutão, afasta o perigo, reboteado, a bola sobra ainda pro time da Ferroviária. Nicolas Careca na marcação, a distância, Bruno Silva tenta encostar a bola enfiada lá no lado esquerdo, vai pintar um último cruzamento pra grande área, ainda é pra afastar a cabeçada da Ferroviária no segundo pau, desvio pra fora. Aleluia. Aleluia, o Guarani vai ganhar. O Guarani vai ganhar, com muito desespero. O Guarani vai ganhar o jogo, Cleitão Vendemiato. Vai ganhar, Ortiz. A última chance da Ferroviária é repor a bola pro juiz apitar. E ele deu mais um adicional, Ortiz. Scarascati. Já falamos aqui que ele tinha dado mais um. Ai, meu Deus do céu, Fernando Lovato. Que jogo, seu juiz, Fernando Lovato. Nossa, ele arruma falta, ele dá um minuto a mais. Ele não quer que o Guarani ganhe, Ortiz. Ele não quer. Agora, e tomar cuidado com o Kozlinski ali, que do jeito que tá, né? Mas eu vou desafiá-lo, quer ver? Ó, eu vou desafiá-lo. Tá tocando aí. Tá tocando aí. E olha os fogos. Fogos de artifício estourando. O Guarani vai ganhando a sua quarta partida no Campeonato Paulista. 50 minutos e 55 de jogo na segunda etapa. Vai acabar o jogo. Vai acabar o jogo. Acabou, juizão. Ergue os braços o Thiago Luiz Scarascati. Trilha o apito. Final de jogo no Brinco de Ouro da Princesa, pode comemorar, torcedor. Foi suado, foi sofrido, foi com gols de Ronald e de Índio, mas o Guarani ganhou da Ferroviária. E o Índio tá chorando e vai pra entrevista. O Índio, Fernando Lovato, saindo agora pra fazer a sua pergunta, mas pode comentar, Fernandão. Merecido, né, Ortiz? Grande Índio vai dar entrevista, emocionado. Graças a Deus, foi um gol importantíssimo pro Guarani, Ortiz. Vai o Índio lá pra entrevista. Índio vai falar pelo Guarani. Só espero que ele fale, né? Porque ele já tá falando pelo jeito. Vamos cortar pra lá. O craque para do a zona jogo, de rebaixamento. XBet. Vamos então ouvir o Índio. Gustavo Biano. Boa, tá aqui o Índio chegando aqui. Índio, o que representa pra você, né, esse gol? Você tem mais de 50 jogos, atuou muito nesse tempo de casa aí, você já passou por muitas situações, foi criticado desde quando você chegou e faz o seu primeiro gol com a camisa do Guarani. O que ele representa e principalmente nesse momento? Cara, representa muita coisa, mano, muita coisa. Quem tá aqui comigo sabe o quanto que eu trabalho, o quanto que eu me dedico, quanto que eu me esforço para sempre dar o melhor para esse clube aqui. E hoje, por glória do Senhor, Ele me abençoou com esse gol aí que já estava devendo, tinha muita gente pedindo, tinha muita gente falando. E hoje Deus me abençoou com esse gol aí, que deu uma vitória tão importante para nós. Então, primeiro de tudo, preciso agradecer a Deus, né? E agradecer a todos aqueles que confiam, que depositam confiança no meu trabalho. Índio, um gol, né, que tira o time aí nesse momento do risco de rebaixamento. E aí, além do gol, ele leva para casa também esse troféu de melhor, né, de melhor jogador em campo. E ele fala também dessa situação do time ter escapado do rebaixamento. A gente sabia da importância desse jogo, né? A gente comentou a semana inteira o quanto esse jogo era importante para nós, para a sequência do campeonato. E aí a gente buscou concentrar totalmente todas as nossas forças aqui nesse jogo e graças a Deus a gente conseguiu sair com essa vitória tão importante. Fico feliz de receber esse troféu, mas eu tenho certeza que essa vitória é de todo o grupo que trabalha pra caramba, que se esforça pra caramba e que deu a vida no jogo de hoje. Pra gente fechar o troféu. Tá aí, vai estar dedicando o troféu então aí agora. Esse troféu oferecer para Deus que em todo momento esteve comigo, todas as dificuldades
me ajudou. Não posso deixar também de falar com minha família, minha esposa, meu pai, minha mãe, meu irmão, enfim. Esse troféu é todo nosso. Valeu. Manda o nome da esposa pelo menos, Índio. Thaís, para fazer aquela média com a mulher, né? Porque senão fica ruim, né? Pelo menos com a mulher tem que fazer. Tá aí, Cleitão Vendemiato. Que alegria do Índio, rapaz. E o gol saiu, Cleitão. Saiu, né, Ortiz? Se tivesse sido 1-0, ele tinha falado que era pra você, viu, Ortiz? Mas é que foi 2-1, daí ele dedicou pro pessoal, pro restante lá, pra toda a família. Parabéns pro Índio, merecedor, buscou demais esse momento aí, e agora é coroado com o gol da vitória, né? Agora é aquela coisa, Ortiz, o Guarani foi um time que brigou, foi um time que não foi desinteressado na partida, pelo contrário, buscou, tropeça nas próprias limitações, né, Ortiz? Tropeça ali na falta de qualidade, muitas vezes, né? Tropeça no momento, quando o momento também não é bom, muita coisa dá errado. Mas o Guarani foi valente, né, Ortiz? Eu acho que, dentro daquela entrevista que a gente falava lá do Bruno Silva, né? A gente conseguiu ver aquilo que ele falou. Um time que, quando tomou o gol, ele não se desesperou, né? Conseguiu ali se recompor e tentar buscar vitória. Foi um time que foi brigador, foi um time que tentou a todo momento a vitória. Desorganizado? Muitas vezes. Estabanado? Muitas vezes. Mas tentou a vitória. E aí foi coroado, porque foi o time que mais tentou jogar, Ortiz. A Ferroviária veio para jogar no chutão, veio para jogar somente naquelas bolas longas que pouco produziram, conseguiu achar o seu gol muito mais numa falha do Guarani do que propriamente numa construção de jogada própria ali. Depois teve, numa outra falha individual, a oportunidade de fazer a virada quando o Kozlinski salva o Guarani de levar o segundo gol ali, mas no final das contas o time que tentou propor o jogo quando teve a bola nos pés saiu vitorioso, e isso faz com que o Guarani se coloque agora definitivamente longe de qualquer necessidade de vitória para conta de baixo da tabela, e já, lógico, mirando para cima, a gente vai agora no próximo final de semana para uma nova final de campeonato contra a equipe do São Bernardo no 1º de maio, Ortiz. Dependemos ainda da sequência dos jogos, né? Nós chegamos a 13 pontos, matematicamente ainda não, mas é muito difícil, né, Fernandão? Muito difícil, né, Ortiz? Hoje, como a gente falava antes, né, Ortiz, a vitória tinha que vir a qualquer custo. E veio. Precisa melhorar muita coisa, precisa rever muita coisa, mas no fim acabou dando certo e era o que a gente esperava. Muitas vezes o resultado não foi o que a gente imaginava durante o que aconteceu no jogo, e o Guarani tinha jogado bem, mas o resultado não vinha, ou jogado mal e também não vinha. Hoje não jogamos tão bem assim, mas o resultado veio. Mas para mim o que eu mais destaco, Ortiz, é a atitude do time. Hoje a atitude mudou, e aí, pela atitude, acho que mereceu a vitória. É isso, vamos lá, vamos fazer o giro aqui. Terminou o jogo, o Guarani ganhou, Guarani 2, Ferroviária 1. Aí, meu amigo do YouTube, faz a festa aí, o Bugrão ganhou. Comemora, velho, gol do Índio, gol do Ronald. 2 jogadores que a torcida critica tanto. O Ronald a gente criticou muito aqui também, o Índio nem tanto, mas o Ronald a gente também criticou muito. Vamos para a mensagem dos nossos amigos patrocinadores, e aí a gente vem com o Segue o Jogo, o nosso pós-jogo aqui na Rádio Web Planeta Guarani. Você conhece a Clínica Soul? Joelho, coluna, ombro, cotovelo, mão, punho, quadril, pé, tornozelo, fisioterapia, oncologia ortopédica, clínica médica e dor, ortopedia pediátrica, núcleo de medicina esportiva, tudo isso você encontra na Clínica Soul. Acesse já clinicasoul.com.br ou acompanhe pelas redes sociais. Agora a gente tem uma dica muito importante para você. Você aí que está precisando realizar o sonho da casa própria. Lançamento imobiliário, apartamentos no Bonfim, imóveis com 55, 67 e 80 metros quadrados, churrasqueira na varanda, 2 e 3 dormitórios e até 2 suítes, 1 ou 2 vagas de garagem, lazer completo, Smart Home 2.0, Car Sharing, Mini Market e muito mais. Living Blend, esse é o nome da sua casa própria.
Ortiz, tá fora da minha realidade. Tá nada, garanta já o seu com condições exclusivas direto com a construtora. Você pode optar pela compra com ou sem entrada. No caso da entrada, ela pode ser parcelada. Atendimento pode ser presencial ou online. Fale agora mesmo com a Fabiana Vaccari pelo celular 19 992643676, repetindo 19 992643676 e comece a realizar o seu sonho. Living Blend, sua melhor opção de moradia e investimento. Lançamento em Campinas, no bairro Bonfim. Não perca! Café do Rei, padaria e conveniência. Café do Rei fica ali no posto Ipiranga, perto da rodovia Santos Dumont, no Jardim das Bandeiras, em Campinas. Sentido Campinas, hein? No Café do Rei você encontra pães, salgados, doces, sucos, bolos, pizzas, porções e sempre aquele pãozinho quentinho, pão francês, pão de queijo. E pelas redes sociais do Café do Rei no Instagram e no Facebook você também pode solicitar tudo para sua festa ou evento. Deu fome? Ah, mas eu quero minha cervejinha. O Café do Rei entrega para você. Peça pelo iFood no Café do Rei. Guarani. O juiz apitou, mas aqui na Rádio Web Planeta Guarani o jogo não tem hora para acabar. A partir de agora, segue o jogo. Entrevistas coletivas, opinião, participação dos nossos amigos, a opinião do torcedor. É o pós-jogo chegando na Rádio Web Planeta Guarani. Solta a voz, Bugrino. Solta a voz, Bugrino. Acabou, Guarani 2, Ferroviária 1, foi suado, foi sofrido, foi do jeito que a gente não gosta até, mas foi. O Guarani ganhou, foi a forceps, o Guarani foi buscar essa vitória a forceps. E agora vocês vão ficar com o Fernando Lovato e o Cleiton Vendemiato dando seus pitacos. Eu começo com o Cleitão, faz um apanhado pra gente aí, Cleitão, e depois passa pro Fernandão. Olha, Ortiz, Fernandão e demais amigos bugrinos, eu percebi, e a gente tem vários grupos, né, de rede social e de WhatsApp, aquela coisa toda, e vi muita gente criticando, Fernandão, o processo do time, né, a forma como o time construiu a vitória, né. Eu acho que o Guarani sofreu muito mais por conta das alterações, né, principalmente depois das alterações, quando o gol surgiu na única maneira como ele poderia ter surgido mesmo, numa bola parada, né, e ainda com requintes de crueldade, porque ela desvia na trave, na cabeceada do Lucão, e depois na sequência sobra para o Índio para poder fazer o gol dele e trazer a vitória do Guarani. Mas ainda que o Guarani careça de uma criatividade maior, para mim o elenco do Guarani precisa de qualidade. E acho que lá na frente, quando a gente precisar buscar peças para reforçar esse elenco, a gente vai precisar buscar peças criativas, Fernandão. Eu não posso deixar de falar que mesmo com tudo como se desenhou, com aquela escalação que a gente tinha a seriedade transmitida no nosso semblante antes do jogo, a gente conseguiu ver no campo de jogo um Guarani um pouco mais organizado. O Guarani um pouquinho mais distribuído. O Guarani não fez uma partida brilhante do ponto de vista técnico, eu sou obrigado a concordar com isso. O Guarani criou muito pouco, e criou mesmo, criou muito pouco, né? A defesa do jogo foi feita pelo Kozlinski, mas, num sentido geral, é bem verdade que a Ferroviária também contribui para isso, porque veio só para jogar no chutão, só nessa bola alongada, foi o único expediente do time de Araraquara. Eu acho que o time pelo menos teve um pouquinho mais de organização, Fernandão, e principalmente a gente viu que hoje o time foi assentado no aspecto emocional, no aspecto psicológico. Tomou o gol, mas depois, logo na sequência, teve ali o gol invalidado, naquele lance da cobrança de falta, mas em nenhum momento se deixou abater e se deixou pressionar pela Ferroviária. O Guarani conseguiu ter os nervos no lugar para poder buscar uma vitória. A gente estava falando de dois times com 10 pontos, Fernandão, ou seja, dois times iguais da tabela. E num desafio de dois times iguais na tabela, a gente viu um desafio também igual. Infelizmente, nivelado por baixo? Sim,
mas com um Guarani que pelo menos teve a sua organização, embora ela tivesse sido desconstruída com as alterações, porque o Guarani, e aí a gente só vai saber mesmo na hora que o Daniel conceder a entrevista, colocou um meia ali, e aliás, tirou um meia e não repôs esse meia. O Guarani ficou bem sem esquema ali, mas foi um time que brigou, foi um time que lutou, e enquanto teve a sua formação inicial, foi um time, na minha opinião, organizado, ô Fernandão. Bom, Cleitão, o Guarani, eu acho que caiu na real, na minha opinião. Na minha opinião, acho que o Daniel caiu na real e percebeu que do jeito que estava, não estava dando certo. Como é que é o jeito que estava? Achando que vai ganhar o jogo a qualquer hora, achando que tecnicamente era superior a alguns times. E eu acho que ele caiu na real essa semana. Eu acho que Guarani hoje a gente vai ter que ter um pouco de paciência agora, porque vai ser um time que vai transpirar mais do que inspiração, né? Então acho que o Guarani foi competitivo hoje. Tecnicamente foi mal, taticamente não se encontrou, mas o Guarani foi competitivo, brigou por toda a bola, correu bastante, tanto a gente viu no final ali jogadores extenuados, tendo câimbras e tudo mais. Então acho que o Guarani caiu um pouco na real e não entendeu que só na técnica não vai adiantar, e não estava adiantando na verdade, né? Então acho que o time hoje caiu na real, vai ter que transpirar, é um time que vai se organizar taticamente. Hoje talvez com o Madison ali no meio teve um pouco mais de pegada. O João Vitor, para mim, por mais que ele tentou mudar ali, apesar de ele ter feito o gol, no gol ele ter se machucado, um gol que foi anulado, para mim no gol ali também falhou no gol da Ferroviária. Então de repente repensar essa parte do João Vitor. Mas achei que o Madison deu uma consistência maior ao meio de campo, ele marca mais, tá certo que ele é mais defensivo, ele não acerta muito passe, mas acho que ele dá uma mobilidade protegendo a zaga ali atrás. Você viu que a zaga não sofreu tanto, até porque o esquema da Ferroviária veio muito enxutão pro Mezenga brigar ali, e os dois pontas ali, o Igor, número 7, muito bom jogador, habilidoso, alto, é um jogador de ficar de olho de lado de campo. Achei muito bom o jogador, o Igor deles, mas acho que o Guarani vai dar, caiu na real, que não adianta jogar bem, que vai ter que jogar, competir, e aí sim, numa bola parada, como vários times vieram aqui, jogar por uma bola parada, acabou dando certo. Hoje o Guarani fez isso, então acho que tá por aí. Acho que o Daniel caiu um pouquinho na real, que não dá o Guarani não tem time, e nem a tática dele vai dar certo se o time não transpirar. Então hoje ele deu a preferência para um time brigador, um time lutador, sem muita técnica, sem muita organização tática e tudo mais, mas a gente viu algumas jogadas ensaiadas, a gente viu uma bola aérea do Guarani, apesar de na hora de tomar o gol foi uma falha, mas as bolas paradas, o Guarani teve um bom rendimento nas bolas aéreas, na minha visão. Ali você vai falar assim, mas tirou um meia, né? E o time se desorganizou, e é verdade, a gente falou isso durante o jogo, mas a gente raciocinando, por que ele colocou dois centroavantes? Ele apostou na bola aérea, tanto defensiva como ofensivamente. A gente viu o Lucão ganhando várias bolas aéreas ali, o Nicolas Careca fazendo uma função na parte defensiva com relação a bola aérea, e no gol a mesma coisa, né? A gente viu o Lucão dando a bola na trave no segundo gol e o Indy completando. Então ele viu que na técnica estava difícil. Eu acho que ele pensou nisso, né? Pensando com a cabeça do Daniel. Por mais que a gente não goste, a gente quer um time mais ofensivo, a gente quer um time mais técnico, mas também a gente cobrava essa atitude do time, e hoje teve. Então, para ter atitude, ter técnica, o Daniel acho que ainda não deu conta disso. Mas eu acho que o Guarani apostou. Ele apostou na bola aérea, apostou nas faltas laterais, escanteios, e acabou dando certo. No futebol, muitas vezes não é o futebol que a gente gosta, não é o futebol que a gente quer para o Guarani, mas o que vale é o resultado. E fomos lá, numa bola parada, como várias vezes a gente tomou gol, talvez 60%, 70% dos nossos gols tomados foram de bola aérea.
E hoje deu bom pra gente, a gente ter feito o gol da vitória ali em bola aérea também. Então, o Daniel acho que foi vacinado, né? Porque a gente se ferrou tantas vezes em bola aérea que hoje ele apostou que ia dar certo e acabou dando. Precisa melhorar muito? Muito taticamente, muito fisicamente, até o time, além das substituições, cai de rendimento. O Lud, que para mim hoje fez uma grande partida, apoiando, tentando defender, mas no final ele sempre sofre com a parte física. O Matheus Pereira também, o Índio, uma partida boa também. O primeiro tempo do Giovanni Augusto para mim foi bom, e o Lucão se esforçando com o Nicolas Careca. Então é isso, gente. Agora a gente tem que mudar um pouquinho a visão. Não adianta esperar um time técnico de toque de bola, de jogada individual, que provavelmente não vai ter. Então a gente vai ter um time que vai correr muito mais, que vai tentar muito mais, vai apostar mais nessa bola aérea para a gente poder ganhar o jogo, do que alguma coisa técnica, alguma tática que a gente possa realizar dentro do campo. Então, para mim, acho que ficou isso. Eu acho que o Guarani vai apostar muito nisso, até porque terça-feira temos um jogo importante aqui no Brinco de Ouro. Então o Guarani também precisa já se preparar pensando no jogo de terça, né, Ortiz? Tô de volta aqui, tô com vocês já de volta ao vivo. O Ortiz já foi lá, já trocou o ar, né? Já botou um ar sujo na garganta agora, porque tava limpo demais, né, Fernando? Não combina com o Ortiz esse oxigênio puro, né? Não combina. O Ortiz não saiu nem no intervalo ali, só de tão nervoso. O Ortiz tava tenso, gente, vocês não fazem noção. Não. Tenso com o jogo, tenso com a transmissão, tenso com a escalação do Daniel. Nossa senhora, viu? O Ortiz Olha, estava transtornado hoje aqui, mas graças a Deus deu certo. Agora ele abre como diz Fernando Lovato, parafraseando ele, Carlos, certo é o que dá certo, né? Graças a Deus hoje deu certo e a gente conseguiu ganhar da Ferroviária por 2-1 no Brinco de Ouro da Princesa. Fizemos 1-0, tomamos um gol bobo ali, né? Um golzinho de empate bobo. Mas no final o Guarani conseguiu buscar a reação, fez um golzinho, quando já estava com a tática totalmente desarmada. O Guarani já não tinha mais conceito tático nenhum dentro de campo. A tática era bola aérea. Postou na bola aérea. Era chutão pro campo de ataque, para os dois centroavantes brigarem pela bola ali, apostar numa bola aérea eventualmente, né? E aí o Venuto bateu muito bem na cabeça do Lucão do break, o Lucão desviou, a bola pegou no travessão ainda, rapaz. Era pra ter sido do Lucão, ela voltou na cabeça do Índio. Deus escolheu o Índio hoje, como diria Jorge Igor. Deus escolheu o Índio hoje, Fernandão! Você vê que o Índio nem se mexeu, né, Ortiz? A bola simplesmente foi lá na frente dele, ele estufou a rede. E, então ó, era pra acontecer. Pra quem tá vendo lá no YouTube, agora eu vou dar minha descarregada, ó. Ó. É verdinha e tem estrela, ó. É que nem o olha Bugrão. A minha aqui, ó. Quem tá no YouTube, olha a minha aqui, ó. Você vê a diferença, né? Eu tenho fama de pingaiada e quem bebe é o Ortiz, né? Você vê a diferença. Tá bom. Tá bom. Pronto. Tá bom, né, Cleitão? Tá bom, né? Eu sou obrigado a ouvir um negócio desse hoje. Bom, no meio de um monte de coisas estranhas, só essa pra fechar mesmo, né? É isso. Deixa eu ver de quem que é essa mensagem. Vamos voltar pro WhatsApp aqui. Voltando pro WhatsApp da Rádio Planeta Guarani. O Eugênio, porra, Ortiz, Cleiton e Fernando. Inacreditável. Que sufoco. Que sufoco, que sofrimento, gente, mas deu certo. Você tá ouvindo a gente aí? Vem pro WhatsApp. Agora começa o mais gostoso de tudo, né? Agora começa o pós-jogo depois de vitória. E hoje a gente encerra de novo com a musiquinha do Márcio Carvalho, hein? Eu prometi que a cada vitória do Guarani a gente ia encerrar com ela e vamos encerrar hoje. Esse é o nosso WhatsApp, ó. 19 99 518 6483. Não entendi. 19 99 518 6483. Repita. 19 99 518 6483. Solta a voz, Bugrino. Solta a voz, Bugrino. A gente na expectativa do início da coletiva do técnico Daniel Paulista e é hora da gente dar voz ao nosso amigo. Você que faz a transmissão com a gente, ao Cleiton de Guarulhos, não importa de que forma, o importante é se classificar. Vocês do Planeta Guarani são Pelé. É muito bom ouvir vocês. Chupa chita maldita, já estamos secando aqui, né, Fernandão? Já estamos aqui, lá em São Paulo tá
parece que tá meio tempo de chuva, né, Ortiz? Olha lá. Mas vai ser na chuva, então. Vai Pode ser. chover, pode molhar. É no molhado que o Corinthians vai golear, né, Cleitão? Para poder ficar lindo, né? É aquela sequência, né, Ortiz? Começamos secando Água Santa, aí agora fizemos nossa parte, seguimos agora na secação para ver a piruada se lascar de verde, amarelo e preto e branco, e aí depois a gente ainda continua no processo da secagem, que tem o jogo da Internacional contra o São Bernardo, né? Como diria o outro lá da outra emissora, hoje a coisa é longa, Fernandão. Hoje a coisa é longa. Obrigado pelos elogios, Cleitão, lá de Guarulhos. Tamo junto, meu irmão. Nós é o Pelé nada, mas nós é bugrino pra cá, pra isso mesmo que você entendeu aí. Olha lá, pé quente essa Valentina. O Gilberto Vieira Breno manda um vídeo dela. Vamos ver se tem áudio nesse vídeo. Emocionado, graças a Deus, foi um gol importantíssimo pro Guarani, Ortiz. Não dá pra ver, não dá pra ouvir, viu, Gilbertão? Mas é pé quente a menina, hein? É pé quente a menina, hein, Fernandão? Pé quente e de presente vai ganhar a camisa, né, Ortiz? Depois a gente combina direitinho, hein? Ó o Rovilson Santos, vai, Bugrão, porra, gol! Gol do Índio! Tem esse aqui também, tinha que ser assim, vitória com gols de jogadores improváveis. Ah, cara, que boa. Acabou, valeu, Bugrão, valeu, tá comemorando muito o Rovilson Santos. Ganhar é bom, ganhar com gol de um jogador que chama Índio ainda é melhor ainda, Fernandão. E um gol importante, né, Ortiz? É um gol muito importante pro Guarani. Deus escolheu a cabeça dele, Fernando. Dá um alívio pra todo o elenco, dá um alívio pra torcida. E que a gente pedia, né, Ortiz, dar uma tranquilidade maior, uma trégua, vamos dizer assim, pro jogo de terça-feira, que também é tão quanto importante quanto jogou esse jogo. Então, caminha, assim, vamos dizer assim, a nossa classificação pro Campeonato Paulista e também já dá um pouco de tranquilidade pro jogo de terça-feira, que é importantíssimo pro Guarani. Posso fazer só um comentário aqui? Puta que pariu, como essa imprensa puxa saco da gambazada, né? Puxa. O pré-jogo só tem imagem de torcida, é torcida pulando, é torcida cantando, os outros times entram em campo, não tem nada disso, rapaz. Que vergonha! Ó o Renato Rangel, boa tarde, jovens amigos planeteiros, ufa! O improvável aconteceu, Ronald e Índio, impressionante. E agora pra cima do São Bernardo e sai zica, Cleitão. Tá zica. Agora que comece aí um novo processo nesse elenco do Guarani, né, Ortiz? Vamos ver agora. Isso é importante também dar moral para terça-feira. A gente ainda tem antes do São Bernardo a terça-feira, que é importantíssima. Quem sabe, né? Sabe que você que nem o narrador lá da primeira fase do Planeta, Ortiz. Se eu não me engano, tá? E depois você e o Fernando me corrigem se estiver errado, acho que foi o Venuto que cobrou o escanteio, né? Foi. Cara, na hora que o Índio faz o gol, ele sai correndo, assim, sabe aquele cara que não sabe para onde corre para comemorar? E você vê, assim, ó, a vontade, né, o peso que saiu com aquele gol, né? Nossa, saiu os 15 índios das costas dele, né, Fernandão? Saiu, Ortiz, e é assim, tá certo que é um gol do Índio, que ele não tá acostumado a marcar gol, é o primeiro gol camisa do Guarani, e como eu falei, um gol que alivia todo mundo, né, inclusive ele. Principalmente, mas ele viu o Guarani, sua torcida, o campeonato. Então é um gol muito importante, graças a Deus, caiu na cabeça do Índio. Só vou registrar uma mensagem aqui do YouTube. O Cristiano Ferreira Ortiz, grande abraço, por favor. Você tem contato com os dirigentes do Guarani. Esse time é muito fraco. Se não trocar e contratar urgentemente de 10 a 12 jogadores, o time vai lutar para não cair. Ô, Cristiano, se eu tivesse ainda tanta influência, se eu tivesse tanto contato assim, já teriam trocado há muito tempo, né, Fernandão? Teria. E o que tá acontecendo aí, desses 10 jogadores, 10, 12, 2 já podem se representar semana que vem, hein, galera. E tem um cara aqui, ó, The Player Nob. Um gol a mais do Guarani pra eu ganhar na minha aposta. Já ganhou. Ganhou, né, Cleitão? Ganhou na aposta dele. Encheu o bolso hoje, né? Ficou melhor ainda, né? Com vitória para poder distanciar lá de baixo, para poder focar só em cima e ainda com dinheiro no bolso, pô.
Melhor que isso, só 2 disso. Melhor que isso, só uma goleada dos Gambá agora. Agora nós podemos torcer à vontade. Agora nós tá aliviado, liberado pra torcer. Agora vamos dar risada, Ortiz. Vamos lá, tem muita mensagem. O Halber tá aqui. Jogou mal, mas que se exploda. Soma mais 3 e agora é secar a chita. Valeu, Halber. Tamo junto, vamos secar. A dona Marilu, mamãe do Coitão. Ufa, graças a Deus, vitória. Valeu, Bugre. Agora sim podemos torcer pro Corinthians. Fizemos a nossa parte. Agora nós pode, né, Coitão? Agora tá liberado, né? Ortiz, tem coisas que a gente vai viver pra poder presenciar mesmo, né, cara? Você sabe que a minha mãe, além de toda a torcida pro Guarani, ela é uma mista, ela é porcada, cara. Olha o que ela me escreveu, você tem noção? Tô sabendo, arrancar isso de um porco é difícil, hein, Coitão? Você vê como é que tá o nível hoje, né? Ô Dantas, hoje o Guarani foi índio bem. O trocadilho do carilho do Dantas, hein? Ganhamos, porra! O Dantas voltou o celular dele ou pegou de alguém, Ortiz? Deve ter voltado, porque tá no nome dele aqui, ué. É ele mesmo, ué. Deve ter ressuscitado o celular lá. O Edu Boca manda o tema do jogo, mas ganhamos. Vai, Bugrão, vamos ouvir o tema do jogo do Edu Boca. Aos trancos e barrancos eu vou me aguentando. Boa. Sem ela só. Nosso DJ tá bom, Ortiz. Essa paixão ardente, sei que infelizmente não dá Pra ficar melhor, só faltou o Fernandão sair dançando, Coitão. Não. Eu tô no Virar YouTube outro agora. gif daqueles, não, Ortiz. Não, agora eu tô no YouTube, preciso tomar mais cuidado com isso. Olha o Atílio de Portugal. Ufa, ganhamos, eu tô sem voz. As peruas vão pro Beleléu. As peruas vão pro Beleléu, Atílio, se Deus quiser, se Deus quiser. O Tosi... Oi, Coitão. Não, e pra ficar melhor ainda, só se sair gol da gambazada durante o segue o jogo, né? O segue o jogo hoje, acho que vai até o fim desse jogo aí, viu, Coitão? Provavelmente. Se fosse você... Seria sensacional, pô. Aí a gente já vai tocando e já vai trazendo todos os gols. Se eu fosse você, eu já me preparava, porque acho que o segue o jogo vai acabar só depois desse jogo aí, viu? O Tozen lá de Vitória, merecido o gol do Índio, merecida a vitória do Guarani, por mais louca que tenha aparecido a escalação do Daniel. Mas apareceu mais uma opção de jogo, se bem trabalhada, num 4-2-4. Foi, na verdade, eu não consigo desenhar esse esquema de jogo final, viu, Tozen? Acho que assim, você até esboçou aí o 4-2-4, porque o Guarani de fato tinha 4 atacantes e 2 volantes, né? Mas acho que o Guarani terminou meio que sem esquema, viu, Fernandão, no final do jogo. Ele apostou, como eu falei, Ortiz, ele, apesar de, assim, taticamente não ter muito noção, assim, mas ele apostou na bola aérea, acabou dando certo a aposta dele. Agora, não dá pra apostar numa tática dessa todo jogo, né, Ortiz? Desde o começo do jogo, é muito sofrimento pra gente. É isso. O Beto de Piracicaba, o futebol é lindo por isso. Jogo totalmente sem lógica e não é que deu certo. A hashtag Daniel Paulista é seleção. Pelo menos assim ele sai do bugrão. Valeu, Beto. Gilberto Quinalha, Ortiz. Vivi pra ver ao vivo o Índio dar a vitória pro Guarani, tá vendo? Eu avisei que um dia ela ia sair, Fernandão. O Ortiz só falava de 1-0, né? Mas foi 2-1 no momento... Olha, Ortiz, é um momento importante do jogo, né? Era um jogo que vinha se desenhando... Cara, era tudo ou nada, né? Era um jogo que vinha se desenhando muito difícil pro Guarani. O Guarani baixa muito no segundo tempo. E como a gente falou, no Campeonato Paulista, pra tudo. E olha que sequência de competição que ia se desenhando pro Guarani, porque permanecendo o empate, ele ia a 11 pontos, ele não conseguia ultrapassar nem o Água Santa, talvez ultrapassasse a Inter de Limeira, né? Porque se a Inter perder o jogo, o Guarani iria para 3 vitórias e a Inter com 2 só, o Guarani assumiria a vaga da Inter de Limeira na terceira posição. E aí ele ia para uma última rodada, tendo que encarar um São Bernardo lá em São Bernardo, que pode chegar nessa última rodada ainda precisando de resultado para se classificar. Então esse gol do Índio aí, cara, colocou a gente, apesar de alguns dizerem aqui que é melhor não classificar para não passar vergonha contra o Corinthians e tudo mais, esse gol do Índio colocou a gente perto da vaga. Perto. Ainda com chances reais da vaga para a segunda fase, né? Tudo pronto lá, hein? Lá na Arena Gambá. Trilho, apito, árbitro, bola rolando. Saída de bola pertenceu ao time gambazístico. Sai jogando a gambazada aí, a piruada recupera uma bola ali. Falta pra piruada, hein?
Falta pra piruada e é o Luiz Flávio que tá pitando? Ele mesmo, Ortiz. Oh, meu Deus do céu. Luiz Flávio, faz com a piruada tudo que você faz quando tá pitando um jogo nosso, né, Cleitão? Porque daí vai ajudar muito, viu, Ortiz? E como diria o outro, né? Foi importante o Guarani ganhar, porque vai que, né? Vai que, né? A Gambazada já entregou a primeira ali, viu, Ortiz? Vai que, né? Puta que pariu. Ontem eu dei uma descascada em cima desse cara, hein, Cleitão? Perdi minha paciência com ele ontem, viu? É complicado, né, Ortiz? Porque, poxa, eu acho que se você quer fazer um comentário enviesado, então faz que nem a gente. Cria uma rádio e que fale só de um time só. Não, agora assume. Pelo menos assume exatamente. A camisa que veste, né? Quer trabalhar no rádio tradicional, trabalha. Mas assume a camisa que veste, entendeu? Não vem com essa de que eu sou isentão, de que eu torço pros gambá, de que isso e que aquilo, porque não é. É chita doente. E aí vem se disfarçando, se travestindo, dizendo, vá pra aquele lugar. Deixa ele pra lá e vamos embora, vai. O seu Antônio Carmona, a Duda e o Índio salvaram o meu dia. Poxa vida, e a Dudinha deu sorte pra nós, hein? O áudio dela, maravilhoso, né, Fernandão? A Duda e a Valentina. Foi a Valentina que foi ou foi a Duda, hein? A Valentina foi. A Valentina, né? A Valentina salvou o nosso pré-jogo durante o jogo e o Índio salvou a gente no final também. Impressionante. Aleluia. O Ricardo Marques, áudio dele de 1 minuto. Vamos ouvir. Mano, depois de muito tempo, cara, eu chorei no segundo gol, velho. Puta jogo difícil. O time tá jogando mal. Você não tem a mínima expectativa que vai ser um gol, cara, e sai o gol, velho. Pô, correu a lágrima, velho. Porque eu sei muito bem, e vocês também sabem, que se a gente fosse levar essa decisão pra São Bernardo, a gente ia perder, velho. A gente ia perder o jogo. Porque o São Bernardo tem um time muito melhor, tá brigando por primeiro do grupo, segundo do grupo. Tá muito na frente nossa na classificação, pelo menos tava, né? Até acabar esse jogo. Em termos de pontuação. Então assim, cara, eu não vi a menor chance do Guarani ganhar lá em São Bernardo. A menor chance. E eu assim, com a cabeça, é hoje ou é hoje ou é hoje, cara. Senão já era, meu. Senão já era. Mano, a hora que o cara meteu aquela bola lá dentro, meu amigo... Índio, velho. Índio. O Salvador. O Salvador. Valeu, Renan. Ô, Ricardo, vocês acabaram de ver o Fernandão aí quase levando um capote da cadeirinha aqui, hein? O primeiro meme do Fernandão já foi. Mas ninguém repara nisso. Foi até mais ou menos o que eu comentei agora há pouco, né, Fernando, o que ele fala aí, né? Eu acho que parafraseando aquele outro narrador famoso lá, é hoje, e foi hoje, né, Fernandão? Era hoje. Apesar de o Ricardo falar que é impossível, eu acho que no futebol nada é impossível. E essa Copa do Brasil demonstra isso, né, Ortiz? Não, cara, é muito difícil a vitória em São Bernardo, mas não é impossível. Mas tinha que fazer hoje e fizemos. Não, mas se tem como encurtar o caminho, né? Claro. Se tem como encurtar o caminho, tem que encurtar, né? Coitão? Exatamente, né, Ortiz? Tinha que aproveitar a oportunidade. A gente vai se lembrar que depois do derby a gente falava o quê? Agora a gente tem 2 jogos em casa para poder selar nossa classificação, que era Santo André e Ferroviária. Aí perdemos a oportunidade com o Santo André. Aí a oportunidade perdida com o Santo André gerou uma necessidade contra a equipe do Palmeiras, não veio. E aí o jogo que era um dos 2 passou a ser o jogo, né, Ortiz? E aí o Guarani fez isso. E foi brilhante? Não foi, mas a gente precisava do resultado e o resultado veio, Ortiz. É o que basta hoje pra gente, né? É isso. E olha, 2 cartões amarelos pra Gambazada já, hein, Fernandão? O Luiz Flávio tá fazendo o papel dele ali, hein? Infelizmente ao contrário, né? Exatamente. Infelizmente ao contrário, né? A mensagem do Vanderlei Santos, lá de Presidente Prudente. Que vitória linda do Guarani. O gol da vitória tinha que ser do Índio, ele merece. Porque joga com muita vontade e raça. Ortiz, Cleiton, Fernandão, vocês deram um show de transmissão, parabéns. Olha, seu Vanderlei, a gente transmite com muita emoção, né? A gente não transmite um jogo, a gente torce, né, Fernandão, enquanto assiste o jogo, né? Mais ou menos isso. Né? Exatamente, não é coisa técnica, né? Mas o que não falta pra gente aqui é emoção. Quem viu a gente aí no YouTube percebeu isso antes do jogo, durante o jogo.
toda a nossa atenção, né? A hora que sai o segundo gol, você escutou o Fernandão gritando aí, foi do Índio Ortiz! Foi do Índio Ortiz! Você escutou, Fernandão? Ô Coitão? Só dava o Fernandão no fundo ali, né, Ortiz? E é assim que a gente faz a transmissão mesmo, né? Teve o último jogo, se eu não me engano, que eu acabei... não foi no derby, que eu acabei dando spoiler ali, né? Porque a minha transmissão estava um pouquinho mais na frente, alguns segundinhos. Então, é assim, o jeito do Planeta Guarani de transmitir é isso. São torcedores. Aqui não tem narrador, não tem comentarista, não tem jornalista, não tem setorista. Tem torcedores que vão ali junto com a comunidade poder passar todos os lances do jogo, né? Aqui tem bugrinista, né, Fernandão? Aqui a gente é bugrinista até o último grau, Ortiz. O Nicolas traz aqui, agora é ganhar do Vila, colocar a moral pra cima. Vocês já devem ter falado, mas sabem por que o Júlio César não jogou? Entorce no tornozelo, Nicolas. Saiu uma nota do departamento médico antes do início da partida, o Júlio César vetado com uma torção no tornozelo, tá bom? Abração, e vamos tentar ganhar do Vila, né? Falta essa agora. O Felipe Marion, boa noite, amigos. A verdade é que permanecer na 1 é mais do que lucro pra gente com esse time, mas pelo menos fizemos o que tinha que ser feito, que era vencer para praticamente garantir a permanência. Agora vamos torcer demais pro rebaixamento da piruada e que dessa vez não escapa. Valeu, Felipe Marion, mas eu ainda quero mais, eu quero classificar. Vai perder do Corinthians. Foda-se se vai perder do Corinthians. Vamos ganhar 2 milhões de renda lá. O Globo não ia perder do Inter? Não. Vamos ganhar de 2 milhões, ganhar 2 milhãozinho de renda lá e eu tô feliz da vida. Reforça o nosso caixa aí, né, Fernando? O único time que morre de antecipação a gente já sabe qual que é, né, Ortiz? Não é o Guarani. Quem morre de véspera é a perua, né? Exatamente. É isso. O Gerson de Jaguariúno, o mais importante foi a vitória, não faltou garra e vontade, mas o futebol foi sofrível. Agora o Índio estava merecendo, joga para a equipe e tem muita raça. Que esta vitória dê moral para que possamos sair no meio de semana e vencer e passar de fase, que é muito importante. Acho que não passamos mais problemas com relação a rebaixamento e ainda temos grande chance de classificar. Daniel Paulista deu sorte que o Índio fez o gol, porque se o gol não sai, a lambança que ele fez traria problema para sair do brinco. Parabéns pela transmissão, trio. Valeu, Gerson. Na verdade, eu diria que o Daniel hoje deu mais sorte do que juízo, Fernandão. Ortiz, como teve jogos, por exemplo, contra o Santos, que era pra gente ter ganho também. Futebol é assim. Tá, Fernando, mas hoje ele deu mais sorte do que juízo na escalação, nas substituições, óbvio, em tudo, né? Óbvio, a gente comentou isso durante o jogo, isso é óbvio. Ortiz, é que eu falei, ele apostou numa coisa que ele não esperava, não que ele não esperava, ele não estava praticando, que era na parte física, na parte imposta fisicamente, não tecnicamente, que ele viu que não estava dando certo. Agora, que ele foi muito louco nas coisas, ele foi. Ou pelo menos coisa que a gente não estava acostumado, né, com ele. Rapaz, eu acho que a hora que eu responder a pergunta do Júnior, ele vai achar que eu tô dando um trote nele, Fernandão. Por que, Ortiz? Coitão, olha só a pergunta do Júnior. Eu vou responder, ele vai achar que eu tô dando um trote nele, Coitão. Quer ver, ó? Boa noite, meus amigos. Quanto foi o placar? Abraços, eu acabei de chegar em casa. Ô, Júnior, o Guarani ganhou de 2-1. O primeiro gol foi do Ronald no começo do primeiro tempo. E o segundo gol foi do Índio no final do segundo tempo, ô Júnior. Ganhamos da Ferroviária por 2-1, meu amigo. Pula aí, faz festa, um abraço. Vamos lá, vamos ouvir um áudio agora do Fernando Moreno. Vamos lá, 2 minutos e pouquinho do Fernando. Fala aí, Fernandão. Fala, amigos, que jogo maluco. O coração não aguenta, Vamos ter que processar o Bugrão. Pelo amor de Deus, gente. Fazia tempo, hein? Cara, o Daniel conseguiu piorar o que já era ruim. Ele acabou com o time, com a substituição que ele fez. Cara, não dá mais. O Daniel perdeu a mão. Graças a Deus, ganhamos hoje. Tiramos essa crise maledeta de risco. E vamos lutar pela classificação. Mas, na boa, galera, eu não quero sofrer o que a gente sofreu esse Campeonato Paulista, no Campeonato Brasileiro, um campeonato longo de regularidade. Regularidade, entendeu, Ricardo Moisés? É isso que o seu time não tem. Michel Alves, para de ficar contratando esses jogadorzinho vagabundo.
Ô Fernando, desculpa, eu achei que o Hoje Pode seria por comemoração. Nós estamos com a entrevista coletiva já iniciada lá. A gente vai cortar para a entrevista coletiva, tá bom? Vamos lá para a entrevista coletiva do técnico Daniel Paulista, que já começou, mas a gente põe desde o início para vocês ouvirem aqui na Rádio Planeta Guarani. Uma boa noite a todos. Nós vamos iniciar a entrevista coletiva com o técnico Daniel Paulista após a vitória do Guarani por 2-1 sobre a Ferroviária na tarde desse sábado aqui no estádio Brinco de Ouro. Vamos iniciar com as perguntas dos jornalistas. Pois não, Washington Belo, Rádio Central. Daniel Paulista, gostaria que você falasse do alívio, né? Numa vitória que garante ao Guarani na permanência do Campeonato Paulista da Série A1 por mais uma temporada e também deixa o time com chance ainda de classificação na última rodada. E gostaria que você também falasse sobre as 5 alterações. Se você já pensou no jogo de terça-feira contra o Vila Nova, priorizando aí essa competição, poupando aí alguns titulares. Bom, boa noite, Washington. Aliviado pelo resultado, acho que o jogo se apresentou com uma tensão muito grande, haja vista que as duas equipes chegaram para essa partida precisando da vitória, precisando do resultado, praticamente empatadas na pontuação geral, né, com 10 pontos, numa situação que poderiam, com o resultado positivo, brigar pela classificação e com o resultado negativo ainda correr sério risco de rebaixamento, dependendo dos resultados do restante da rodada. Então o jogo se demonstrou muito competitivo, de muita disputa, de muita entrega da parte física. Não foi um jogo tecnicamente vistoso, mas o Guarani competiu, o Guarani teve vontade, teve determinação, né? Buscou, dentro das possibilidades da sua estratégia, buscou o gol, conseguiu fazer o primeiro gol dentro da partida. Infelizmente acabou falhando e tomamos o gol de empate muito cedo, muito rápido. E novamente o jogo se equilibrou e a tensão continuou existindo durante todo o segundo tempo. Achei que o segundo tempo nossa equipe foi mais incisiva no aspecto ofensivo, criou mais oportunidades, poderia até ter feito um placar já mais cedo, mas o jogo continuou perigoso, haja vista que a Ferroviária também nos contra-ataques nos incomodava, levava um certo perigo. Em determinado momento o Maurício também intercedeu com uma grande defesa, mas de uma maneira geral a gente sai daqui satisfeito com a vitória, com o momento, né? Passamos aí essa dificuldade, eliminamos, né, o risco de rebaixamento. Vamos agora focar no Campeonato Paulista em busca da classificação, que é outra meta nossa, um objetivo, mesmo com toda a dificuldade que temos, né, de equipe, de rendimento, de jogo, né, onde nós temos e a consciência que temos condição e podemos melhorar, e vamos continuar trabalhando em busca do melhor encaixe, em busca da melhor formação. Agora vamos mudar a chave, né, um jogo contra o Vila Nova numa atmosfera diferente, Copa do Brasil, jogo único, muito decisivo pelo que representa o avanço na Copa do Brasil, no aspecto financeiro, no aspecto também de notoriedade. O Guarani talvez, não me lembro a última vez que chegou a uma terceira fase de Copa do Brasil, mas com certeza faz muito tempo que isso aconteceu, então a gente pode alcançar essa meta, mas sabendo que vamos ter um adversário duro pela frente, que também vem bem dentro do seu estadual, e agora o momento é de recuperação, o momento de recuperar os atletas e a partir de amanhã já pensar nesse jogo de terça-feira. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Daniel, primeiro eu queria que você falasse um pouco sobre o Giovanni Augusto, por que você fez essa troca do camisa 10 do Guarani e qual foi a principal virtude do Guarani hoje na vitória sobre a Ferroviária. Obrigado. Bom, obrigado. Eu acho que o jogo não estava sendo desenvolvido pela região central do campo. A Ferroviária congestionava esse setor com homens fortes de marcação, no aspecto físico, com bastante intensidade. A gente não estava conseguindo trabalhar com as jogadas pelo meio campo e o jogo estava se desenvolvendo muito mais pelas beiradas. Haja vista que no segundo tempo as nossas oportunidades foram criadas muito mais pelo jogo pelos lados, com cruzamentos, com bolas invertidas de um lado para outro, e a opção pela troca, muito em cima de ter um preenchimento de área com dois homens de uma estatura mais elevada, de um peso dentro da grande área, mas continuando com mobilidade pelos lados, com o Ronald e o Iago,
juntamente com as chegadas dos nossos laterais, que a gente pudesse criar boas oportunidades como criamos. Acho que são situações que o jogo determina, e não só o Giovani, mas todos os atletas estão se empenhando, estão lutando. A dedicação hoje foi extrema e saio daqui satisfeito com a luta e com o empenho de todos os atletas. Daniel, boa noite. Você completa hoje 50 jogos pelo Guarani. Nós sabemos que, né, a cultura do futebol brasileiro, ela às vezes é muito cruel com o técnico, né? Eu queria que você falasse sobre esse trabalho de continuidade. O Guarani ainda tem grandes possibilidades de participar das quartas de final do Campeonato Paulista, estar na Copa do Brasil, tem uma Série B pela frente. O quanto que seguir com o trabalho dentro da nossa cultura impacta até em colher bons resultados daqui para frente para você? Não tenha dúvida que estou muito feliz por mais uma marca aqui dentro do Guarani alcançada. 50 jogos não é fácil hoje para o treinador brasileiro, para o treinador de uma maneira geral, que trabalha no futebol brasileiro especificamente, alcançar. Não é uma marca pequena, então sai muito satisfeito com esse objetivo conquistado. Haja vista que são 50 jogos dentro de uma Série B e Campeonato Paulista da Série A1, Paulistão, né? Não são jogos de uma qualidade inferior, são jogos de muita intensidade, de qualidade, de muita disputa, e a equipe apresentando um aproveitamento em torno de 50%, né? São 21 vitórias, se eu não estiver enganado, após a vitória de hoje. Então, assim, estou muito satisfeito. Agora a gente sabe que o nosso momento atual é um momento que a gente precisa melhorar. Nós estamos trabalhando na busca de encontrar uma melhor formação, encontrar uma melhor plataforma de jogo. Vamos seguir dentro dessa linha, e o mais importante é a gente seguir alcançando os objetivos, né? Alcançando as metas, haja vista que em determinado momento nós vamos conseguir encontrar a melhor formação, a melhor plataforma, e o rendimento vai com certeza melhorar a cada jogo, mas de uma maneira geral o trabalho está fluindo bem, os atletas estão entendendo a nossa metodologia desde o ano passado. Acho que toda a coletividade de funcionários, toda a parte administrativa do clube, só tenho a agradecer o trabalho que é feito na blindagem, na liberdade, na maneira como o clube hoje é gerido, para que o trabalho do treinador e toda a comissão técnica ele possa surtir efeito. Então, assim, estamos muito satisfeitos com tudo que vem acontecendo, mas a gente sempre quer mais, a gente procura sempre melhora. A camisa do Guarani é muito grande, a cobrança ela é muito alta, e a gente tem que estar sempre buscando resultados a cada dia, a cada jogo, e é dessa maneira como a gente vai continuar seguindo, né? No próximo terça temos aí um objetivo muito grande de colocar o Guarani novamente numa terceira fase de Copa do Brasil, mas temos que nos reagrupar, reunir as forças para que a gente possa atingir esse objetivo também. Léo Tonin, Rádio CBN Campinas. Daniel, queria que você comentasse um pouco do legado que o Guarani vai deixar no campeonato estadual, já visando aí a Série B do Campeonato Brasileiro. Difícil, talvez aí visando uma recomposição de elenco, outras peças, te dando talvez mais alternativas para o restante da temporada. E comenta um pouquinho sobre o Matheus Lud, que entrando lá na direita, fazendo uma boa partida, o jovem atleta que às vezes recebia algumas críticas, mas fez um bom jogo na partida de hoje. Parabéns mais uma vez pelo resultado positivo, Daniel. Bom, a gente que trabalha com futebol, na minha área agora, ou como atleta também, a gente tem que saber trabalhar com as críticas, a gente tem que saber trabalhar com a cobrança, e é em cima disso que a gente tem trabalhado, de não se afetar com esse tipo de cobrança, com tipo de crítica. É lógico que a crítica construtiva a gente tem que pensar a respeito, refletir a respeito de tudo que vem acontecendo, mas a convicção em cima do trabalho ela não pode ser colocada em dúvida, né? O trabalho vem sendo muito bem conduzido, sabemos das nossas limitações, sabemos também das nossas virtudes, e como o Lud e todos os outros atletas sabem muito bem do seu potencial e das suas limitações, e temos que trabalhar muito em cima para melhora constante, tanto individual como coletiva da equipe. Gustavo Tomazelli, Rádio Vida Nova FM de Americana. Boa noite, Daniel Paulista, parabéns pela vitória. Hoje o time mostrou muita versatilidade, especialmente no meio campo, né? Conseguiu distribuir bem a bola e conseguiu chegar ao gol no finalzinho. Como você vê atuações para a segunda etapa de um time que está bem coeso e que, apesar das mudanças, vem entendendo bem o seu papel?
Eu acho que o jogo se mostrou um jogo muito difícil, a gente sabia da dificuldade que ia ser, já visto que o adversário também vinha num momento muito tenso e precisava do resultado. Um jogo de muita disputa, de muita competitividade, num primeiro tempo bastante amarrado. As duas equipes não conseguiram criar grandes oportunidades, poucas finalizações, de muita entrega, muita disputa. O segundo tempo foi um pouco mais aberto, o Guarani conseguiu criar melhores oportunidades, a Ferroviária continuou sendo perigosa no contra-ataque, e isso nós tínhamos que estar com essa atenção sempre ligado, sempre redobrando essas possibilidades para não deixar esse tipo de situação acontecer. E o trabalho, acho que a persistência da equipe que buscou mais o gol, que foi mais incisiva no ataque, principalmente no segundo tempo, foi premiada com o gol de falta já na parte final do jogo e saiu daqui com uma vitória, que é uma vitória extremamente importante, porque dá tranquilidade, onde a gente atinge com essa vitória a confirmação no Guarani no Campeonato Paulista em 2023, e isso é extremamente importante para o clube. E agora a gente trabalha na última rodada para que a gente possa somar pontos e brigar pela classificação, que também é outra meta que a gente tem dentro dos nossos objetivos aqui dentro. Elias Aredes, Rádio Brasil. Daniel, muito boa noite. Daniel, queria que você fizesse uma análise do rendimento físico do Guarani durante os 90 minutos. É algo que te preocupa? É algo que deve servir de atenção para a sequência da temporada? Ou você acha que, diante desse calendário, não tem jeito? Sempre no segundo tempo, o time vai cair de produção na parte física. Bom, boa noite, Elias. Eu acho que assim, eu não consigo enxergar hoje a gente tendo nenhum problema no aspecto físico. Eu acho que a equipe tem correspondido bem nas partidas nesse aspecto. Haja vista que terminamos o jogo contra o Palmeiras mesmo jogando com um a menos, tentando jogar. Hoje, mais uma vez, lutamos a todo momento em busca do resultado. O resultado aconteceu no final. Eu acho que são alguns ingredientes e a cada partida fazem efeito sobre o rendimento físico dos atletas. Sequência de jogos, calor excessivo, dificuldades do jogo, tudo isso impacta dentro do rendimento de um atleta profissional de futebol, mas não enxergo que a nossa equipe esteja deixando cair nesse aspecto, haja vista que o Guarani tem se mostrado, e desde a nossa passagem aqui pelo clube, o aspecto físico não tem tido nenhum tipo de comprometimento. É lógico que quando se tem uma sequência muito grande, lesões acabam acontecendo e são inevitáveis, né? Nós temos alguns jogadores que estão hoje afastados, em virtude também dessa maratona de jogos, de tempo para se recuperar de uma partida para outra, mas a gente não tem o que fazer. O calendário é esse, a gente tem que seguir trabalhando, tomando todos os cuidados, como sempre vem sendo feito, para que a gente tenha sempre o máximo de jogadores à disposição a cada partida. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Gostaria de saber qual foi a sua tática escalando os 3 jogadores que não vinham jogando, né? O João Vitor, o Madison e o Ronald. Qual foi a sua intenção em fazer essas 3 alterações para início da partida? Obrigado, boa noite. Bom, a ideia foi dar uma característica diferente da equipe em todos os setores. Nós entendemos que essas mudanças fazem parte do processo de construção de uma equipe, no processo de construção, principalmente no início de temporada. Entendemos que era o momento de darmos uma oportunidade ao João Vitor, haja vista que dentro dos treinamentos o atleta estava se portando muito bem e não tinha tido ainda nenhuma oportunidade dentro das partidas, a não ser alguns minutos no jogo contra o São Paulo, na primeira rodada. Demos também a oportunidade ao Madison, porque entendemos que dentro da partida de hoje a gente via que precisavam de uma força maior de marcação, de destruição de jogo, e por isso fizemos as trocas nesse sentido. E o Ronald também, por ser um jogador que fez uma temporada no passado muito boa dentro do Atlético Goianiense, dentro da Série A, chamando a atenção, e não tinha tido uma oportunidade de começar de frente, né, uma partida. É diferente quando você entra 10, 15 minutos, e muitas das vezes, principalmente para o atacante, onde a equipe está perdendo, que você tem que mudar o jogo, e é muito complicado, até você se adaptar a todo o ritmo da partida, muitas das vezes você não consegue demonstrar
seu potencial, e hoje ele teve uma oportunidade de frente, procurou se empenhar como todos os atletas. Acho que a equipe foi muito competitiva em todos os setores do campo. Infelizmente o João acabou se machucando cedo, né, dentro da partida, mas o Derlan entrou também e atuou de forma segura. Então, assim, seguimos, vamos agora pensar no que é melhor para o jogo contra o Vila Nova, para que a gente possa colocar sempre aquilo que a gente entende que, por um momento, é o melhor para enfrentar os adversários que a gente vai ter pela frente. Albert Cavalcante, Canais Futebol Interior. Daniel Paulista, boa noite. Parabéns pela vitória. Daniel Paulista, o que representa essa vitória para o Guarani, com toda a dificuldade que o Guarani passou nesse Campeonato Paulista, e o que o Guarani pensa daqui para frente para o restante do campeonato? Bom, representa alcançar o primeiro objetivo, que é a manutenção do Guarani dentro da competição para a próxima temporada, continuar vivo na busca ainda pela classificação, que é o segundo objetivo que a gente tem, e eu falo isso desde o início da temporada, que quando você atingir a pontuação que lhe garante a segurança para a permanência, você também automaticamente fica muito próximo dessa zona de classificação, e vamos para a última rodada para tentar atingir esse objetivo. Acho que o campeonato se mostrou muito difícil para o Guarani. Estamos num processo de construção, né? O início de temporada sempre muito difícil, parece desculpa, parece que estamos sendo repetitivos aqui em todas as coletivas, mas é uma verdade, né? É uma verdade que nós temos ainda que procurar uma melhor formação, uma melhor plataforma de jogo. Estamos tentando, a cada partida, dentro de alterações que fazemos, encontrar esse melhor encaixe de peças, e vamos continuar. Mas o mais importante é que a equipe consiga seguir atingindo seus objetivos e avançando nas suas metas. Thiago Andrade, podcast Bugrecast. Daniel, contra um adversário que tem o mesmo número de pontos que o Guarani e um jogo que o Guarani precisava ganhar, eu gostaria de saber por que você tirou todos os armadores do time quando o time estava empatando. Obrigado, uma boa tarde. Por estratégia de jogo. Por característica, nós tínhamos como meia, no momento, somente o Giovanni Augusto. Então, nós não tínhamos armadores, no plural. Então, era um único jogador. E naquele momento do segundo tempo, eu entendi que a Ferroviária fazia um jogo de muita imposição física pela zona central do campo, e o Giovanni não estava conseguindo achar esse espaço dentro de criação, e entendemos que naquele momento da partida o jogo fluía mais pelas laterais e, consequentemente, muitos cruzamentos iam começar a acontecer, como aconteceram, né? As oportunidades que nós criamos, muitas das vezes foram em jogadas que se desenharam pelas laterais do campo e com a bola passando pela grande área. Por isso, a opção por 2 atacantes mais centralizados, onde a gente poderia ter mais força ofensiva nesse aspecto. Então, as alterações sempre em cima de estratégia de jogo, de tentar mudar a maneira como a equipe estava jogando, de tentar criar um fato novo para tentar buscar o gol da vitória, como conseguimos já no final da partida, e saímos daqui vitoriosos. Isabela Sabelli, Cutati, Record TV. Daniel Paulista, na sua opinião, o lado emocional do elenco foi fundamental para a conquista da vitória? Olha, o elenco se mostrou, todos os jogadores muito persistentes, né? Com toda a dificuldade que tínhamos na partida e com toda a tensão que o jogo se desenvolvia, nós sabíamos que precisávamos do resultado, mas ao mesmo tempo também não podíamos nos expor demais e por uma falha acabar sofrendo o gol que poderia nos deixar com a derrota na mão. Então a equipe persistiu, a equipe lutou, nunca se entregou, todos os atletas foram muito vibrantes dentro da partida, e acho que isso fez com que o Guarani fosse premiado no final da partida com o gol da vitória, e um gol que é extremamente importante para esse momento. Gustavo Biano, EPTV. Oi, Daniel, boa noite. Daniel, eu queria que você falasse, porque quando você tirou hoje o Giovanni Augusto, né, a torcida ela te vaiou e te chamou de burro. E já tinha percebido no jogo contra o Santo André também, né, uma certa reação quando você fez outras alterações. Você acha que está faltando paciência com o seu trabalho? Como é que você encara isso, essas críticas que vêm da arquibancada? Olha, é uma boa pergunta, até porque é o seguinte, o torcedor ele tem que entender que o papel dele é fundamental
em todo o processo de trabalho, não do treinador, mas do clube. Ele torce para o clube, ele não torce para o Daniel, ele não torce para o jogador A, para o jogador B, para o jogador C. Ele torce para o Guarani. E desde o início, hoje especificamente, alguns torcedores, eu não vou generalizar, mas exerceram uma cobrança já desde o aquecimento da equipe. E isso é uma coisa que joga contra o clube que esses pequenos torcedores dizem que torce. Então, assim, nós temos que ter um entendimento, o torcedor ele não está aqui para aplaudir, para elogiar, ele pode ter as preferências dele pelo treinador, pelo jogador A, pelo jogador B, mas ele tem que mostrar o apoio ao Guarani. Se ele depois está descontente com o treinador, se ele depois está descontente com o jogador A, com o jogador B, com o jogador C, existe um momento de fazer a cobrança, existe um momento de cobrar. E dentro de uma partida, existe um momento que tem que ser de apoio. Apoio a essa equipe que tem lutado e tem trabalhado desde a minha estadia aqui dentro do clube, desde abril, maio do ano passado, sempre para colocar o Guarani nas primeiras colocações. E hoje, mais uma vez, não foi diferente. Uma equipe que mesmo com a dificuldade, e nós não estamos nos eximindo de responsabilidade sobre o momento, mas sabemos que podemos e temos condições de melhorar e estamos trabalhando para tentar essa melhora. Mas o torcedor ele precisa entender que o apoio dele é fundamental. Nós temos um jogo terça-feira que o torcedor ele precisa vir para campo, nós precisamos do apoio desse torcedor que venha para campo para apoiar, para incentivar. Se depois, em determinado momento, ele achar que ele tem que fazer cobranças em cima do treinador, em cima de determinados jogadores, que faça, mas apoie, jogue junto com a equipe, porque jogando junto com a equipe, com certeza as nossas chances e as nossas possibilidades de vitória, com certeza aumentarão. Então é um recado que eu deixo, talvez seja até um desabafo por tudo que aconteceu dentro de campo hoje, mas que acho que vale essa pontuação, porque o torcedor do Guarani ele se demonstrou em todos os momentos, desde a minha estadia aqui, fantástico. Vitórias em derby, momentos de cobrança, momentos de reflexão sobre tudo que está se passando, o que se passa dentro do clube, mas em nenhum momento ele deixou de estar do nosso lado. E nós precisamos do verdadeiro torcedor do Guarani do nosso lado. Terça-feira é uma grande oportunidade que nós vamos ter pela frente. E nós precisamos desse torcedor aqui na arquibancada jogando junto conosco. Jogando junto em busca de mais uma vitória, de mais uma classificação, de mais uma meta alcançada, que é o que a gente tem feito aqui desde o primeiro dia que a gente está à frente do clube. Bom, está encerrada a entrevista coletiva. O Guarani volta a campo na terça, enfrenta o Vila Nova pela Copa do Brasil. Daniel, mais uma vez, parabéns pelos 50 jogos. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite. E mais uma vitória aí para a torcida do Guarani. Tá aí, Fernando Lovato. Ouvimos a entrevista coletiva do técnico Daniel Paulista depois da partida. A vitória do Guarani por 2-1 sobre a Ferroviária. Rapaz, em alguns momentos eu tive a impressão de estar ouvindo a Rádio Web Planeta Guarani comentando a coletiva dele, viu, Fernando? Impressionante, né, Ortiz? Impressionante. Eu acho que se ele não ouve a rádio, alguém passa as coisas para ele. Mas, assim, algumas coisas a se destacar nessa entrevista, né? Primeiro, ele fala das mudanças, né, do jogo inicial. Da entrada do João Vitor, a gente não sabe, mas falou que estava treinando bem. E também, Ortiz, vamos falar entre a gente aqui, que nenhum dos zagueiros ali poderia falar assim, esse é o titular, poderia colocar qualquer um. A gente não tem a boa impressão do João Vitor, é verdade, mas se vinha treinando bem, os outros também não se garantiram ali. Então, assim, a gente não concordou, ficamos assustados, mas ele justificou. A entrada do Madison foi o que eu falei. Lá antes do jogo, né? O Madison ele protege mais a zaga, ele briga mais. E o Daniel, como eu falei no pós-jogo, Ortiz, ele caiu na real. Ele entendeu que o Guarani não dá para jogar como vinha jogando. Sim. Porque às vezes tem que colocar um cara que quer mais, um cara que pode fazer uma coisa diferente, e não diferente na parte técnica, diferente na parte física, na parte motivacional. Acho que isso que ele quis mostrar com a entrada desses jogadores. E o Ronald lá na esquerda, no lugar do Júlio César, ele falou que
não tinha, na verdade, não tinha muita opção. Era ele e quis dar uma oportunidade. Ele tinha entrado 10, 15 minutos, mas essa justificativa não vale para os meninos, né? Que entra também 10, 15 minutos e não rendem. Não, na verdade não entra nem os 10, 15. Nem entra os 10, 15, né? Então, assim, mas beleza, justificou e tal. E essa última coisa também, que é bem polêmica, né? Essa coisa do apoio do torcedor, mas é uma coisa que a gente fala aqui, né, Ortiz? A gente Durante fala assim, o jogo... Quer criticar, tem todo direito, mesmo quem vai no estádio. Mas ali é a instituição Guarani, né? Olha o gol Sim. Quase, Ortiz. E a gente fala isso, né, Ortiz? Independente de quem é técnico, jogador, presidente, superintendente, quando o manto sobe ali, o cara veste o manto, a gente tem que torcer. A gente fala isso muito aqui. E assim, e foi um desabafo. Eu acho assim, a gente tem a semana inteira para criticar. Sim. Ou para elogiar. Sim. Acho que entrevista coletiva não é o lugar para se elogiar ou para se criticar a atuação do treinador ou do jogador, né? O local para o horário e o tempo para se criticar ou elogiar é depois do jogo ou antes do jogo. Na entrevista coletiva você vai tirar as dúvidas que você tem ali sobre o que aconteceu dentro de campo e tal. E o torcedor também. O torcedor ele tem a semana toda, o pós-jogo todo. Enquanto a bola está rolando, o torcedor tem que torcer. Como eu digo, o torcedor é aquele que torce. Né? Tanto é que a gente não sabe o que vai acontecer. Hoje o gol da vitória saiu no finalzinho, né? Então assim, o torcedor tava lá criticando, xingando, saiu o gol da vitória. Comemorou, né? Então durante o jogo o nosso momento é o de torcer. Sim. Depois do jogo a gente vai criticar o que tiver que criticar, vai elogiar o que tiver que elogiar. Entrevista coletiva não é lugar para elogio, não é lugar também para crítica, é lugar para você tirar a dúvida. Perguntar. Ponto. Só que também a entrevista coletiva não é lugar para enaltecimento de conquistas pessoais. Sim. Não é o momento, né? Então, mesmo porque é uma conquista que ele nem teve ainda, exatamente. Então a gente tem que pontuar muito bem as coisas. Eu acho que ele foi feliz, mas eu fiquei com a impressão, e vou passar para o Caetão, fiquei com a impressão de que eu estava ouvindo os comentários da Rádio Planeta Guarani, porque ele fala que ele está sendo repetitivo nas entrevistas coletivas, que ele está falando as mesmas coisas, ele admite algumas coisas que a gente fala constantemente aqui nos nossos comentários. Cleitão, comente aí a coletiva do técnico Daniel Paulista. Olha, Ortiz, eu senti uma coletiva, primeiro que o próprio tom de voz, a própria entonação que ele coloca nas perguntas, já demonstra que também dele essa vitória tira um caminhão das costas, né? Ele sabe da pressão, ele sabe, como a gente até já usou essa expressão aqui, que o contrato do Daniel Paulista, ele vem sendo renovado a cada partida, a cada jogo, né? Então ele precisa que esse time ganhe corpo, ele precisa que o Guarani se encontre no campeonato, né? Então acho que a primeira coisa foi isso, a gente vê um Daniel que, como o Fernandão bem falou, ele caiu na real, ele está consciente do momento, ele está consciente daquilo que ele tem nas mãos, né? E é interessante quando ele fala também, numa das perguntas, que as mexidas em todos os setores é porque ele precisava que todos os setores permitissem ter um fato novo, foi essa palavra que ele usou, né? Então, é importante que ele tenha essa visão, mas que ele também saiba escolher as peças fundamentais. Ele disse aí, como o Fernandão também já destacou, da presença do João Vitor, né, em relação a vir treinando bem, a vir treinando com vontade, né, ele justificou ali também a questão do Ronald, né, quando ele fala principalmente que uma coisa é você entrar em pedaços de jogos e outra coisa é você entrar com uma partida toda, né? Mas ainda assim existem algumas incoerências? Existem. Se a gente fosse enumerar aqui, a gente veria bastante incoerências ainda dentro do trabalho. Mas acho que a partir de agora, se ele entende, e é o que a gente espera, é que ele tenha entendido que ele tem um elenco nas mãos e realmente é aquilo que ele pode trabalhar. Né? Ele me pareceu ser bastante consciente, Ortiz. Eu acho que quando ele fala repetidamente em relação às metas que tem que se cumprir, né, aos objetivos do clube, ele faz com que, de certa forma, ele tenha períodos mais curtos para se atingir, né? Não é aquela coisa, lá no Campeonato Paulista precisa classificar, embora é lógico que precise, mas quando ele estabelece essas metas curtas e como pré-objetivos algumas etapas dentro desse processo, acho que fica mais fácil para ele, né? De qualquer maneira,
acredito que o Daniel Paulista tenha sido consciente. Acho que a palavra da entrevista coletiva de hoje dele é consciente. E concordo com você. Ele foi planeteiro hoje, viu, Ortiz? Não, ele usou muitos termos que a gente usa aí. Fernando, peraí, vamos lá. Deixa eu soltar uma vinhetinha aqui. Giro dos jogos ao vivo no Campeonato Paulista. Fernandão, qual é o placar do jogo lá em Itaquera? Lá em Itaquera, em São Paulo, Corinthians 1, Glu 0. Ai, eu não acredito! De novo! Cleitão, de novo, Cleitão. Só pra variar, e já era pra estar muito mais, hein? Já era pra estar no mínimo uns 3 ali. O Corinthians teve algumas jogadas invalidadas ali, já podia estar bem mais esse placar, viu? É isso, e a gente ficou devendo. Depois eu venho falando mais da coletiva do Daniel Paulista. Vamos terminar de ouvir o áudio do Fernando Moreno, porque é um pós-jogo, né? Então vamos continuar ouvindo o áudio do Fernando Moreno. A gente ouviu um pedaço, agora a gente ouve de onde parou. Fala aí, Fernando. Some do Guarani, Michel Alves. E você, Daniel Paulista, perdeu a mão. Você não se impõe. Os jogadores tomou conta do seu vestiário. E nós, torcedores, temos que sofrer. Chega, não dá mais. Eu não quero sofrer no Brasileiro dessa forma. Não tem como, chega. Por favor, mudança já. Mudança já. E se classificar, não adianta não, viu, Barbinha? Vim aqui querer falar que o trabalho tá perfeito. Há X anos que o Guarani não classificava, há 2 anos consecutivos. Chega de palhaçada, chega. Entendeu? A administração correta é o todo, não é só a administração de salário, que isso aí é o seu dever. O seu dever como dono do negócio, como gestor. Você também tem dever de fazer um futebol decente. A torcida não aguenta mais. Chega, acabou. E a torcida organizada também tem que cobrar, não dá mais. O que a gente sofreu hoje não dá. Uma derrota que estava na mão, graças a Deus, na mão do Kozlinski, porque senão o discurso ia ser totalmente diferente de todo mundo. Chega, a gente não merece essa sofrência, ok? Vamos lá, Guarani, acorda, Ricardo Moisés. Bom, eu não vou comentar, eu vou deixar o Fernando e o Cleiton à vontade, se eles quiserem comentar. Quer comentar aí, Fernando? Não, eu entendo o desabafo, Ortiz, é coisa que a gente já vem falando também, mas assim, depois do jogo de hoje, o Daniel, assim, falar que perdeu a mão no sentido... hoje eu acho que ele até recuperou a mão. No sentido... não é desportivo, no sentido disciplinar, eu acho que não, porque ele tirou o capitão do time, né? Então, assim... Rodou, né? Usou as peças que tinha, né? Usou as peças que tinha. Então, assim, vamos ver. Eu prefiro esperar um pouco mais, mas que o trabalho não tá sendo bom, não tá sendo. Agora vamos ver pra frente aí, né, pô? Quer comentar, Cleitão? Eu acho que a gente precisa, para poder falar sobre isso, usar recortes, Ortiz. Qual é o recorte que eu quero fazer nesse momento? Recorte é de um todo do campeonato? Em algum momento, boa parte desse áudio faz sentido. Se eu for fazer um recorte dessa última semana, Ortiz, aí eu já não concordo tanto, porque assim, ó, eu não posso negar, pelo que eu assisti da partida, e estou falando do meu sentimento, da minha visão daquilo que eu vi do jogo. Eu não posso, num recorte dessa semana, dizer que não houve trabalho. Eu vi um Guarani com jogada ensaiada, eu vi um Guarani com uma postura diferente em campo, com uma distribuição diferente em campo. Então, eu sou obrigado a admitir que a semana de trabalho foi realmente utilizada para trabalhar. O Guarani trabalhou, o Guarani buscou, o Guarani se armou para poder enfrentar a Ferroviária hoje. Ser brilhante já é uma outra questão. Aí a gente já vai entrar assim, ó. O Daniel trabalhou. Para mim, o que falta ainda no elenco é qualidade. Então, a gente precisa ver o recorte. Se eu tô tirando o recorte dessa semana de trabalho, então aí eu realmente não concordo. Opa! Ai, eu não acredito! De novo!
De novo! Tive uma dificuldade de um clube falido, de um clube em falência financeira, mas assim assombrosamente pior. De tudo, financeiramente, quando eu saí da Ponte Preta em 2005, devia para o nosso maior credor 6 milhões e meio, hoje deve 130 milhões. Agora, meu amigo, está penhorado até a calcinha das funcionárias, tá entendendo? Agora o buraco é mais embaixo. Ai, eu não acredito! O buraco na série Dancem todos! Que vem goleada! Mas eu tô rindo à toa! Mas eu tô rindo à toa! Mas eu tô rindo à toa! A dança do glu-glu! Vai jogar 2, coitão! Arerê, a bosta vai jogar a Série B. Não, a Série B ela vai jogar mesmo, Vai coitão. mesmo, Ficou é mal a verdade. sua tirada aí, hein, coitão? Porra. eu me Olha o empolguei. terceiro, olha o terceiro. terceiro. O Corinthians vai trocando bola de pé em pé. Renato Augusto bateu da entrada da grande área. A bola sai lambendo a trave esquerda. E o Corinthians tá brincando, hein, Quase. O juiz dá 3 minutos de acréscimo lá. Vamos lá. Eu prometi que eu não ia comentar o áudio do Fernando Moreno, mas eu vou dizer só uma coisa. Fernando, você é um cara extremamente consciente. Eu sei disso, eu te conheço pessoalmente, a gente já conversou em algumas oportunidades e tal. Você tem todo o direito de falar tudo o que você quiser, de usar o seu desabafo e tudo mais. Mas aí você cobra resultados, e os resultados, eles nem sempre vão estar ligados à qualidade do futebol. Às vezes o resultado vem independente do futebol bom vir. Então, nós precisamos definir o que nós queremos. Nós queremos resultado ou nós queremos bom futebol? Se nós queremos bom futebol, nós queremos resultado aliado a bom futebol. Então nós temos que começar a cobrar isso. Eu quero que o Guarani ganhe e que jogue bem. Ponto. A partir daí nós vamos traçar uma linha de trabalho aqui. Vamos cobrar que o Guarani ganhe. Olha o terceiro na trave. Nós vamos passar a cobrar aqui que o Guarani ganhe e que jogue bem. Tá? Desculpa, pagar salário em dia é obrigação, lógico que é. Mas a cada mês salário pago em dia no Guarani é uma conquista também. Que a gente também não pode fechar os olhos aqui e se recusar a lembrar de um passado não muito distante em que as ações trabalhistas se multiplicavam, os salários não eram pagos, as pessoas eram demitidas sem receber as suas indenizações, os acordos eram feitos e não eram cumpridos e a gente teve um endividamento muito aumentado. Como coerente que eu sei que você é, eu gostaria que você... Apesar de entender toda a sua chateação, é um direito seu, você fala o que você quiser e a gente vai deixar você falar o que você... Claro. Olha o terceiro, Fernandão! De novo! Não é possível. Olha quem foi comemorar lá, Ortiz. Olha lá. Olha lá, Ivana! Será que é mais um que tá gostando de bater na mãe, coitão? Não consigo comentar, só consigo rir, Ortiz. Dancem todos! Dancem! Olha que golaço! Mas eu tô rindo à toa! Que golaço! Mas eu tô rindo à toa! Mas eu tô rindo à toa! Eles estão bravos! Estão descontrolados! E aí, assim, fica mais um sinal de alerta. A gente ganhou um jogo hoje importantíssimo. Porque se a gente não tivesse ganho o jogo de hoje, mesmo com esse resultado aí, ó, a gente ainda corria riscos na última rodada. Então, assim, hoje a gente tinha que ganhar o jogo. Ponto. Vamos jogar ganhando bem? Tá tudo certo? Não, tá. Muito pelo contrário, tem muita coisa errada. A escalação foi errada, as substituições foram erradas. Só o que não foi errado hoje, assim, pra mim, foi o comportamento diferente do time, que longe de ser o comportamento do derby, por exemplo, de muita entrega, mas foi um comportamento de muito mais entrega do que em outros jogos. Então, Xará, Fernando Moreno, eu entendo, eu dou vazão para o seu desabafo,
Mas nas suas falas, algumas das suas falas foram, no meu conceito, extremamente injustas. Mas vida que segue, eu respeito você e vamos que vamos. Seu Valdir Montanhar, boa noite, acabei de chegar em casa, mas eu não sei porquê, não consigo ouvir vocês no campo. Que estranho, né, Fernandão? Todo mundo consegue, né? Será que bloquearam a gente lá, Ortiz? Nem tem como. Só se ele estiver tentando sintonizar a gente no FM, aí não dá aí mesmo. Não tem jeito, aí não tem jeito. O Maurício Shibana, boa tarde, pessoal do Planeta. Que sufoco, eu estava trabalhando, só vi o resultado. Como foi o Ronald e o time? Parabéns pelo programa. Ô Maurício, o jogo não foi dos melhores, o Ronald fez uma atuação um pouco melhor, não foi brilhante, discreto. não foi, fez um gol, deu moral pra ele, pra sequência do jogo, mas longe de fazer uma grande atuação, participou mais do jogo, vibrou mais, acertou mais, né? O gol deu moral pra que ele se soltasse um pouco mais, mas ainda assim um jogador muito acanhado, né, Fernando Lovato? Sim, tímido até, né, Ortiz? Até porque no segundo tempo ele não foi tão acionado, mudou tudo, tirou o meia. Então, assim, o time, no modo geral, foi regular, vamos dizer assim, né, Ortiz? Algumas peças se destacaram. O Ronald, apesar do gol, eu não destacaria como um grande destaque do jogo, mas foi regular, assim como a maioria do time, né, Ortiz? E o time, muito longe de uma grande partida, de uma grande atuação. O time cometeu erros, o time teve muitas mudanças. O Daniel Paulista começou a partida com uma formação completamente diferente. Passa para ele a escalação inicial do Guarani, Fernando, rapidamente. A escalação inicial é Kozlinski, Ludic, Ronaldo Alves, João Vitor, Matheus Pereira, Madison Índio e Giovanni Augusto, Iago, Lucão do Break e Ronald. Então, e muito longe de ser uma grande atuação. Em alguns momentos a gente viu um Guarani bem desorganizado, um Guarani taticamente sem posicionamento nenhum em campo. O final do jogo, principalmente com as mudanças, o Daniel Paulista tirou o Giovanni Augusto, que era o meia que tentava organizar o time ali, colocou 4 atacantes e partiu pro Bumba Meu Boi, e dessa vez deu certo. Numa falta cobrada lateralmente lá pelo Matheus Pereira, o Lucão do Break desviou no primeiro pau, a bola explodiu no travessão, voltou na cabeça do Índio e tocou pro fundo do gol, ressaltando a vitória do Guarani. E já que ele não ouviu, vamos lá então para a Clínica Soul. O primeiro gol do Guarani na partida, narrado pela Rádio Web Planeta Guarani, foi assim, ó. Clínica Soul, ortopedia, fisioterapia e muito mais. Acesse e conheça clinicasoul.com.br. Lançamento deu certo, sobrou pro Giovanni Augusto, invadiu a grande área, tocou. Olha o gol do Guarani pintando, o Lucão do Break bateu! É gol! É do Ronald! Gol! É do Guarani, é do Guarani, é do Guarani, é do Guarani, é do Guarani! É do Bugre, é do Bugre, é do Bugre, é do Bugre! É de Ronald, camisa 99! É gol, 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 é gol. Pode queimar a língua do Ortiz, pode queimar a língua de toda a torcida bugrina. Ronald é o nome dele, recebeu o passe do Giovanni Augusto, entrou na grande área pelo lado esquerdo e bateu certinha no canto esquerdo do Saulo, sem chance de defesa, sai pra comemoração, abraço o Daniel Paulista agora, e o Bugrão tá bonito na frente, Fernando Lovato. Que bonito gol, uma bola espirrada ali, sobrou pro Giovanni Augusto, que não foi fominha. Aliás, corrigindo, o segundo gol foi na cobrança de escanteio, viu, Fernandão? Escanteio do Lucas Venuto. O Lucas Venuto. Eu falei Matheus Pereira, foi o Lucas Venuto que bateu o escanteio ali pelo lado esquerdo, jogou a bola na cabeça do Lucão do Break e ele fez o gol. Agora, uma coisa a gente tem que ressaltar aqui também, por mais que a gente tente atribuir as culpas ao Daniel Paulista, desculpa, o time do Guarani é ruim. O elenco do Guarani é ruim. O elenco do Guarani é mal montado. E com um elenco mal montado desse, ninguém vai fazer milagre. E o Daniel caiu na real que o time é ruim, né, Ortiz? Então, assim, o seu Michel Alves, o seu Ricardo Moisés tem que vir a público pedir desculpas pela montagem do elenco e reorganizar tudo para o Campeonato Brasileiro da Série B. No Campeonato Brasileiro da Série B, com esse elenco, a gente passa vergonha. No Campeonato Paulista, pelas peculiaridades de
de regulamento e tudo mais, a gente pode até se classificar, pode até ir avançando em fases. Mas no Campeonato Brasileiro da Série B, com esse elenco, numa regularidade de 38 jogos, a gente passa vergonha. Tá bom, Maurício? Um abraço, meu irmão. O Adriano Tapeceiro. Haja coração, é isso. Haja coração, Adriano. Um abraço. Tamo junto. Ganhamos o jogo, graças a Deus. O Jota de Campinas, ufa, tem que ser sofrido, meu Deus. Para a Série B esse ano o Guarani tem que contratar bons jogadores, principalmente no setor defensivo, porque não consegue segurar o resultado. Então, e aí teve um amigo nosso no começo, no pré-jogo, que falou assim, que para facilitar o Guarani tinha que fazer o gol no último minuto para não dar tempo do adversário reagir, né, Fernandão? Foi mais ou menos isso, né? Foi mais ou menos, foi, se eu não me engano, aos 38 que o Índio fez o gol. Ainda assim o juiz arrumou umas faltas ali, né, Ortiz? O último lance mesmo, o cara da Ferroviária cabeceou sozinho ali. Nossa. Graças a Deus errou, mas sofremos bem menos do que tivesse marcado no primeiro tempo. O Ednei de Valinhos, pronto, ganhamos, sim, eu estou bem contente. Momento perfeito para mandar o rascunho de técnico embora, na opinião do Ednei de Valinhos. Valeu, Ednei, um abraço. Áudio da Romolina, 57 segundos, vamos ouvi-la. Uhul! A vitória veio! Borra! Caraca, o que esse Daniel inventou? O que ele fez? Gente, que nervoso! Meu Deus do céu, não tinha nada com nada ali, ninguém entendia nada do que ele estava inventando e no fim deu certo. Graças a Deus a vitória veio. E assim, Índio, nunca critiquei, adoro o Índio jogando. Ronald, vou repensar meus conceitos. Gente, bora comemorar agora, não importa, foi horrível, não foi bonito, não foi um jogo bonito. Foi no sufoco, na sofrência de novo, como diz aí a musiquinha que o Edu mandou, entre trancos e barrancos, mas o importante é a pontuação, o importante é que a vitória veio. Bora para esse pós-jogo aí, segue o jogo, beijos! Tá feliz a Romolina, e o comentário dela é o que a gente falou, longe de ser um grande jogo, mas a gente ganhou. Resumiu. E ainda bem, Fernando, que eu não chamei o Bugalu pra prender o Ronald no pé da cama, porque senão teria sido 1-1, né? É verdade, Ortiz, é verdade. Graças a Deus o Ronald entrou e fez o gol, né? Como você falou, acho que a Rô resumiu muito bem. O jogo foi ruim, tudo, mas acho que duas coisas. Primeiro, a vitória, e segundo, a atitude do time mudou, e isso, Deus queira que agora não pare de ser assim, né, Ortiz? Vamos, né? A gente só pode torcer, a gente não pode fazer mais nada. O Beto de Piracicaba, planeteiros, tem que passar o áudio da Duda pro time na preleção contra o Vila, para eles entenderem o que é jogar no Guarani. Sabe, Beto, essa mensagem, ela cai bem pro torcedor, pro jogador ela não cai tão muito, bem. Não, Sabe, Beto? Mas assim, pra gente, nossa, o que me salvou a noite foi a vitória do Guarani e o áudio da Duda, ô Fernando. O Ortiz deu uma mudada na hora que ele ouviu aquela mensagem. O zoinho encheu de água, ô Cleitão. O zoinho do Ortiz aqui ficou marejado, viu? Eu vou falar pra você, tá aparecendo coisa aqui de tudo quanto é jeito, viu? Agora o Newton Karched, tá mandando aqui também que ele comprou 2 camisas pra filha dele, tem uma filha, aí precisa ver o número que a Duda tem. Uma a filha usa, a outra tá zerada. Já tá, se quiser também, já doando pra Pois pra a Dudinha. gente vê o que faz, né? Eu falei pra Depois, ele. vamos com calma, devagar a gente vê o que faz, tá bom? Newton, obrigado, meu irmão. O Ricardo Miranda, boa noite, planeta. Gostaria de estar no Brinco de Ouro, mas não estou em Campinas e nem consegui ouvir o jogo. Era vencer ou vencer, agora é buscar a classificação. Financeiramente vai ser interessante. E como você diz, Ortiz, mesmo que seja campeão, não apaga os erros cometidos até aqui. Perfeito, Ricardo. Para mim, o Guarani pode ir avançando de fases, pode chegar na semifinal, pode chegar na final, pode ser campeão paulista. Mas ele vai conseguir esses feitos, Fernando, amparado num regulamento de competição muito ruim que permitiu a ele fazer isso. Agora, no Campeonato Brasileiro da Série B, onde são pontos corridos, são todos contra todos, você tem que literalmente fazer uma campanha sólida, uma campanha bem construída, esse time não segura. Não segura, não tem elenco pra isso não. Entendeu? Então... Primeiro, a gente não tem um time titular ainda, né, Ortiz? O Daniel falou várias vezes na entrevista que a gente está procurando o time titular, e segundo, também não tem elenco. Então, difícil. É isso mesmo. O Eduardo Lacerda, agora que não caímos, já pode começar a limpa, começando
pelo Daniel Paulista e o Michel Alves. Seria sonho da torcida, né, Eduardo? Agora, da gestão, eu não sei se é, né? Exatamente, esse é o problema. A gente até falou aqui, né? Eu tenho medo, e eu falava isso depois da derrota para o Santo André. Eu tenho medo é que o Guarani consiga uma recuperação na competição, vá buscar a sua classificação para a segunda fase, e que isso maquie todos os erros cometidos até aqui, tanto pelo treinador quanto pelo superintendente. E quando me falaram assim de demitir o Michel Alves, o que é que eu disse? Eu acho mais fácil o Ricardo Moisés cair do que cair o Michel Alves no Guarani. E continuo achando. Por ter convivido com os dois, por conhecer os dois pessoalmente, por conhecer a relação dos dois e tal, eu continuo achando, viu, Eduardo? Infelizmente. Eu acho que o ciclo Michel Alves, para mim, se encerrou. Para mim, o ciclo Daniel Paulista termina no Campeonato Paulista. Para mim, termina. Acho que o Guarani deveria virar a página depois do Campeonato Paulista. Mas, se o Guarani estiver pensando nisso, que o Guarani já esteja trabalhando numa alternativa de treinador a partir de agora, desde já. Não para depois, quando acabar o campeonato, sair desesperado atrás de um outro treinador. Né? Valeu, Eduardo. Um abraço. O Guilherme de Atlanta. O Ludic e o Kozlinski, bons demais hoje. O Ludic perfeito, praticamente perfeito. O Kozlinski, apesar de ter falhado no gol, ele cai atrasado na bola, ele faz uma defesa milagrosa. E depois, no segundo tempo, ele sai perfeitamente do gol em todas as bolas que são cruzadas e corta todas de soco perfeitamente. Então, eu só não dou uma perfeição para o Kozlinski por conta do gol, onde, na minha visão, ele demora para cair, né, Cleitão? Mas depois disso, tirando isso, uma atuação muito boa do Kozlinski, né? Sólida, né, Ortiz? Acima de tudo, sólida, né? Ali talvez ele até, eu acho que ele falou assim, não é possível que vão deixar o cara cabecear, e deixaram, né? A hora que ele pulou ali, realmente ele pulou um pouquinho atrasado, mas uma atuação sólida e uma atuação que, acima de tudo, contribuiu demais com a vitória do Guarani, porque se o Guarani toma aquela virada da Ferroviária naquele momento em que ele sai nos pés do Igor para fazer a defesa, a coisa ia se complicar demais para o Guarani dentro da partida. Eu tenho medo, se toma aquele gol ali, o time se desmonta totalmente, né, Fernando? O Kozlinski teve 2 senões, né? Primeiro no gol, que eu acho que pela categoria, pela qualidade dele, por isso que a gente cobra isso. Se fosse outro goleiro, talvez a gente não teria tanto essa cobrança, mas a gente cobra porque ele é bom ou não, mesmo. Né? Tipo, se é um Gabriel Mesquita, tava esculachado, né? Então, e outro senão do Kozlinski foi tomar o 3º amarelo, né, Ortiz? Infelizmente, no jogo contra o São Bernardo, ele não joga. Nós vamos para a decisão do São Bernardo com o Rafael Martins, provavelmente, de goleiro titular, né? Um cartão amarelo bobo, né, Ortiz? Pois é. Então, senões aí, né? A Lucilene, hoje o Daniel realmente teve mais sorte do que juízo mesmo. Concordo, eu falei isso. O Guarani conseguiu afastar a torcida do Brinco, que sofrimento. Aí a gente vai brincar de Tostines, né, Luciane? Foi o Guarani que afastou a torcida ou foi a torcida que se afastou do Guarani, né, Fernandão? Porque no começo do campeonato, o Guarani foi jogar contra o São Paulo com público pequeno. O Guarani jogou o derby com público muito pequeno no derby. O Guarani jogou contra o Santos no Brinco com público pequeno, né? Então eu não sei se foi o Guarani que afastou a torcida ou se foi a torcida que se afastou do Guarani. Acho que o Daniel falou o que a gente fala aqui, né, Ortiz? Independente do presidente, do técnico, dos jogadores, superintendente, independente de tudo isso, é o Guarani que vai jogar. Ninguém torce. O Daniel fala isso, né, Ortiz? Ninguém torce pro técnico, pro jogador. Torce pro Guarani. E Guarani, então, aí fica essa briga aí, mas que não é a gente que vai definir isso, né, Ortiz? Pois é, o Finoto manda a mensagem dele aqui, uma foto dele no tobogã lá, torcendo pro Bugrão. Salve Ortiz, Cleiton, Fernandão. Deus nos ajudou hoje. Cagada do Daniel Paulista ter tirado o Giovani, hein? Falei, só se for por escanteio. O Índio é seleção. Abraços a todos. Valeu. E depois ele manda um memezinho aqui da A2 sobrevoando o Chiqueiro. Boa. Boa, Finoto. Boa. Como eu falei até no lance do segundo gol, depois do segundo gol, né? Deus colocou a bola na cabeça do Índio ali e falou, faz o gol, né? Porque já que você tá no Guarani, seu apelido é Índio, cara, é você, meu. O Daniel correu muitos riscos hoje. Isso é tanto com a escalação inicial, Cleiton, começo com a escalação inicial. Ele põe um zagueiro que não jogava há muito tempo para começar o jogo mais importante do ano até aqui, porque esse jogo para mim era mais importante que o derby, mais importante que o Santos, mais importante que o São Paulo. Esse jogo para mim era o jogo mais importante do ano até agora. Ele começa o jogo com o João Vitor jogando,
né? Um jogador, um zagueiro que já não jogava há muito tempo. O Madison fazendo a função do Bruno Silva, depois a gente viu que foi melhor pro time, mas também um jogador que não jogava há muito tempo, e lá na frente com o Ronald, que era o jogador ao lado do Maxwell mais criticado pela torcida, Cleiton. Então, assim, hoje o Daniel correu muitos riscos, né? Correu porque quando você está num processo desse, né, de tentar buscar a melhor formação, quando você entende que o time não consegue render, né, não está entregando aquilo que se pensa, você geralmente escolhe um setor para arrumar, e aí você vai arrumando por setores, né? Então você faz as mudanças necessárias lá na frente. Acertei o setor ofensivo, agora eu vou mudar, vou tentar acertar o meu meio campo, depois vou tentar acertar a minha defesa, ou o inverso, né? Aí, independente do setor em que você comece a mexer. Mas ele resolveu de uma vez só, na partida de hoje, mexer nos 3 setores do campo. E é por isso que ele corre riscos, porque esse time tinha tudo, menos entrosamento, né, Ortiz? Exatamente. Começou aqui o segundo tempo do Corinthians, do jogo treino do Corinthians aqui, porque pelo que a gente viu aqui é um jogo treino. Mas é isso, ele quis mudar. Eu acho que ele por mais que a gente conteste e tudo mais, ele precisava mexer. Talvez um jogo mais importante do ano, até agora, a gente pensasse no modo conservador. Mas ele quis, mexeu. E o time mostrou dentro do campo que pelo menos correu, brigou, lutou. Isso não faltou no time hoje, faltou qualidade, como já vem faltando há algum tempo. Então, o Daniel teve sorte, mas também apostou. Ele apostou, por exemplo, quando ele fala que tira o Giovanni Augusto, que o Guarani já vinha jogando pelas laterais. O Cleitão até fala no primeiro tempo, o Guarani vinha jogando muito pelas laterais, e apostou o Giovanni Augusto no segundo tempo e já não desenvolvia o mesmo futebol do primeiro. Agora, o que foi arriscado colocar 2 atacantes ali mais enfiados e sem um meia para levar a bola para frente, foi muito arriscado, mas aí o Guarani tentou jogar bola. Por exemplo, se a Ferroviária bloqueia as bolas laterais, e aí, faz o quê, né? Se ele bloqueia as 2 laterais, ele apostou nisso, nas bolas laterais, pro Careca, o Nicolas Careca e o Lucão na frente. E eu vinha falando isso antes nos programas durante a semana, né? Que eu apostaria nas laterais, mas não sem meia, né? Eu acho que quem abastece também muito os laterais é o meia. Mas por isso que eu falava sempre em 4 homens no meio de campo. Você libera os laterais, deixa bem protegido ali. Ele resolveu fazer isso de um outro jeito. Mas acabou, no fim, que dando certo. Graças a Deus a gente ganhou o jogo. Mas foi muito sofrimento mesmo. Mas no fim deu certo, o Guarani ganhou. Deixamos essa bucha do rebaixamento para Piruada, que vai fazer com louvor. Agora elas que lutem, né? Estão chegando na última rodada aí como o pato da vez, né? O candidatíssimo ao rebaixamento, e se Deus quiser, ao final da última rodada ele vai estar consolidado, né, Cleitão? Para mim a gente pode tratar como virtualmente rebaixado, só não tá matematicamente, né? Até porque o time também é sofrível, né, Ortiz? Vamos falar a verdade. Esse time aí, a gente fala tanto do nosso time, esse time tomou de 3 da gente, Ortiz. Então, e olha aí, lá, mais um lá. Aí eu pergunto, né? O que será que tá comentando aquele que se esconde, né? Que fala que é isento. Será que ele tá muito bravo, Cleitão? Será que ele tá muito nervoso no comentário dele lá? Ortiz, eu vou falar para você que depois que a gente terminar todo o nosso trabalho aqui, eu vou até depois entrar no YouTube lá, que eu quero ver o intervalo e o pós-jogo, viu? Não, o cara deve ter passado mal, né, Fernandão? Tá esperneando, eu te certeza. Deve ter passado mal, né? Vamos para a próxima mensagem do Marcelo Aguilhari. Opa! De volta depois de ficar sem bateria. Ronald Monstro, nunca critiquei. Daniel Gênio. Também nem tanto, Marcelão, calma. Agora falando sério, o time tinha que ganhar e tirou o pedido. Jogo fraco, Daniel deu sorte nas mudanças, que no começo nos deixou assustados. Cara, eu não diria nem que ele deu sorte nas mudanças, né? Porque assim, um dos méritos do Giovanni Augusto é a boa cobrança de bola parada, né, Fernando? Principalmente os escanteios pelo lado esquerdo, ele cobra muito bem. Sim. E o escanteio que origina o segundo gol do Guarani sai pelo lado esquerdo na cobrança do Venuto,
que bate muito bem na bola também, bota na cabeça do Lucão do break. Então, assim, as mudanças do Daniel, pra mim, elas não surtiram efeito. Elas surtiram um único efeito, desorganizou o time completamente dentro de campo. Não sei, eu posso estar errado. Não, foi isso, Ortiz. Assim, pra mim, se surtiu algum efeito, assim, que não é visível, foi nas bolas aéreas, que defensivamente o Lucão ajudou ali e depois na hora de sair o gol, porque durante o jogo, a bola jogando, pra mim, já tava ruim, ele acabou piorando o que já tava ruim, né? É isso. Pra mim, o Daniel Paulista, assim, ele apesar de ter ganho o jogo, ele escala o time de forma equivocada e ele mexe equivocadamente. Como eu já resumi em poucas palavras, ele teve mais sorte do que juízo. Esse, pra mim, é o resumo do jogo de hoje. O Guarani teve mais sorte do que juízo e ganhou o jogo. Precisava ganhar, ponto. Tirou o pedido. O Dantas manda um monte de meme aqui zoando a piruada. Eu não consigo transmitir meme pela rádio, Dantas, mas tá valendo. Dou risada de todos eles aqui. Fernando Moreno, agora de cabeça mais leve, creio eu, escreve aqui: que fim de semana lindo, Fernando Lovato. É isso aí, Xará. Bora lá, deixa pra dar esses desabafos aí durante a semana, né, Ortiz? O Rovilson Santos, será que vai ter falcatrua mesmo? O Ortiz já tinha cantado essa bola. Essa gambazada tem rabo preso com as peruas ou vice-versa. Olha isso, ele manda aqui dizendo que elas vão pagar uma multa de 1 milhão para poder ter 2 jogadores em campo. Então, não, vão pagar a multa e vão cair. Eu vou explicar isso porque eu vi, Ortiz. Só tem 2 jogadores dos Gambás jogando na piruada, mas o Corinthians estava devendo de um outro jogador. Então abateu da dívida. Abateu da dívida, exatamente. Tá bom. E a explicação é essa. Porque não adiantou nada também, perderam o dinheiro e estão tomando pau. Não vai mudar nada, né? Não vai dar nada, não. E aí ele já escreve aqui: não terá falcatrua, não. Olha o baile. Valeu, jogo treino. Um abraço. Olha o Ednei mandando um copão cheio de breja aqui. Acabou a minha Heineken já, Ednei. Só tinha uma, viu? Já acabou faz tempo. Vai, Bugrão! E depois ele escreve aqui sobre o jogo da piruada: vira 3, termina 6. Chupa chita. Seria bom, hein, Fernandão? Seria engraçado, né, Ortiz? O desespero. Mas agora o Corinthians vai tirar um pouco o pé, porque também não... O Corinthians também tem um monte de jogo aí importante na frente. Mas tá bom, 3-0, tá ótimo. O Eric Quinalha, ele traz um ponto polêmico aqui, que eu concordo com muito do que ele fala. Boa noite, eu achei que esse desabafo do Daniel de falar pra torcida criticar após a partida se deu ao fato de no intervalo do jogo de hoje ter ocorrido um show de vaias. Eu também concordo com o Daniel, o torcedor tem que apoiar e depois do jogo sim vaiar. Mas que time horrendo, ganhamos na sorte, tinha momentos que admitia que o empate já era um bom resultado. Com esse time, é Série B na certa, na 2, não entendi. Pode trazer quem for de técnico, precisamos de jogadores, abraços. Eu preciso desse áudio do Eberricho Mal Zacarias. Foi bom, nosso goleiro titular já recebeu o amarelo hoje, vai precisar dele no mata-mata. Corre o risco de tomar o amarelo, né, contra o São Bernardo, o time classificar e ficar sem ele na última, né? Ou na partida contra o Corinthians, né? Ortiz. Depois eu mando. É que não é uma montagem, viu, Eric? São os 2 áudios. Eu intercalo um com o outro aqui durante a reprodução, mas depois eu dou um jeito de te mandar, tá bom? Pode falar, Fernandão. Ortiz, só pontuando também, a galera falou assim: o Kozlinski salvou o gol. Ih, quase, Ortiz. O Kozlinski salvou a gente, é verdade, né? Todo mundo viu, mas alguns minutos antes o Saulo salvou a Ferroviária também numa bola do Lúdico. Então assim, o Kozlinski fez uma grande partida, salvou, mas o Saulo também salvou. E a gente salvou. tá falando aqui de um resultado de 2-1, que podia ter sido muito mais tranquilo pro Guarani. Se o Ludic faz o gol 3-1, e era um gol, que o mérito foi total do goleiro, né? E depois teve o gol anulado do Derlan. Do João Vitor. Né? Então, olha só, nós podíamos estar falando aqui de um 4-1, e a gente ia estar falando que foi um 4-1 que não espelhava o que foi o jogo, né, Coitão? Sim, exatamente. E talvez se a gente tivesse saído com o 1-0 simples ali, sem ter tomado o gol da Ferroviária, essas vaias não teriam acontecido no intervalo, né? Então, até isso também, né? A gente às vezes precisa entender justamente aquilo que você falou, a diferença do futebol apresentado para o resultado. A gente hoje precisava do resultado, e o resultado aconteceu. É que nem você falou, as alterações surtiram efeito? Não, as alterações surtiram resultado, porque ele veio, né?
Não, mas não veio em razão das alterações, Cleitão. Então, para mim, elas não surtiram nem efeito, nem resultado. O que aconteceu hoje foi o resultado. Nós estamos aqui comemorando o resultado, a vitória do Guarani. A atuação da equipe fica para um outro momento. Ainda está devendo muito futebol esse time do Guarani, Fernandão. Não sei se você concorda comigo. Sim, é que eu falei, a gente está comemorando duas coisas, na minha opinião. Eu, né? Vou falar por mim. O resultado, óbvio, e também a postura do time. Se a gente tem que enaltecer, são essas duas coisas. Porque futebol quase que não teve, né, Ortiz? Então, assim, nós não ganhamos o jogo nas mudanças do Daniel Paulista. Não ganhamos o jogo nas mudanças do Daniel Paulista, Cleitão. Se elas tivessem sido determinantes para o resultado, eu concordaria com o que você fala. Mas nós não ganhamos o jogo em cima das mudanças dele, não. Pelo contrário, as mudanças dele desorganizaram ainda mais o nosso time, que já era desorganizado, viu, Cleitão? A gente não conseguiu fazer com que as mudanças pudessem ter uma mudança tática. Aliás, teve, mas uma mudança para pior, né? O que eu quero dizer, assim, é a separação da conquista propriamente dita do resultado, né? Em relação à performance. E a gente não vai cobrar performance. Eu, pelo menos, não tenho nem como cobrar performance desse time, até porque a gente já não vinha vendo performance, a gente já não vinha vendo um bom futebol, e com 3 mudanças da forma como foi, menos ainda tentar cobrar alguma coisa hoje de um time que, inclusive, para mim, em alguns momentos foi desentrosado, né? Desmontado, um time hoje, taticamente uma atuação difícil, tecnicamente uma atuação difícil, na vontade uma atuação nota 6 aí, para passar de ano e tal, e o resultado nota 10, ganhou de 2-1, ponto, fez 3 pontos, era o que precisava. Se ganhar do Vila Nova assim, nós vamos estar comemorando do mesmo jeito o resultado, o avanço para a terceira fase, e falando que o Guarani avançou para a terceira fase da Copa do Brasil ainda sem jogar um futebol que enche os olhos do seu torcedor, muito pelo contrário, que deixa o seu torcedor muito preocupado, pensando em Série B de Campeonato Brasileiro, né? Parece até contraditório a gente falar isso, mas é o fato, né? O Bruno Melo, boa noite, meus amigos, ainda bem que veio o resultado hoje, foi na marra. Vamos em busca da classificação contra o Vila Nova. Daniel Paulista tem errado demais. Mas que timinho fraco que o seu Michel Alves montou, hein? Pra Série B vai passar vergonha. E se não mudar... Tirando o Kozlinski e o Lucão, o resto é fraco. Ronald Índio, nunca critiquei. E morre de rir aqui o Bruno Melo, viu, Fernandão? É engraçado, né? É meio louco, né, Ortiz? O jogo, o resultado, quem marcou o gol, as substituições. Eu lembro muito... Não comparando o futebol, quando o Felipe Conceição estreou, né? Ele fez um monte de alteração. Nossa. Eu falei, nossa, vai dar tudo errado nesse jogo. Ficou lá na Vitalícia gritando com o time ainda. Ele mudou um monte de coisa. Falei, meu, vai dar tudo errado. Aí acabou, acho que foi 4-2. Ganhamos o jogo. Sim, ganhou o jogo. Eu lembrei muito na hora que ele mudou muito assim, o que o Felipe Conceição fez. Talvez ele quisesse mudar, Ortiz, pra mexer mesmo com o elenco, né? Às vezes nem é coisa tática. Vamos mexer aqui. Mas correu um risco. Correu risco. Aí o Felipe Conceição aquele dia também. Nossa, mas um cartão amarelo pros Gambá, cartão amarelo pro Fagner, e os Gambá não vai terminar com 11 esse jogo não, Fernandão. Os caras estão... o Fagner levar amarelo também, Ortiz, é normal, né? Azar deles também. Ué. Azar deles também, né? Só consigo torcer pros Gambá num jogo desse, Cleitão. E dão risada, né? De repente, tudo esses aí começa a ficar pendurado, né, Ortiz? Quem sabe não vem um monte de pendurado lá. Não sei se 0 cartão para as quartas de final, mas quem sabe, né? Mas tem mais um jogo ainda, velho. Eles tomam mais um lá no último jogo da segunda fase, né? Tá tudo suspenso. Não, tem mais 2, os Gambá né? tem mais 2? Tem mais contra o Palmeiras, tá atrasado. Verdade. Mais o outro último que eu não sei contra quem que é, não. Verdade. E aí, assim, quem sabe vem mais jogador aí suspenso pra pegar nós numa quarta de final. Eu não ia reclamar, não. Quanto mais desmontar o adversário, melhor pra nós. Última chamada aí, pessoal. Se ninguém mandar mensagem, a gente vai passar a régua aqui no Segue o Jogo, hein? Ó, esse é o nosso WhatsApp. 19 99 518-6483. Não entendi. 19 99 518-6483. Repita. 19 99 518-6483. Solta a voz, Bugrino. Solta a voz, Bugrino. Registrando o pessoal que tá aqui no nosso WhatsApp, ó, o Fernando Baziotti, que é o Fernando lá de Sumaré, né?
pedia para acabar o jogo. Marco Barros, Guarani 2, Daniel Paulista 1. O José Carlos Rodrigues dizendo que com esse futebol é melhor o Guarani não classificar. Que vergonha, fora Daniel Paulista e Michel Alves. O Marco Antônio, é o Tozinho o Marco Antônio, eu acho, viu? A bola procurou o Índio, foi demais. Ó o quarto, opa! Foi pênalti não, Fernandão? Eu não sei não, hein? Ai. O Roger Guedes não pode nem reclamar, né, Ortiz? Ele leva vermelho. Grande Ortiz, quanto tempo. Carlos Queiroz, o Cargão porrada. Ô, doutor Carlos, tudo bem com o senhor? Faz tempo que eu não te encontro, rapaz. O canal tá vendo que é o Luciano Lopes, que tá em Campinas hoje, aquele que também mora em Brasília. No sufoco, hein, Guarani? Foi no sufoco. Mais participações aqui, vamos ver quem mais a gente não registrou. O Denilson da Mami. Dali Bugrão, Daniel Paulista jogou pôquer com o Guarani e ganhou no blefe. Ufa! Ele se colocou no buraco e o Índio nos tirou. Quem acreditaria nisso? Bora classificar, ganhar do Vila Nova para hoje. Valeu, Denilson. Mais mensagens aqui, vamos ver só registrando quem mais. O Fabrício, grande Fabrício. A torcida do Guarani também não entende. O time é fraco, não tem o que fazer. Se não contratar, vai passar sufoco até o fim. É só olhar o elenco passado, o time jogava fácil. Com esse elenco atual, que é ruim pra cá, pra aquilo. O time é ruim, isso é fato. O elenco foi muito mal montado. Olha o quarto pintando. Tá impedido. Que peninha, que peninha, que peninha. Que peninha. É isso, o time é ruim, de fato. O elenco é muito mal montado. Grande abraço, Fabrício. E o Marco Antônio manda a última aqui no YouTube. Tava não. Tava não? Então o VAR vai revisar o lance e vai dar o gol, então. Vai dar o gol. O Marco Antônio, mas se o Daniel não entrasse com esse time maluco, seria aquele mesmo time. É isso. Aí é o C. A gente só pode falar no C agora, né, Fernandão? Mas que ele correu o risco, correu. Não, correu o risco. Ele quis na minha cabeça ficou claro que ele quis mexer com o elenco. Falar, meu amigão. O VAR chamando. O VAR vai confirmar, hein? O VAR chamando. Olha lá. O VAR chamando. Olha lá. O VAR chamando. Chama o VAR. Ai. Luiz Flávio vira-se de costas. Vamos narrar o Luiz Flávio. Vamos lá. 16 minutos e 40 segundos de jogo. É segundo tempo. 3-0 para Gambazada. E pode ter pintado o quarto gol. Luiz Flávio de Oliveira leva as mãos ao ouvido esquerdo. Olha lá. Apita! Gol! E dá gol! Ai, eu não acredito! O moleque não tá acreditando. Vive uma dificuldade de um clube falido, de um clube em falência financeira, mas assim assombrosamente pior. Assombrosamente pior. De tudo, financeiramente, quando eu saí da Ponte Preta em 2005, devia para o nosso maior credor 6 milhões e meio, hoje deve 130 milhões. Agora, meu amigo, está penhorado até a calcinha da funcionária, tá entendendo? Agora o buraco é mais embaixo. Ui, a calcinha. O cara tá pornográfico, é calcinha, é buraco. Ai, calcinha. Hein, Cleitão, ele tá pornográfico, é a calcinha, é o buraco que é mais embaixo, tá pornográfico. Ela tá pornográfica e descontrolada, Ortiz. Ela não sabe mais o que fazer. Aí olha pra baixo aí, ó. 4-0 fora o baile, fora os ameaços. E pra Agora, gente... vamos falar a verdade, cara. Esse gol pós-VAR é muito chato, né, cara? O cara não tem nem como comemorar, pô. É porque é do time dos outros. Se fosse do seu, você tava pulando até agora aí, rapaz. Vai, se liga. Vai infartar o técnico delas ali, Ortiz. E pra gente não ficar devendo nada, ao segundo gol do Guarani, ó, pro nosso querido amigo Renato e depois pro Café do Rei. Esse foi o gol do Índio. Eu acho que eu devo ter desafinado muito para narrar esse gol do Índio, hein? Devo ter desafinado muito. Vamos lá, então. Lançamentos imobiliários, investimento, moradia. Fale agora mesmo com Fabiana Bacari pelo WhatsApp 19992643676. Com bola rolando que foi anulado, né, Fernandão? Exatamente. Vamos ver se dá certo. Bola parada agora. mesmo, né? Foi bola parada. Bola parada, mas uma falta, né? Não um escanteio. Autorizado, partiu a cobrança, a bola sai no primeiro pau, bateu! Gol! É do Guarani! É do Guarani! É do Guarani! É gol do Índio! É gol! É
gol, é gol, é gol, é gol. Não foi 1-0 o gol do Índio, mas vai ser 2-1 gol do Índio. Demorou, mas saiu. Escanteio cobrado pelo Venuto. Lucão do break desviou no primeiro pau. O Índio apareceu no segundo pau e cutucou pro fundo do gol. É o segundo do Guarani, é o gol do Índio, é o gol do Índio, é o gol do Índio, Fernandão! E eu tinha acabado de falar, né, Ortiz, o que era nosso problema nos outros jogos, poderia nos salvar, e realmente aconteceu. Lucão desviou, a bola bateu na trave, um pecado, aí o Índio sozinho cutucou, estufou a rede, e o Guarani faz 2-1, Ortiz. Se a gente tomou tanto gol assim, hoje fazemos o gol, Ortiz. Vai, Ferroviária, toma do nosso remédio aí, né, Coitão? Ah, num jogo tão maluco, Ortiz, num jogo tão estranho, só podia ter que resolver o Índio mesmo. Foi ali, no lugar certo e na hora certa. Depois do desvio, ele só completou, ele deixou a bola bater na cabeça dele. Gol do Índio tem que ter canto indígena. É óbvio, né, Ortiz? Gol do Índio tem que ter. Café do Rei, padaria e conveniência. Conheça o cardápio e peça pelo iFood. Procure lá, Café do Rei. Tá aí, Coitão, você tá gostando de ouvir os reprises dos gols aqui ao vivo, Coitão? É bacana, eu ainda não consegui desvendar o mistério pra fazer, mas eu acho bacana demais. O mistério é que nós faz de novo, Coitão. Nós narra de novo, Coitão. Esse é o mistério, né, Fernandão? Não, o mais engraçado é eu no fundo. Índio! Eu falei que só dava pra ouvir o celular. Índio! É, 2-1. Eu falei, não foi 1-0, mas foi 2-1, gol do Índio. Tá valendo do mesmo jeito, rapaz. Nossa senhora, hein? Nossa senhora, que delícia, que delícia. Nossa, Fernando, estão me mandando uma foto de um banoffee aqui, Fernando. Jesus. Ah, meu Deus do céu. Encheu a boca de água agora, de vontade de comer o banoffee, viu, Fernando? O Ortiz já comeu um banoffee inteiro aí, mandado pelo Xará, pô. Ah, Jesus amado. Ah, Jesus amado. Vai ficar amado. mais um ano sem comer banoffee, Ortiz. Ah, Jesus amado. Ah, Jesus amado. Banoffee é o meu ponto fraco. Ai, ai, ai. Vamos lá, mais mensagem aqui no WhatsApp. A gente tá enrolando, porque a gente prometeu que só ia acabar quando acabasse. Ainda estamos com 22 lá na piruada, né, Fernandão? É, 22. Ele chega na metade do segundo tempo, 4-0, né? Dá risada, hein, Ortiz? O Renato Bachete, boa noite, Ortiz e equipe. O Daniel perdido, hein? Contando com a sorte. Pelo menos não vamos mais cair. Tá certo que a fonte é duvidosa, o futebol interior, mas estão afirmando que contratamos o meia Marcinho e o zagueiro Valber. Bom, nós trouxemos a informação também, atrasado. Né? Talvez tenham ouvido aqui, né? Ambos do Novo Horizontino. Um, infelizmente, é capaz que o Ricardo ponha todo o bom trabalho por amor ao Michel Alves e caindo com ele. Muito preocupante. A gente até falou, né, Fernando, no começo da transmissão, que a receita de trazer 2 jogadores rebaixados é terrível, né? Já trouxemos alguns para o Campeonato Paulista e agora vamos apostar em 2 jogadores rebaixados. Um deles, o Valber, que saiu do Guarani com futebol aceitável, mas depois no Vasco não jogou, no Cuiabá não jogou, no Novo Horizontino não jogou e agora vem pro Guarani de volta. E o outro, o Marcinho, que no Cruzeiro não fez nada e no Novo Horizontino também não fez nada, né? Inclusive os dois eram banco, né? No Novo Horizontino, time rebaixado, né? Então assim, você buscar o Marcinho do Sampaio Corrêa é bom jogador. O Marcinho do Cruzeiro e do Novo Horizontino, não. O Valber do Guarani, bom jogador. Não um espetáculo, mas bom jogador. Mas depois, como o Ortiz falou, não jogou nada. Agora, primeiro vamos prever se vai realmente concretizar. Mas o Valber, a gente já falava ontem, né, Ortiz, no Boa Noite Bugrão. E o Marcinho eu falei ali no começo do jogo, antes do jogo até, né, Ortiz? Então vamos ver. Primeiro vamos esperar concretizar. É isso. Vamos esperar, mas eu não endosso nenhuma das 2 contratações, não. Não gostaria de ver nenhum dos 2 aqui. Aliás, ainda não me engoli a saída do Valber. O Valber, contando um pouquinho de bastidores para vocês, o Valber ele é ligado ao Atlético Paranaense. Ele já tinha tido um empréstimo renovado, se apresentou no elenco do Guarani, começou a fazer treinamentos. A gente não podia mostrar o Valber nas imagens porque o contrato ainda não estava assinado.
E aí, quando o Guarani esperava a assinatura do contrato, ele procurou a diretoria dizendo que estava indo para o Cuiabá, porque tinha recebido uma proposta financeiramente muito superior, que ele queria jogar a Série A do Brasileiro. Naquele momento, o Petralha, lá do Atlético Paranaense, ainda falou para o Ricardo Moisés: se você quiser, eu faço ele ficar. Aí o Ricardo falou: não, eu não quero um jogador insatisfeito no Guarani. Lógico. Né? Mas o que ele aprontou naquela época, eu ainda não engoli. Até por isso tudo, eu não endosso a volta do Valber e não gostaria de tê-lo aqui de volta de forma alguma. Mas de forma alguma mesmo, viu, Fernando? Ortiz, sem criar polêmica, nada, né? Será que essa possível, né, contratação do Marcinho quer dizer que o Giovanni Augusto não fica? Será? Então, que tem ou o Giovanni Augusto ou o Vitinho, né? Ou o Vitinho. Seria bem melhor, né? Ou o Giovanni Augusto ou o Vitinho, né? Um dos dois, né? Agora, se é pra contratar um meia aí, se é pra contratar um jogador que já jogou por aqui, investe no Murilo Rangel. Isso. Traz o Murilo Rangel, que tá no Novo Horizontino, né? Não deve estar feliz lá, né? Então, se é pra trazer tá na Ferroviária, Tá na Ferroviária, perdão. Traz o Murilo Rangel, né? Sim. Então, um jogador que já passou por aqui, que a torcida tem bom gosto nele. O Demilson me manda aqui. É o Demilson? Peraí, deixa eu pegar aqui só se é ele mesmo. É o Demilson de Amparo. Ele escreve: boa noite, Vitória! Opa, e depois ele já me provoca mandando mais um pedaço de banoffee aqui na foto, Fernandão. O povo gosta de provocar o povo gosta de me provocar, gosta. Ô, seu Camilo Záquia chegou. Vou deixar o Cleitão comentar o áudio do seu Camilo, Cleitão. Volta comentando o seu Camilo Záquia aí. Boa noite para todos. Mas que sufoco, né? Não precisava, né, correr esse risco. E olha, aquele gol que a Ferroviária perdeu quando estava 1-1, meu Deus, se faz aquele gol. Bom, tô torcendo para passar pelo Vila Nova, né, de qualquer jeito. Agora, se passar para outra fase, é melhor fazer uma retranca bem feitinha, né, para jogar, né. Agora, tem uns jogadores aí, né, que... eu vou falar aqui, ó, o Hernando. Eu vou ser até bonzinho, falar pouco. O Hernando, esse Mads, como é fraco, não? O Vitinho, o Maxwell. Tem mais, mas esses 4 aí, tem mais uns 2 pelo menos, né? Muito fraco o time. O que nós vamos fazer, não? Então, a grande questão nisso tudo é que, talvez por isso que tenha saído a vitória, desses 4, pelo menos que você citou, a gente só teve um em campo hoje, né? Mas é complicado, o time do Guarani, ele é desequilibrado, né? O elenco do Guarani, ele foi montado de uma maneira extremamente equivocada, né? Então, a gente vê que assim, ok, vencemos, e é por isso que nesse primeiro momento a gente só celebra o resultado, porque foi o que deu para celebrar, seu Camilo, mas muito mais do que celebrar o resultado, é reconhecer também que a gente não tem muito como celebrar outra coisa além disso, porque diante do elenco que o Guarani tem, né, diante do elenco que o Guarani montou, desequilibrado, com peças questionáveis, a gente conseguir ali essa vitória na terça, como o senhor falou, e também uma eventual classificação no Paulista, vai ser um resultado a ser muito comemorado, muito mais pelo fato de acontecer e pela maneira como ela vai ser desenhada, né, com um elenco fraco ainda conseguir, pelas circunstâncias que o próprio Campeonato Paulista oferece, do que propriamente porque foi feito um planejamento de sucesso. Aliás, a gente sabe que não. E é por isso que a gente exalta tanto aqui as vitórias, porque dentro de um elenco desse, a gente precisa comemorar e valorizar essas vitórias, que é o que tem. Eu não vou esperar bom futebol, eu não vou esperar um futebol convincente, porque eu acredito, e essa é uma opinião bem particular mesmo, de que o Guarani, esse elenco do Guarani, pode entregar isso aí, vitórias e praticamente só as vitórias. Não vou cobrar bom futebol desse elenco que foi montado, não vou cobrar um jogo vistoso do Guarani, porque eu acredito que esse tipo de cobrança é uma coisa que a gente vai cobrar de algo que não nos podem oferecer, pelo menos de tudo isso que a gente viu em 10 rodadas, em 11 rodadas agora, e mais um jogo pela Copa do Brasil, Ortiz.
Cleitão, o seu Camilo fala que eles são jogadores ruins, fracos, mas é verdade, isso todo time tem, não adianta. O que tem que ser cobrado, na verdade, não é bom futebol com esse elenco, né? E sim raça. A gente já viu vários times ganharem campeonatos com jogadores ruins. Não quer dizer que esse vai ganhar, tá? Mas a gente... hoje em dia, aliás, jogadores bons estão em falta, né? Tá difícil a gente encontrar jogadores bons no futebol, né? Assim como a gente gostava antigamente, né? Então, assim, agora, jogadores ruins, com vontade, com raça, podem produzir alguma coisa em bolas aéreas e defender bem, né? Então, assim, o Daniel tem que entender que ele tem que praticar um futebol de acordo com o elenco que ele tem. Se ele tem um elenco fraco, né? E acho que ele demorou para descobrir isso, que ele tem um elenco fraco, ele tem que jogar de acordo com o seu elenco fraco, retrancado, jogar por uma bola, como vários times aí do Campeonato Paulista faz. E acho que isso não é vergonha para ninguém. Agora, precisa entender isso. Um elenco fraco monta um esquema para o elenco fraco jogar. Então, ele estava montando um esquema que um elenco fraco não estava conseguindo jogar. Então, acho que é isso que faltava para o Daniel. Tomara que ele siga isso, achar que com essa vitória a gente pode soltar o time que ainda, para mim, não pode, não, Ortiz. Não, muito pelo contrário, né? O jogo de hoje não serve como parâmetro, né? Foi um jogo de mais disposição do que inspiração, né? O Guarani teve quase nada de inspiração no jogo de hoje. Ele suou. O suor acabou sendo suficiente. Eu até falava que talvez suar não fosse suficiente para ganhar o jogo de hoje, mas acabou sendo no final das contas, né? Agora, falando do elenco, eu ouvi atentamente o áudio do seu Camilo, apesar de não estar aqui no estúdio. Seu Camilo, durante a nossa programação dessa semana, eu fiz uma metáfora, porque eu gosto muito de falar por metáforas, né? Fiz uma metáfora falando da gente que vai no supermercado agora, nós pobres, né? Vamos ao supermercado, a gente encontra tudo caro lá, né? Então a gente sabe que tem que comprar um saco de 5 quilos de arroz, né? Aí você vê o arroz que você estava acostumado a comer e está custando 30 pau lá o pacote de 5 quilos. Aí você acha um outro arroz lá que custa 14. Sem sombra de dúvida, você pega o arroz que custa 14, né? Aí você chega em casa, bota esse arroz na panela que custa 14. Como é que você vai entregar um arroz bonito, soltinho, se você comprou o mais barato, todo quebrado, né? Ele vai te encher a barriga, vai te saciar. Mas a apresentação do prato vai ser feia. É o que acontece com o Guarani. O Guarani ele vai ao supermercado para contratar o jogador e ele não tem a convicção do atleta que ele vai comprar. Aí ele procura determinado empresário, né? Determinado empresário fala para ele assim: quem que você procurou até agora? Eu procurei fulano, Beltrano e Ciclano, mas esse pediu 100, esse pediu 90, esse pediu 80. Aí o empresário fala: pô, eu tenho um aqui que vai por 30. Ah, pode trazer. Essa é a metodologia de contratação do Guarani, né, na atualidade. Então, se é para contratar por indicação de empresário, a gente não tem que ter um superintendente de futebol. Basta ter alguém lá que pergunte para o empresário quem ele tem à disposição e tá feito o elenco, Cleitão. Tô errado? Exatamente isso, Ortiz. Se for para a gente viver somente da indicação, então não faz sentido eu ter um gestor do futebol ali, um superintendente de futebol. Eu pego o telefone, né? Numa manhã eu ligo para 3, 4, né? Na outra manhã eu ligo para mais 3, 4 e peço para cada um deles me trazer 2 de 30 aí. Tá valendo, não preciso em nenhum momento de ficar buscando garimpo em mercado, de ter relacionamento, basta eu ter o telefone e pedir para chegar. Pois é, então assim, essa é a diferença, né? É a diferença da contratação por convicção e a diferença da contratação para suprir a posição. Tem uma vaga lá, eu tenho convicção de quem eu estou contratando ou é o que eu posso contratar? Ou é quem o empresário me disse que vai render? Não dá para confiar, porque para empresário o jogador dele é sempre o top do top, né, Fernando? Ele tá vendendo o jogador dele, né, artista? Então, por isso que eu falo que hoje em dia o trabalho do técnico é importante para enxergar isso, né? Você pega o técnico do Palmeiras, ele pode fazer isso, pode pôr para jogar o time, ele tem opções, o Guarani não tem. Então, assim, o técnico do Daniel precisa ser inteligente de enxergar, ó, não tá dando. Eu quero um time que jogue assim, mas o time não tem qualidade para jogar assim. Então, vamos jogar de outro jeito. Eu achei que aquele jogo contra o Novo Horizontino
que ele colocou 3 volantes, ele tinha mudado. E a gente até falou e fez o que tinha que fazer, né? Então, e depois ele mudou tudo de novo. Então, assim, tomara que agora ele firme esse pensamento e entenda que esse elenco pode mostrar isso. E aí você lembra que eu falei até no programa de ontem, eu tenho certeza que ele vai jogar com 3 atacantes, porque toda vez que ele tem um tempo para trabalhar, ele volta com 3 atacantes. E ele jogou com 3 atacantes, inclusive com o Ronald, que a gente tinha muita temeridade e acabou fazendo um dos gols do Guarani. Mas nem por isso quer dizer que o Ronald fez um jogo de encher os olhos. Não, jamais. Ninguém, aliás, fez. Não, ninguém. Tecnicamente, ninguém. Não mesmo. Vamos ouvir 2 áudios aqui do Cezinha Moreto. Fala aí, Cezinha, 2 curtinhos. Ortiz, boa noite aí. Eu já ouvi algumas vezes aí um pessoal falando aí que com esse futebol, né, é melhor o Guarani não classificar. Eu entendo que, né, a gente não tá jogando nada, realmente não, né, no passado a gente jogava bem, ganhava, né, fazia os 2. Peraí, gol dos caras aqui, gol dos Gambá de novo. Não, foi impedido. Então, mas assim, nossa, eu não consigo entender isso, cara. Realmente não consigo entender. Como assim é melhor não classificar, cara? É melhor o quê? Cair? Não entendo, realmente não entendo, cara. Solta o Zacarias aí, Ortiz, por favor. Quer que eu solte o Zacarias? Vamos soltar então, atendendo a pedidos dele. Vamos lá. O Cezinha pediu, a gente tocou. Ai, eu não acredito! De novo! Tá aí, 35, já quase 36 lá. E agora virou coletivo mesmo, né, Fernandão? Os Gambá não tem mais força nenhuma, não tem mais o que fazer em campo, já tá ganhando de 4-0. Se botar meia vontade, faz uma goleada histórica, né? Hoje, se o Gambá, aí mesmo porque a piruada não aguenta mais nada, né? Então, mas o Gambazada agora que já fez as substituições, já fez tudo, agora só brincando ali com a piruada de jogo treino. Sabe, pessoal, assim, um dos propósitos da Rádio Web, César, até em cima do seu áudio, e eu vou chamar o Caetão em seguida para falar do tema, um dos propósitos da Rádio Web Planeta Guarani é a gente ressaltar as necessidades do Guarani. Nós temos que entender as necessidades do Guarani. Uma classificação para o Guarani é primordial. Por quê? Primeiro, pela premiação. Segundo, porque o Guarani está num campeonato paulista da Série A1 e ele tem a obrigação, quando entra num campeonato desse naipe, de se classificar para a segunda fase. Ponto. Se o Guarani não classificar, muita gente vai olhar a tabela e vai falar assim, poxa, gente que não é bugrina, hein? Poxa, faltou o Guarani aqui entre os 8 que estão jogando as quartas de final, né? Então, ponto. O Guarani se classificar acaba sendo obrigação. E depois, as necessidades financeiras. Eu já ressaltei, mas futebol não é dinheiro. Eu não troco 2 milhões de renda por uma vergonha de ser eliminado pelo Corinthians com uma goleada de 4-0, como está acontecendo com a piruada lá. Vou até bater na madeira aqui, bati na madeira. Mas se isso acontecer, a gente volta para casa com dinheiro que pode nos ajudar a montar um elenco melhor para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, né? E a gente ainda corre o risco de conseguir numa dessas... aí vai que, né, Cleitão, acontece lá em Itaquera um milagre, vai que a gente ganha do Corinthians, vai para a semifinal do campeonato. O maior exemplo que a gente tem disso é a própria piruada aí que há pouco tempo, em 2020, se classificou, escapou do rebaixamento nas 2 últimas rodadas, se classificou, eliminou o Santos e chegou na semifinal. Então, cara, assim, a gente não... o futebol, ele é cheio de Cs, né? Se a gente acertar, como eu digo, é um jogo só, você não precisa ser melhor que o Corinthians. Você precisa acertar o jogo contra o Corinthians, né, Cleitão? Então, tudo pode acontecer, inclusive a gente tomar uma goleada. Mas se tomar uma goleada do Corinthians lá, volta com os bolsos cheios para casa. E isso é fundamental para a gente seguir num bom planejamento para a Série B. O problema é arrecadar bons recursos e entregar na mão do Michel Alves para ele montar outro elenco horroroso desse, contratando Marcinho e Valber, Cleitão. É isso, Ortiz, exatamente isso. O Guarani, desportivamente, precisa também, por mais que o futebol não esteja sendo aquilo que a gente gostaria, mas a gente precisa, desportivamente, voltar a frequentar essas fases finais dos campeonatos que a gente disputa, né? Principalmente esses que são de mata-mata. Vamos lembrar o seguinte, esse ano a gente está disputando a Copa do Brasil? Estamos. Mas eu tenho certeza
que se o Guarani, de repente, esse ano ainda não tivesse voltado para a Copa do Brasil, a gente estaria aqui falando que a gente precisa classificar, que a gente precisa ir longe para conseguir a vaga na Copa do Brasil pela classificação no Campeonato Paulista. Então, é fundamental, Ortiz. Eu acho que você avançar não encobre os seus problemas, mas eles ajudam de alguma forma a ir trazendo de novo um Guarani do tamanho que a gente um dia já viu, né? Acho que quando você fala em Campeonato Paulista, Fernando, a obrigação do Guarani jogando no Campeonato Paulista é chegar numa segunda fase. É o mínimo, né, Ortiz? É o mínimo do mínimo, é o mínimo que se espera. O Guarani classificado para a segunda fase. Ponto. Ortiz, você imagina se os torcedores, né, que não deve ter muitos, mas como eu já falei aqui, do Globo, Jacuipense, de não sei, de todos os times aí classificaram, se todo mundo pensasse, nossa, nem vamos disputar a Copa do Brasil para não jogar contra um time grande e passar vergonha. Futebol não é assim. Gente, todo mundo tá vendo a Copa do Brasil. Isso não quer dizer que o Ortiz falou que a gente não chegue nas quartas de final e toma goleado. Pode acontecer? Claro que pode. Um jogador do Corinthians, tem jogador aí que paga o salário inteiro. Paga a nossa folha inteira, sobra dinheiro ainda. A diferença é muito grande. Mas isso não quer dizer, a Copa do Brasil está demonstrando. É um jogo, pode acontecer tudo. Então, assim, eu também não consigo entender, não vou passar vergonha, mas quem que tá garantido que a gente vai passar vergonha? Então, eu acho que tem que classificar, que é o mínimo que a gente pode fazer, e lá dentro do campo brigar, pô. É isso, cara. Eu não vou nunca torcer para o Guarani não se classificar, não vou. Eu me lembro daquela Copa do Brasil que a gente se classificou para pegar o Santos, né? Quando nós passamos pelo Fortaleza nos pênaltis no Brinco de Ouro, com o Juliano pegando pênalti e tal, eu comemorei muito, mas a gente ia pegar o Santos em seguida. E aí a gente foi lá em Santos e tomou 8, se eu não me engano, do Santos lá. 8 do Neymar, 1, né? 8-1, né? Porra, mas o que eu posso fazer? Eu tenho que torcer pro meu time ir o mais longe possível. Isso pra mim é nato, pra mim tá dentro da minha essência. Torcer pro Guarani ir avançando, Coitão. É isso, né, Ortiz? Aliás, vamos lá. Para todo mundo, tenho certeza, para todo mundo que não fosse a gente, né? E até para eles também, pros hermanos, em 2012 todo mundo esperava uma semifinal Corinthians e Palmeiras. E deu o derby, né? É isso, vamos adiante. Pra mim, eu vou torcer. Vocês podem até me xingar aqui, gente, mas eu vou torcer e não adianta. Vamos ouvir 2 áudios do Dantas, um de 1 minuto e outro de 28 segundos. E tá acabando lá e parece que teve peru expulso, hein, Fernandão? Deu chilique e foi expulso ali a camisa de número 21. Ele olhou pro juiz e fez assim. Esperneou no glu-glu-glu. Aí o juiz olhou pra ele e falou assim: não te compreendo! Capá, meteu o vermelhão nele. Fala, velho Dantas. Boa noite, Ortiz. Boa noite, amigos planeteiros. Fernandão, Cleitão, que tá bem longe de nós, né? Mas sabe qual que é o importante de tudo isso? Ganhamos 3 pontos. 3 pontos na sacola, cara. E pra ajudar, do outro lado estão perdendo, né? Que beleza, a noite vai ser perfeita. Sabe o que é mais gostoso ainda, que o Ortiz? Lembra dos caras que nós mais metia o pau? A maioria metia o pau, né? Uma grande parte da torcida. Quem poderia dizer que o Ronald ia fazer gol e nós ia fechar o dia com um gol do Índio? Puta que pariu. Você, Ortiz, você torcia muito pelo gol do Índio. Chegou, foi o dia merecido. Puta que pariu. Vamos lá que nós vamos seguir em frente e eles vão descer. Vamos festejar hoje. Hoje é o dia. Ô, Ortiz, só para complementar, hein? Depois de 2 dias sem conectar a rádio, sem conseguir fazer uma amizade com a galera, sem conseguir ouvir, sem conseguir participar, hoje no finalzinho tô conseguindo. Cara, não podia ser melhor, tá perfeito. 4 da chitaiada. Foda-se a chita. 2ª divisão para esses FDP. O Dantas tá que tá, hein, Fernandão? E ele cancelou o cartão vermelho de um e deu pro outro, Fernandão. No lance eu achei que tinha que expulsar os dois. Eu também achei, foi uma falta dupla. Mas expulsou o nosso amigo Kevin, que é bom de bola. Nenezini.
Aliás, o Nenezini é o responsável por esse elenco piruístico aí, ó. Aí, ó, quem queria o Nenezini sente Esse saudade. elenco foi montado, apoiado pelo Nenezini, tá aí, ó. Pessoal que fica falando pra trazer o cara pro Guarani, tem gente que defendeu até que ele fosse presidente do Guarani esses dias, tá aí, ó. É isso que a gente quer pro Guarani? Eu não quero. Também não. Eu, sinceramente, não quero. Valeu, velho Dantas, bem-vindo de volta, meu amigo. Você faz muita falta aqui pra nós. Tá acabando lá, 44. E tá acabando, segue o jogo também, hein? A Lucilene. Ortiz, quantos jogadores temos pendurados? Vamos lá, quem tomou cartão amarelo hoje foi o Madison e o Kozlinski, né? Kozlinski é o terceiro cartão amarelo, então ele sai dos pendurados. O Madison tinha um cartão amarelo, então ele está pendurado. Então nós temos pendurados com 2 cartões o Derlan, o Madison e o Rodrigo Andrade, Lucilene. Derlan, Madison e Rodrigo Andrade. São 3 jogadores em tese titulares, né, Fernandão? Derlan, Madison e Rodrigo Andrade. Sim, hoje, né, a gente pode ter 2 terminaram como titular e agora começou, o né? Rodrigo Andrade, 2 terminaram como titular, um começou, o outro terminou. Rodrigo Andrade estava suspenso. Ele conseguiu levar o vermelho e aí continuar suspenso, né? Continuar pendurado. Então, excepcional o Rodrigo são Andrade. os 3 jogadores do Guarani pendurados agora. Derlan, Rodrigo Andrade e Madison. E o Kozlinski suspenso. Kozlinski já está suspenso com o 3º cartão amarelo. Tá? Então esses jogadores aí a gente tem que ficar de olho também no jogo contra o São Bernardo, para que eles não tomem. O juiz deu 5 minutos de acréscimo. Ei, tá com uma vontade, Luiz Flávio, lá em Fernandão. Acaba Pelo logo amor esse de negócio, Deus, pô. né? 4-0, pra que dar 5 minutos? Não tem a mínima cabimento. Tá louco. O Atílio de Portugal, difícil as peruas escaparem. Sifu. Eu avisei. Série A2, ele manda um meme aqui. Eu se divirto. Torcedor gosta, né? Tem que fazer a festa mesmo. Eu avisei que por eles mesmos eles vão cair pela natureza, porque o time é muito ruim. Muito ruim. E o seu Camilo manda mais um áudio de 6 segundos. Vamos ouvi-lo. O que vocês acham do número 10 do São Bernardo, Vitinho Mesquita? Muito bom jogador, um meia, né, Fernandão? Meia canhoto, ele lembra muito o Everton Ribeiro, né? Eles falam que é o Everton lembra Ribeiro. Fisicamente também, né? É o Everton Ribeiro do ABC, o pessoal fala. É bom jogador, eu gosto também. É estilo Regis, né? Lembrando que o São Bernardo é um dos times que não tem calendário pro segundo semestre. Mas ele não vai liberar pro Guarani lá não, né? Vai saber. Vai saber, né? O contrato dele deve estar firmado, ele não vai jogar a Copa Paulista, vai? Copa Paulista, não vai. Você não vai pagar um salário de um jogador desse nível pra jogar a Copa Paulista. Apesar que eles vão jogar a Série D, não vão, Ortiz? Eles foram campeões da Copa Paulista, não foram? Mas vai jogar a Série D. Série D, sim. Série D você tem um calendário curtíssimo, vai. Tem uma folha dessa pra Série D, né, Ortiz? Né? Bom, se bem que ele é louco o suficiente pra pagar, né? Tem dinheiro, né, pra pagar, né? Mas pra mim valeria a pena. Eu já faria a proposta agora pelo Davó, por ele. Eu estaria, Fernando, agora... alucinado nesse Campeonato Paulista. Eu estaria agora pegando todos esses times aí que tiveram destaques e estaria buscando. Eu estaria buscando o Zeca, eu estaria buscando o Davó, eu estaria buscando o Vitinho lá do... Trocaria um Vitinho pelo outro. Sim. Chegar pra ele e falar assim, ó, você me dá o seu Vitinho, eu te dou o meu. Pronto, tá decidido. Pronto, né? O nosso tem nível Série D, o deles tem nível Série B, né, Fernandão? Um cara que o Cruzeiro tá atrás dessa notícia hoje é o Matheus Galdesani da Inter de Limeira, que é ótimo volante. Ótimo volante. E o contrato dele acaba no final do Campeonato Paulista. E você meio louco aqui, eu traria até o Ronaldo. Eu traria, faz gol, Fernando. Não, tudo bem, tá numa fase maravilhosa. Faz gol, não, mas ele foi artilheiro com o Santo André em 2020, tá sendo artilheiro agora de novo, o cara faz gol, Cleitão. Você não traria, Cleitão? Traria correndo, cara, não é o primeiro campeonato que ele tá fazendo o gol, não. Ele teve, aliás, ele começou bem no próprio Guarani quando ele teve aqui, depois acabou perdendo espaço, mas ele faz gol onde ele vai. Pois é. Eu traria, cara. Pra mim, se o cara tá vivendo boa fase, tem que contratar. É melhor do que trazer um rebaixado. Nós estamos investindo em 2 jogadores rebaixados aí, o Valber e o... Esse Igor aí da Ferroviária é bom jogador Valber também. E Marcinho, mas a Ferroviária é difícil, né? A Ferroviária ela tem parceria com Londrina. Entendeu? A Ferroviária ela tem uma parceriazinha com Londrina. O jogador do Londrina vem pra Ferroviária, o jogador da Ferroviária vai pro Londrina. Esse Igor aí é bom jogador, meu. Bom, muito bom. Vamos ouvir mais 2 do Dantas. Se empolgou no final aqui. Ô Ortiz, eu sei que participar é muito bom, é perfeito. É que
Esses 2 dias aí o serviço me tomou conta que eu não consegui mesmo. Mas faz parte da vida, a gente segue o barco. E o dia de hoje não podia ser melhor, né? Tá perfeito e vamos começar a comemorar. Já tô zoando muita galera. Tá perfeito hoje. Vamos lá que nós vamos seguir em frente, vamos classificar e com certeza vamos lá para Itaquera. O que vai acontecer depois, não importa. Como a gente diz, o dinheiro em caixa é o importante, é o principal. E se a gente conseguir passar por cima deles, ótimo, vamos seguir em frente. E como sempre, torcendo pelo nosso Bugrão em primeiro lugar. Valeu, galera, boa noite, bom descanso a todos. E vamos seguir, que tem mais Bugrão terça-feira. E terça-feira nós vamos estar lá no Brinco, com certeza, e com muita cerveja. Mais um áudio. Ah, Ortiz, só mais uma coisa, viu? Hoje eu tive o prazer de conhecer a Rô. Grande abraço, Rô. Prazer em conhecê-la. Abração a todos. Espera aí que a gente já comenta, Dantas. Que vexame, hein, Ortiz? Ai, eu não acredito! De novo! Ah, Fernandão, desmanchou o placar. Elas gostam de tomar de 4, Fernandão. Elas gostam de tomar de 4. Põe 4 mais 1. 5, né? Sim, ela tomou de 4 mais 1. Nossa, 5-0 pra Gambazada, Fernando. 5-0, Cleitão. Ah, fiquei triste. Tiraram o pé no segundo tempo, né, Ortiz? Era pra estar 7-8 já aí, pô. Aí não gostei da postura do Corinthians no segundo tempo. Nossa. E pra quem achou que o Corinthians ia entregar o jogo, né, Ortiz? Tá aí, ó. Entregou, gente, né? Não tem essa de entregar jogo, não. E pra quem acha que de repente o São Bernardo vai entregar jogo pro Guarani na última rodada. Não tem essa não, gente. Tá aí o exemplo, né, cara? Quem acha que o Ituano vai entregar o jogo. Tá aí o exemplo. E olha, o Corinthians tá com 5 jogadores no elenco delas, correndo o risco de ter jogador sendo rebaixado, ter o seu valor de mercado diminuído e tá fazendo o que tem que fazer. Tá fazendo gol em cima de gol. A gente sabe que hoje em dia, Ortiz, é difícil entregar jogo com câmera, com tudo, nego dá com a boca nos dentes. Então tem que. É complicado e fora o profissionalismo, né? Fica marcado. Pois é. O Edson Hortola, acabou o jogo lá, né? Acabou. Acabou o jogo, então a gente pode acabar o nosso Segue o Jogo. Fizemos o Vamos que lá, combinamos. vamos pro giro do placar. Tempo! Terminado o jogo, Cleiton Vendemiato, qual foi o placar lá em Itaquera? Na Arena Itaquera, final de jogo, 5 para a equipe do Corinthians. Isso, 1, 2, 3, 4, 5 para a equipe do Corinthians, 0 para a equipe da Piruada, Ortiz. Eu acho é pouco. Repita! 1, 2, 3, 4, 5 pro Corinthians. A Piruada 0, Ortiz. Clínica Sou, ortopedia, fisioterapia e muito mais. Acesse e conheça clinicasou.com.br. Café do Rei, padaria e conveniência. Conheça o cardápio e peça pelo iFood. Procure lá, Café do Rei. Vamos ver. Vamos dar risada. A gente cometeu erros graves no final do primeiro tempo, que contra uma equipe dessa de qualidade não pode ter. Mas enquanto a gente tiver chance, a gente vai lutar, vai brigar. Juntar as forças essa semana, trabalhar bastante, corrigir os erros no máximo, pra fazer o jogo da vida contra o Ituano. Como fica a situação agora, já que vocês levaram uma goleada às vésperas de uma partida tão importante? O que eu falei, a gente cometeu erro grave no primeiro tempo. De novo? Eles abriram o placar elástico, é difícil jogando fora de casa, mas foi o que eu falei. Quando tiver chance, a gente vai trabalhar, vai lutar pra buscar aí em casa. Aí o Fabrício já vai chegar aqui. Sensacional, Ortiz. Ai, Cleitão, de novo, Cleitão. De novo, né? E olha quem que eles escolhem, né? Esse aí sabe o que é bom em Campinas e agora tá provando da bosta. Ele já sabia, né, Ortiz? Quando jogou com a gente, já sabia que do outro lado não prestava, foi porque quis, né? Ah, tá louco. Ortiz, hein? e agora eu sei por que eles perderam de 5. Fala, Fernando. Primeiro, de 3, seria tocar aquela música de novo que tocou no derby. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E se fosse de 4,
Ia cantar aquela música. 1, 2, 3, 4. Nananana. Cadê um funk antigo? E agora não tem 1, 2, 3, 4, 5, né? Não tem, 5 não tem. Então eles pra ninguém zoar eles, Verdade, acabaram com a piada, né? Tem sim. Puxa vida. Fala, Cleitão. Tem sim, velocidade 5 do CREL pra elas. Mas tem velocidade 5 no CREL? Tem, no CREL. CREL é o máximo, né? Não, o máximo é o 8. Não, do CREL é 5, Ortiz. Ai. Não manjo nada dessa porra, velho. Manjo nada disso, não. Vamos lá, vamos mais. Mais mensagem aqui. O Edson Ortolã manda uma foto aqui de um viaduto caído. E ele escreve aqui embaixo, que triste. Tristinho, nós estamos todos tristes, muitos tristes. Seu Gentil Degresse, boa noite, amigos. Temos que classificar mesmo que só pela renda. Hoje, nesse jogo, chinfrim do Corinthians, a renda foi de 2.400.000. Imagina na semifinal. É isso, seu Gentil. Essa é a realidade que a gente vem falando. Futebol é dinheiro, gente. Futebol é dinheiro. Pode não ser importante para o jogo contra o Corinthians, mas pode ser importante para a sequência da temporada. Pode ser uma renda dessa, por exemplo, o diferencial para você contratar 2 jogadores com salário maior e reforçar o elenco para jogar a Série B. Não estou dizendo que isso vai acontecer, porque o Mago é capaz de não conseguir fazer isso, né? Mas essa é a lógica da coisa, né, ô Cleitão? Exatamente isso, Ortiz. A questão do classificar é, primeiro, na questão esportiva, saber que o jogo é jogado. De repente você pega um dia que não dá nada certo pros caras, a gente vai lá e faz 1-0. E a gente já viu o Guarani fazer isso diversas vezes. Segundo que, se a gente está falando tanto que esse elenco é fraco, que esse elenco não é capaz de sustentar na Série B, então a gente vai precisar de dinheiro para investir, vai precisar de dinheiro para contratar. E o dinheiro vai vir da onde? É da Copa do Brasil, é dessa renda compartilhada aí 50-50 com o Corinthians lá nas quartas de final. Então a gente vai ter que buscar o dinheiro, Isso, ó, já perdemos um ouvinte aqui, o Eric Quinalha. Ortiz, sinto muito, tô desligando a Rádio Planeta pra ouvir a Tigresa dando chilique. Brincadeira, depois puxo no YouTube. Não, mas acho que ele não tá comentando o jogo hoje. Não sei. Acho que quem tá comentando hoje é o Gleglé. Não sei. Acho que quem tá comentando hoje é o Gleglé, viu, Eric? Não sei. O Betão, em vez de jogar sal grosso, agora joga pedra. É, Betão. É isso aí. Joga sal grosso aí, Fernandão. Quem sabe funciona, né? Ortiz, já jogaram sal grosso, já chamaram o pastor, padre, né? Não tem jeito ali, não. Contra a ruindade não tem religião que faça bem, viu? É porque é o mesmo Deus pra todos, né? Exatamente. O mesmo Deus pra todos, né? Bruno Melo, tá ótimo. Se somar o nosso final de semana foi 7-1. 7-1. Aí, Fernando. Lembra alguma coisa? 7-1, infelizmente lembra. Aí, Cleitão, foi o nosso 7-1 nesse sábado. Perfeito. Do jeito que a gente gosta, Ortiz. Do jeito que a gente gosta. Ah, que domingo mais feliz que eu vou passar, viu? E agora, para o nosso sábado ser perfeito, falta o jogo da Inter de Limeira. Isso. O jogo da Inter de Limeira vai determinar se o nosso fim de semana vai ser perfeito ou não, né, Cleitão? E a gente não vai acompanhar esse jogo ao vivo aqui, porque a garganta do Ortiz já acabou faz tempo, viu, Cleitão? Pelo amor de Deus. Isso eu vou sentar na poltrona e vou secar, Ortiz. Sinceramente, agora é a hora de secar, mas secar de boa, né? Boa. E a Lucilene manda o print aqui da renda de lá, ó. A renda lá, 2.384.000. Lucilene, ela fala, eu quero muito esse 1 milhão. Mas, na verdade, o Corinthians tem praticado ingressos populares, preços populares para a torcida na primeira fase do Paulistão. Palmeiras também tem feito isso, tá? A gente, o estádio não estava cheio, você pode ver. O estádio estava bem cheio, 39.600 pessoas. Mas o ticket médio do Corinthians costuma ser bem maior que isso. Numa quarta de final, esse valor vai estar mais caro. E aí, estando mais caro, a chance da renda ser muito maior. Muito, muito maior. Calma, Fernandão, calma. Ai, perdeu. Quase. E o São Bernardo quase abre o placar, hein, Fernandão? Só faltava ser o Davó. Quase o Davó. Acho que brigou ali, ó. Foi a primeira tentativa. Davó foi o primeiro lance, né? Ele pega, recupera a bola e... Olha lá, toca... Vem batendo, o goleiro pega no rebote, goleiro pega de novo, passou no meio das pernas, ele pegou com a ponta do pé, rapaz. Tava impedido, a bandeirinha já dava. E aí ela diz, agora chega, vamos secar a Inter agora porque a piruada já foi. Valeu, Lucilene, um abraço.
O Edson Hortolan manda aqui a velocidade 5 do Creu. Vamos ver a velocidade 5 do Creu. Mandou o vídeo, vamos tentar reproduzir o vídeo aqui. Vamos lá. Tem alguém cansado aí? Tem alguém cansado aí em cima? Sinceramente, gente, eu tô no AM aqui, hein? Então, DJ, chama o reforço, chama o reforço, chama o reforço! Rapaziada, assim ó. Puta, Fernando, esse negócio deve começar na velocidade 1 Não e vai, vai 1 por 1. Ah, isso. não. Ah, não dá. Agradecemos aqui, mas não dá não, viu? Desculpa, mas o meu bom gosto musical aqui, Edson, supera essa velocidade 5 pra zoar a piruada, viu? Um abraço, né, Cleitão? Nos poupei aqui, né? Ah, não, né? Ouvir os 5 níveis da velocidade não vai rolar, né, Ortiz? Ah, Jesus amado. Dantas já fala que é a tigresa, sim. É ela, né? Então, é ela. Deve estar desesperada. Ah, que é isso? Elas estão descontroladas. Daniel de Beiton Rouge, a última mensagem registrada aqui. Boa noite, amigos. Ufa! Graças a Deus conseguimos. Agora sim, vamos classificar no Paulista e na Copa do Brasil. Agora é só curtir o momento e ver as peruas na A2. Ah, que delícia. Que delícia. Posso cantar uma musiquinha que a gente cantava em 86, Cleitão? Meu Deus. Claro. Posso, Fernandão? Claro. É que o momento nosso não é tão bom como era em 86, né? Mas em 86 a gente cantava assim, Cleitão, ó. Ai que tesão, perua caiu, Guarani é campeão. Já pensou? Já pensou, Cleitão Verdemiato? Sensacional. Você já pensou se a gente, aos trancos e barranco, avança pra uma final com a bosta rebaixada, Ortiz? Ah, meu Deus do céu, aí eu canto assim: olha que gozado, ser campeão e o meu rival ser rebaixado. Que rival? Meu rival. Ah, o rival sim, vai ser meu rival eterno essa desgraça aí, rapaz. Nós vamos ficar uns 13 anos sem ter derby, porque elas vão cair na Série C também, Cleitão. Vai. Infelizmente a gente não vai ter mais aqueles 6 pontos garantidos na Série B. Vai ser o último ano esse. E a mamãe do Cleitão manda um áudio de 9 segundos, vamos ouvir. Ai, eu não acredito! De novo! Vou fazer o quê? Eu mando o áudio pros caras, os caras mandam pra família, pô. Aí ela escreve aqui, ó: sou de família italiana, mas em primeiro lugar é o Guarani. Hoje eu tive que ser gambá. Ah, é italiano também. Tô feliz pelo meu neto Nicolas. Aí, já entregou você, Cleitão. Eu nunca falei. A sua mamãe acaba de revelar aí, Cleitão. Tá vendo, Ortiz? Não tem jeito, né? Isso aí é o que dá ser um pai ausente, né, cara? Aí ficou muito influenciado pelo tio, aconteceu isso, né? Mas hoje, pra ele, é aquilo que a gente já falou, meu filho respeita e gosta muito do Guarani. Gosta muito mesmo, de ir no estádio, mesmo eu não estando aí. E hoje ele já me chamou agora há pouco aqui, depois do final do jogo, para falar que foi o sábado perfeito também para ele. Ah, que delícia, valeu. E a última do Dantas dizendo, não vai não, tá cedo só amanhã agora, né? Nós começamos às 3h15, Dantas. Tá doido, né? São 8h40 agora. 5 horas e meia já. Tá louco, tá rapaz, 8h40 agora. Deus que me perdoe. Chega por hoje, já fizemos a nossa parte. Começo dando tchau pro Cleitão Vendemiato, uma tarde de um futebol não tão agradável, mas de um resultado doce, um bom resultado. O Guarani precisava ganhar, tirou a fatura e ganhou, e a gente transmitiu tudo aqui na Rádio Web Planeta Guarani. Obrigado pela participação, meu amigo. Vai descansar agora e vai secar a Inter de Limeira aí, Cleitão. Valeu, Ortiz. Obrigado a você, obrigado ao Fernandão pela companhia e principalmente aos nossos amigos e amigas ouvintes. Um sábado que não foi com vestido de gala, mas foi de festa, Ortiz. Foi de festa porque o Guarani conseguiu o resultado e é isso que importa, né? E aí depois a gente ainda, nesse pós-jogo, conseguimos dar muita risada e é isso, vamos passar um domingo feliz, um domingo tranquilo, né? Numa semana que para o Planeta Guarani vai ser até bem interessante, porque
quase não vai dar tempo de ficar com falta de pauta, né, Ortiz? A gente tem 2 programas na segunda, depois na terça, na hora do almoço, e já vem com o jogo depois na madrugada da terça-feira. Então, logo a gente já tá de novo aí nesse esquenta, nesse sofrimento, né? Espero que com menos sofrimento, mas também sofrendo, isso não vai deixar de ser nunca. E aí a gente vai logo, se Deus quiser, alcançando os objetivos e quem sabe, né? Ainda que com o futebol abaixo daquilo que a gente gostaria, essa vitória tenha servido para ser o pontapé inicial aí de um Guarani crescendo no momento certo, né? Valeu a você e ao Fernandão e aos nossos amigos, obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez nos microfones da Rádio Planeta Guarani. Valeu, meu velho! Valeu, Coitão. E tá vendo? Hoje nem caiu o áudio do Coitão, verdade, né, Fernandão? Hoje não, né, Hoje Ortiz? foi tudo legal. Apesar da reclamadinha dele lá falando que tava picotando, né, não sei o quê. Quer melhorar, meu amigo? Muda pra cá e vem fazer do estúdio. Exatamente. Tá aí o desafio, tá lançado, né, Fernando Lovato? É isso aí, Ortiz. E agora é pra você, Fernandão, assim. Oi. Vou fazer o apelo, Ortiz. Você, amigo bugrino, que tem uma transportadora, precise de um líder, de um encarregado com 20 anos de experiência aí em Campinas, chama o Cleitão. Sabe, Cleitão, eu tenho um amigo bugrino que tem uma transportadora. Vou falar com ele, o seu Raul Maldonê. Raul Maldonê, que foi locutor de rádio, trabalhou muitos anos no rádio campineiro, é meu amigo e tem uma transportadora. Vou falar em seu nome com ele, viu, Cleitão? Demorou, Ortiz, demorou. Aí a gente já fica em Campinas, fica tudo bem mais fácil. Valeu, bom descanso aí, Cleitão. Vai secar a Inter agora que eu vou dar tchau pro Fernandão. Fernandão, dentro de campo, eu acho que comemoramos muito a vitória do Guarani, uma vitória importante para a sequência, né, da temporada em si. O Guarani chega na última rodada agora ainda com chances de classificação. Pode ter chances mais facilitadas ou menos facilitadas, dependendo ainda da rodada, né? Mas o que tinha que fazer hoje era isso, ganhar o jogo, e nós ganhamos. Ainda falta muito. Tá longe de ser o futebol dos nossos sonhos, tá longe de ser o time dos nossos sonhos. E eu me atrevo a dizer, Fernando, que nós nem veremos esse time dos nossos sonhos agora. Talvez a gente veja um time melhor no Campeonato Brasileiro da Série B. Mas agora, eu vou usar até uma frase do Daniel Paulista aqui. É melhor tentar evoluir conquistando objetivos, conquistando metas, né? Então a primeira meta, classificação para a segunda fase da Copa do Brasil, alcançada. Ele até fala na coletiva dele, né? O nosso primeiro objetivo no Paulista era não correr mais risco de rebaixamento. Acho que alcançamos isso hoje. Aliás, alcançamos matematicamente isso hoje com o resultado da Piruada. São 5 pontos à frente da Piruada agora, né? E o terceiro objetivo nesse começo é chegar na segunda fase do Campeonato Paulista. Que isso traga amadurecimento, evolução e principalmente que traga a lição para quem cuida do nosso futebol de que nós precisamos de um elenco mais fortalecido para a Série B, Fernandão. Mas hoje valeu pelo 2-1 e pelo gol do Indy e pelo gol do Ronald, né? Gol do Ronald e gol do Indy, gols improváveis, vitória do Bugrão, Fernandão. É isso aí, Ortiz. Primeiro, agradecendo a você, ao Cleitão, por mais uma jornada bacana, legal. Ocorreu tudo certinho, graças a Deus. Também agradecendo a todo mundo que participou com a gente, ouviu a gente, aqueles que não participaram, mas também ouviram. Muito, muito, muito obrigado por tudo que vocês fazem pra gente. Agradecendo os nossos patrocinadores, Café do Rei, Clínica Soul e o Renato e a Fabiana também que ajudam muito a gente. Agora, falando sobre o jogo, resumindo, né, Ortiz? Tá tudo certo? Não tá. O time jogou bem? Não jogou. A gente continua com a mesma opinião? Continuamos com a mesma opinião. Agora, ganhamos. A gente precisa saber comemorar. Para, Ortiz, você me desconcentra. A gente precisa saber comemorar. Vamos lá, vamos buscar. Por que não pode mudar as coisas de uma hora para outra? A gente cobrava garra, determinação. Hoje teve. Não teve qualidade, mas teve garra e determinação. Então vamos lá. O Guarani vem evoluindo. Vamos ver se a gente consegue evoluir mais para chegar num momento bom na Série B também e com dinheiro para poder reforçar o elenco, porque é muito importante esse elenco ser reforçado, tá? Então, agradecimento a todo mundo aí e fica o convite para segunda-feira a partir da 12:30. Nossa senhora. Quase gol da Inter de Limeira, hein? Secamos com o olho agora aqui. Então fica o convite aí para segunda-feira a partir da 12:30. A gente, você e o Cleitão fazer o Bugre Online e depois à noite a gente resenha mais, tá bom?
Uma boa noite a todos, muito obrigado. Fiquem todos com Deus e fui! Valeu, Fernando Lovato. Grande abraço, meu amigo. Obrigado. Mais uma vez, um grande prazer fazer esse jogo com você, com o Cleitão. E eu vou aqui me despedindo. Eu tô aqui com o radinho, com o celular no ouvido aqui, ouvindo ela, né, chorando. Não é o fim do mundo disputar uma Série A2. Você que é apaixonado pela como que eu posso falar? Pela sucata, né? Não pode esmorecer, tem que apoiar, tem que estar lá, tem que incentivar, tem que acreditar, porque tem força para fazer uma Série A2 e subir no primeiro ano. Já admitiu, já jogou o lencinho. E agora vai chorar na cama, que é lugar quente, rapaz. Vai chorar na cama, valeu. Meu amigo, muito obrigado a todos vocês. Foi um prazer narrar esse jogo aqui. Aliás, assistir esse jogo torcendo com vocês foi um prazer. A gente torceu, sofreu. E no fim, pelo menos a gente comemorou, né? Comemoramos a vitória do Guarani. Como aqui a gente paga todas as mensagens, o Eugênio do Flamboyant. Boa noite a todos, um descanso merecido para você aí, Ortiz, pro Fernandão, pro Cleitão. Parabéns por esse pós-jogo, valeu, Eugênio. E aqui o Halber também, né? Acorda, filho, já são 6, o quê? Mais um gol do Corinthians? Não, acabou no 5, né, o Halber? Valeu, meu irmão, tamo junto. Comemorando muito aqui o desastre piruístico. Valeu, meu irmão. Grande abraço para você. E eu vou me despedindo também. A gente ganhou 2-1 da Ferroviária, se aproxima aí da classificação, matematicamente nenhum risco mais, não precisa mais olhar para a ponta de baixo da tabela, e que esse fato motive o Guarani para a última partida para jogar mais solto, né, contra o São Bernardo, podendo sim produzir um futebol de mais qualidade. Olha o Ronaldo que eu acabei de indicar pro Guarani aí, quase sendo expulso, hein? Ai, nossa senhora, hein? Valeu, gente, um grande abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus. Até a próxima, se Deus permitir. E o Bugrão ganhou, então hoje a gente termina com a musiquinha do Márcio Carvalho, que eu adoro aqui, só tô tentando achar ela aqui na mesa de som, para eu poder encerrar a transmissão. Cadê? Tá aqui, já achei o Márcio Carvalho também. Então, um grande abraço a todos vocês e até a próxima, se Deus permitir. Mas que a próxima seja bem próxima. Valeu, gente! Aqui é o cantor e compositor Márcio Carvalho e aqui vai a minha homenagem a todas as torcidas bugrinas. Eu sou bugrino de coração, sou da massa verde e branco que tem raça e tradição. Eu sou bugrino, eu vou cantar. Quando o bugre entra em campo, não tem hora pra parar. E vem a lança verde, a Jovem Guá, fúria independente. Guerreiros a tribo e bugrinos o Carlos Lourenço. Eu sou bugrino de coração, sou da massa verde e branco que tem raça e tradição. Eu sou bugrino, eu vou cantar. Vamos lá! Quando o bugre entra em campo, não tem hora pra parar. Guarani